no aplicativo Band Play. Baixa aí o aplicativo Band Play no seu smartphone, você vai ouvir a Rádio Bandeirantes e todas as emissoras do Grupo Bandeirantes. E também no Instagram, no Facebook e na nossa live do YouTube. youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já estamos aqui no YouTube, ó. Já estou aqui com a nossa live aberta, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já tem aqui o Davi Ribeiro, o Antônio Marques, Vila Gunes, o Luiz Mazardo, Carlos Leitão. Muito obrigado pela presença de todos vocês e vamos juntos aí. Pode ir chegando na nossa live, porque hoje em áudio e vídeo você também vai acompanhar a 6ª rodada das eliminatórias sul-americanas. Um abraço ao Caboclinho, alô Manuel, lá em Uberaba, grande Manuel, Manuel Zaidan, Cláudio Zaidan, estão ligados com a gente nesse Concentração e nós já vamos imediatamente ao Rio de Janeiro, porque é uma noite de eliminatórias sul-americanas. Já o Bruno Migliozzi vai atualizar os jogos que estão em andamento nesta noite de terça-feira pela 6ª rodada e daqui a pouquinho também nós vamos trazer a opinião do Alexandre Pretzel. Mas agora, as primeiras informações de Brasil e Argentina. Times já estão definidos, já estão escalados, teremos novidades, Maracanã lotado, casa cheia, um panorama daquilo que acontece nesse momento no Rio de Janeiro. Microfone Bandeirantes no estádio do Maracanã, afinal de contas, é sempre assim. Há 86 anos, a Rádio Bandeirantes está ao lado do futebol brasileiro, ao lado da seleção brasileira e nesse clássico do futebol mundial não seria diferente. Vamos ao Maracanã, o primeiro destaque da seleção brasileira. Alô, Gustavo Soler, boa noite, Soler. Fala, Capri, boa noite pra você e para todo mundo ligado aqui no Concentração da Rádio Bandeirantes. Público chegando aqui no estádio do Maracanã, expectativa de 70 mil pessoas por aqui neste que será o 110º jogo entre Brasil e Argentina em toda a sua história. Eu já respondo a sua primeira pergunta na abertura do Concentração. Quantos jogos Brasil e Argentina já fizeram aqui no Mário Filho, no estádio do Maracanã? 12 partidas, com 7 vitórias do Brasil, 2 empates e apenas 3 vitórias da Argentina. Só que aí, um pequeno detalhe, o Brasil não vence a Argentina jogando no Maracanã desde a Copa América de 1989, quando bateu a Argentina por 2-0. Gols de Bebeto e Romário, os tetracampeões mundiais em 1994. De lá pra cá, só mais 2 jogos entre Brasil e Argentina aqui no Maracanã. Um amistoso em 1998, triunfo argentino por 1-0, gol marcado por Cláudio Lopes, e a final da Copa América de 2021, aquele golaço do Di Maria que deu o título para a seleção argentina. Para o jogo de hoje, o técnico Fernando Diniz fará 2 alterações em comparação à derrota, a primeira da história do Brasil em eliminatórias para a Colômbia na última quinta-feira. Renan Lodge, por opção técnica, sai dos 11 iniciais e Carlos Augusto joga na lateral esquerda. Vinícius Júnior com uma ruptura no bíceps da sua coxa direita, né? O bíceps femoral da coxa esquerda, melhor dizendo, voltou para o Real Madrid, só retorna aos gramados em fevereiro e dá vaga para Gabriel Jesus, recuperado de lesão na coxa direita, ele que será o camisa 9 do Brasil no jogo de hoje. Muito bem, aí a seleção brasileira, o Gustavo Soler já vem destacando aí esse time que está escalado pelo técnico Fernando Diniz desde ontem, não é? Quando o Soler já acompanhou o treino do Brasil lá na Granja Comaria, em Teresópolis. Então o Brasil já escalado, daqui a pouquinho vamos de maneira oficial escalar os 2 times, mas eu quero saber da Argentina. Campeã do mundo, Lionel Messi em ação, aliás, não é? Provavelmente o último jogo de Lionel Messi com a camisa da seleção argentina, de maneira oficial, né? Um jogo oficial de Messi com a camisa da seleção argentina em território brasileiro, em território nacional. Não há nada que indique que a Argentina venha para o Brasil para um jogo oficial nesse período aí até a Copa de 2026, e o Messi, pelo que ele está apontando aí, deverá jogar com a seleção da Argentina nos Estados Unidos, no México e no Canadá, se tudo der certo aí, como ele aparentemente está deixando prever. Mas aqui no Brasil, talvez, será a última chance aí. 70 mil felizardos que vão ver o último desfile de Messi no Maracanã em uma partida oficial, hein, Soler?
Exatamente, Capri, a não ser que a AFA e a Conmebol e a CBF marquem um novo amistoso entre Brasil e Argentina aqui no Brasil. Ou então que a Conmebol invente mais uma Copa América e seja disputada no Brasil, aí sim poderemos ver o Messi mais uma vez por aqui. Mas, ao que tudo indica, este será o último jogo de Lionel Messi vestindo a camiseta da Argentina em território brasileiro, e um jogo especial. Será sua partida de número 180 na seleção profissional da Argentina. Ele que em 179 jogos pelo seu país marcou 106 gols, tem 56 assistências e é o atual campeão do mundo, o último homem a levantar uma taça de Copa do Mundo, o capitão Lionel Messi. Então hoje pode ser o último jogo dele aqui no Brasil e será certamente o de número 180 na sua carreira pela seleção argentina. Ele que tem 1.046 jogos como jogador profissional, 821 gols. Ah, mas aí é o seguinte, né? Dá pra gente trazer o Messi num derradeiro jogo oficial aqui no Brasil. Messi no Vasco. Eles têm que acabar aquele jogo da Neoquímica Arena das eliminatórias da Copa do Catar lá, que não acabou. Teve 5 minutos de jogo e ninguém nunca mais falou daquela partida. Nunca mais ninguém falou daquele jogo lá. Que não teve, né? Teve gente que comprou ingresso. Aliás, não teve ingresso, aquele jogo não tinha público, né? Porque havia as limitações ali pela CBF, pandemia, né, Capri? Tinha alguns... Só convidados. Até o Tirulipa, né, o filho do Tiririca, estava presente, mas não tinha oficialmente público que comprou ingresso, né? Eles podiam acabar aquele jogo, né, Soler? Acaba aquela partida lá, ué. Transfere de novo aqui pro Maracanã e aí faz uma baita homenagem pro Messi, né? Ele já tá na calçada da fama aqui do Maracanã, chega e fala, seu pé não cresceu, não precisa fazer ali, né, tirar uma unha, fazer alguma coisa, um pé de cure, vamos marcar um joguinho aqui e a gente dá um talento nesse seu pé aí, fica tranquilo, a gente recebe bem, mas tem que acabar aquele jogo, Capri. Aquele lá é uma vergonha, ninguém explicou nada, mas tava na cara, né, porque as duas seleções iam se classificar. Tava na cara que ia acontecer aquilo mesmo, então a FIFA enfiou pra debaixo do tapete e deixou assim mesmo. Mas uma vergonha, né? Porque tinha que jogar novamente, tinha que ter jogo, tinha que ter acontecido. Durou 5 minutos a partida, tinha que ter tido um jogo ali. Mas enfim, né? Coisas, né, Capri, do futebol, a FIFA, né, deu WO para as duas seleções, né? Brasil e Argentina tiveram que pagar uma multa e os dois perderam os pontos da partida, né? Então não ficou nem um ponto para cada. Os dois ficaram zerados na pontuação, tiveram que pagar uma multa para a FIFA depois. Então, na teoria, a FIFA considera que o jogo existiu. Então, mas foi uma vergonha, né? Ele só fez porque não tinha data também, não tinha como realizar aquele jogo depois. As vergonhas aí que a gente às vezes passa no futebol e que fica tudo certo. Muito bem, Soler, daqui a pouquinho você traz as escalações oficiais aí, já. Os dois times vão ser divulgados, escalados pelos seus treinadores, Lionel Scaloni na Argentina, Fernando Diniz na seleção brasileira, mas agora às 8h12, é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel que já comentou a derrota da seleção brasileira de virada para a Colômbia na última quinta-feira. Foi decepcionante ver o desempenho da seleção brasileira na quinta-feira lá em Barranquilha, tomar a derrota de virada, e hoje mais uma expectativa aí porque a seleção brasileira estará em campo. Então, Alexandre Pretzel, fala aí, Pretzel, boa noite. O que é que você está esperando desse encontro de daqui a pouquinho? Grande abraço, Caprião, prazer falar contigo, com o Soler, com o Ulisses, Michel, Miliose, toda a nossa equipe técnica, Daniel Xingotti, mais o Caíme Martins. Eu tenho duas manchetes. A minha manchete otimista é a seguinte, nessa largada. O Brasil sempre jogou bem aqui no território brasileiro, principalmente no Maracanã. O Maracanã é a casa da seleção brasileira. Nunca me lembro de ter visto o Brasil jogar muito mal dentro do Maracanã. Então hoje é uma esperança de a camisa verde e amarela. Ó o Pretzel Pacheco, não é isso. A esperança fica na história, na tradição, no peso da camisa e também no ambiente. No time, nem tanto. Até depois do quadro que nós vimos na quinta-feira contra a Colômbia, onde até, vamos deixar bem claro, viu? O Brasil fez 5 minutos maravilhosos, fez 1-0. E o Brasil teve chance, apesar do seu meio-campo escancarado, e nós passamos a noite toda falando sobre isso.
e seus dois laterais serem duas avenidas gigantescas, sem que o Fernando Diniz bloqueasse os lados do campo, ainda assim o Brasil teve chance de fazer 2-0. 3 vezes. Com uma bola na trave, uma defesa espetacular do goleiro Vargas, com um gol perdido pelo Rodrigo. 3 oportunidades o Brasil teve para fazer 2-0. Não fez. Aí tomou 2 gols de bola aérea. Não vale? Claro que vale. Porque a Colômbia já tinha chegado com o Luiz Dias 3, 4 vezes também. E acabou perdendo, num apagão em 5 minutos. E o que vem? Vem todo, é claro, um cenário de debate sobre o trabalho do Fernando Diniz. É possível o Brasil ser o Fluminense? Não dá. Com pouco tempo de trabalho, não dá. Não dá para o Brasil jogar como o Fluminense. Mesmo que tenha jogadores mais versáteis, talvez, muito mais qualidade, mais quantidade, dá para dizer assim, onde ele escolhe o jogador que ele pretende convocar, apesar de muitas críticas individuais, não dá para jogar dessa maneira. Aí o Brasil perde para a Colômbia. Então a manchete, depois com o quadro que a gente viu na quinta-feira, otimista é essa. O Brasil, pela sua história hoje, pode ganhar da Argentina, obviamente. Ponto. A manchete pessimista e talvez realista. Com esse meio de campo aberto, com apenas 2 homens de marcação, 4 atacantes de novo, com o Emerson Royal na lateral direita, o pior jogador do Brasil na quinta-feira. Nada contra o rapaz, mas ele foi péssimo na quinta. E um lado esquerdo onde ele coloca o Carlos Augusto para tentar bloquear um pouquinho, para não ter 2 laterais abertas. Será que a gente vai conseguir segurar a Argentina? Argentina e Uruguai, como é que foi na quinta? Uruguai 2-0 com Marcelo Bielsa, dando um nó no Lionel Scaloni. Um nó. Deixando o Messi um pouco solto, mas sem muito espaço para conduzir a bola, para armar o jogo. E roubando a bola no meio de campo, partindo no contra-ataque. E a defesa da Argentina exposta, o Uruguai ganhou por 2-0. E se fosse 4-0, não seria exagero. A Argentina hoje, depois de ter perdido para o Uruguai, da maneira como perdeu, com consistência dentro da Bombonera, a Argentina hoje vai jogar de peito aberto contra o Brasil? Não vai. Ela vai jogar com seu meio de campo reforçado, com talvez a escalação que foi campeã do mundo contra a França, e aí a qualidade técnica, o entrosamento, o jogo coletivo e até a questão de chegar ao Brasil como campeã do mundo, isso tudo pode fazer a diferença no jogo de daqui a pouco. Então, em condições normais e na realidade atual, depois que a gente viu com o ciclo do Fernando Diniz começando, apesar de eu ser dinizista, eu posso te dizer o seguinte: há muito tempo que eu não via a Argentina chegar como favorita, mas muito favorita ao Maracanã para ganhar do Brasil. Eu quero que o Brasil vença? Evidente que sim. Eu acredito que o Brasil vai vencer, eu quero ver a disputa, quero ver o início do jogo. Agora, pelas 2 escalações no papel, com esse meio de campo aberto do Brasil, que não funcionou com uma seleção nota 5 como a Colômbia, será que vai dar para ganhar e vai dar para segurar uma seleção 7,5, 8 como é a seleção da Argentina, com a faixa de campeã do mundo? Essa é a minha grande curiosidade, meu caro Ricardo Capriotti. Vamos ver. Nessa história a gente vai contar daqui a pouquinho pra você com o Ulisses Costa. É ele, hein? Aliás, aí, quem que é, Michel Lopes? Quem é que vai contar essa história, Michel? Ulisses Costa! Já ele chega no comando da jornada esportiva Bandeirantes diretamente do Maracanã, do Mário Filho, o lendário estádio do Maracanã. Lá está o microfone Bandeirantes, lá está Ulisses Costa para um jogo desse tamanho, desse porte, não é? Dessa magnitude de um Brasil e Argentina. Pena que nesse momento a seleção brasileira não esteja no mesmo nível dos argentinos, né? É uma pena, porque é duro falar isso. Eu nunca falei isso, né? Nunca. Todos os jogos que eu cobri, que eu assisti de Brasil e Argentina, era no mínimo igualdade de condições. Quando não, o Brasil favorito, né? Mas dessa vez, a Argentina campeã do mundo com Lionel Messi, esse cracaço que continua desequilibrando aos 36 anos de idade, continua sendo o diferente da Argentina. 8h17, me dá um panorama aí, Soler. Já tem muita gente entrando aí. Aliás, foi difícil pro público hoje chegar ao Maracanã, ingressar no Maracanã, não é? Não tá a vida do torcedor não anda muito fácil aí no Rio de Janeiro, não é, Soler? Olha, Capri, no olhômetro aqui, já temos no mínimo uns 25, quase 30 mil torcedores dentro do Maracanã. Cidade do Rio de Janeiro, né? Infelizmente, assim como a cidade de São Paulo, passa pelo caos, né? Chove, acaba a luz, muita gente fica sem eletricidade, né? Hoje, pela manhã, quando estava
indo em direção ao hotel da Seleção Brasileira para fazer a entrada da nossa área. Estava até ouvindo os nossos companheiros da Band News FM aqui do Rio de Janeiro, o Getúlio Vargas, né, ex-goleiro do Flamengo, comentarista da tela da Band e da Band News, ele falou que teve que dormir na casa da mãe dele porque no bairro dele acabou a luz e ninguém sabia quando ia voltar, né? Então não é só o paulistano que é maltratado pela Enel, né? Aqui no Rio de Janeiro o pessoal também está sofrendo com a falta do serviço de forma geral, né? E aí o torcedor, além de ter que encarar o trânsito, dependendo de onde ele está, não tem eletricidade, tem um trem que descarrilhou hoje pela manhã também aqui no Rio de Janeiro. Então, além de todos os problemas da cidade, ainda fazem o favor no futebol do Rio de Janeiro, que quando você compra o ingresso, você tem que vir na bilheteria do estádio, trocar o voucher do ingresso pelo ingresso físico. Então lá fora, Capri, as filas estão quilométricas para que o torcedor possa trocar um pedaço de papel por outro pedaço de papel e entrar no estádio do Maracanã para assistir Brasil e Argentina. A vida do torcedor, do fã carioca anda dura aí nos últimos dias. Muito difícil, né? Que é maltratado em show, em espetáculos musicais, é maltratado no futebol, não tem energia elétrica. Bom, energia a gente sabe bem aqui em São Paulo do que é também, né? Porque aqui a gente também sofre com a Enel. Aqui não é fácil, não. E ela tá se mostrando aí incompetente em muitos lugares do Brasil. Mas a vida do torcedor hoje... Qual a temperatura agora aí, Solé? Porque a semana passada tava um forno em boa parte do Brasil, no Rio também. Qual a temperatura aí no Rio de Janeiro agora? Tá muito quente aí, Solé? Olha, Capri, os termômetros estão marcando 26 graus. Mas dentro do Maracanã, até pela estrutura que tem o Maracanã, isso daqui vira uma panela de pressão, né? Uma estufa, uma sauna. Aqui dentro parece que tá uns 30. Mas os termômetros estão marcando 26. Pode entrar com água ou não pode? Não pode. Tem que jogar a sua garrafinha de água fora antes de entrar no estádio. Para aí você paga R$10 numa garrafa d'água aqui dentro. Isso é uma vergonha. Na Copa do Mundo a gente entrava com a água sem o rótulo da empresa parceira da FIFA. Quantas vezes aconteceu isso? Podia levar água de fora, né, sem o rótulo da empresa que patrocinava a FIFA. Vale destacar, né, Pretzel? Profissionais de imprensa aí sim podem entrar com água. Eu entrei com minha aguinha e uma bela de uma mexerica, mas o torcedor que pagou o ingresso mais barato, R$100, né, sem contar a meia solidária, que aí foi R$50, mas o ingresso mais barato pro torcedor comum foi de R$100. Então o cara, além de gastar R$100 no ingresso meia entrada, ele ainda tem que gastar pelo menos mais 10 para tomar uma água e torcer para ela estar gelada. Vida dura, não é fácil não. Aqui em São Paulo, nesse momento, 24 graus é a temperatura, tá agradável. Semana passada, nesse horário, a gente tinha 32 graus, 33 graus, a gente tava fritando semana passada nesse horário aqui em São Paulo. Pelo menos hoje, negócio um pouquinho mais civilizado. Mas, ó, vai ter mais onda de calor aí, pode ir se preparando, viu? Não acha que vai ser só essa molezinha, não. Vai se preparando aí, porque vem mais calor sob efeito El Niño. Gustavo Soler, quem é que vai apitar o jogo no Maracanã? Me conta aí, Soler. Piero Mazza será o dono do apito, por sinal. A arbitragem da partida agora há pouco estava no gramado, né? Tirando aquela selfie, fazendo vídeo, foto oficial da equipe de arbitragem, mas Piero Mazza, o chileno, será o dono do apito, com Cláudio Urrutia, o bandeira de número 1, Miguel Rocha, o bandeira de número 2, Felipe Gonzalez, o quarto árbitro, e Juan Lara, o responsável pela arbitragem de vídeo. E aí, Pretzel, vamos ficar de olho hoje aí no apitador ou é tranquilidade, hein, com o Piero Mazza no comando? O Piero Mazza é o cara que foi denunciado, né, pela sua esposa por violência doméstica. Ele chegou a passar por um julgamento no Chile, ou ainda está em segredo de justiça, ou está sendo julgado, alguma coisa assim, mas ele foi escalado para apitar na eliminatória já com esse problema pessoal. E apitou, é o árbitro para mim nota 6, abaixo, por exemplo, de um Patrick Lustó, abaixo de um Jesus Valenzuela, né, mas é menos político que o Vilmar Roldan. O Vilmar Roldan é o vaselina, né? É o cara que apita do jeito que ele quer, conduz do jeito que ele quer. O que ele deixou a Argentina bater no Uruguai no jogo da quinta-feira e o Uruguai ganhou por 2-0 foi um negócio impressionante, o que o Vilmar Roldan fez na Bombonera, levando o jogo ao seu estilo. O Piero Mazza é um árbitro que deixa o jogo correr um pouquinho. E acho que isso vai ser bom pro espetáculo. Tomara que ele
não seja debate da gente no apito final, né, o meu caro Capri? Porque quando o árbitro ganha uma nota 6,5, 7, aí é sinal de que a atuação foi boa. A gente só fica analisando o futebol, questão tática e técnica também, né, Capri? Exatamente, é o que mais interessa aí, que o árbitro passe despercebido e a gente só olhe pro futebol dentro de campo. Atenção, hein? Nós vamos pro intervalo rapidíssimo. Já tem muito mais no Concentração. A gente vai seguir aqui preparando todo o clima, mais análise do Alexandre Pretzel, mais informações da seleção brasileira e também da Argentina com o Gustavo Soler. Antes do intervalo, deixa eu só dar uma passada com o Bruno Migliozzi, porque já tem bola rolando aí nas eliminatórias sul-americanas, então pra gente posicionar o nosso ouvinte aqui nesta sexta rodada das eliminatórias sul-americanas. Bruno Migliozzi tá de olho em tudo aí, monitorando essa rodada importante das eliminatórias. Me conta aí, o que é que a gente tem hoje no placar esportivo da Bandeirantes? Fala aí, Bruno, boa noite. Fala, Capri, boa noite pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, já temos bola rolando pelas eliminatórias da América do Sul. A seleção da Colômbia tá vencendo o Paraguai fora de casa por 1-0. A partida começou às 8 horas da noite, agora 24 minutos jogados. Rafael Borré, alvo do Palmeiras, fez o gol da Colômbia, que vai vencendo por 1-0 até aqui. Daqui a pouquinho, às 8h30, mais duas partidas começam. O Equador recebendo o Chile e a seleção do Uruguai, que venceu a Argentina, agora pegando a Bolívia em mais um jogo em sua casa. Depois do jogo do Brasil, às 9h30, temos às 11 horas da noite o último duelo dessa noite entre Peru e Venezuela. Portanto, rodada cheia de eliminatórias. Nesse momento, a seleção da Colômbia está ficando na segunda colocação com 12 pontos. Vai a 12 pontos, os mesmos 12 pontos da Argentina, tem uma vitória a menos, mas nesse momento a Colômbia vai a 12, a seleção paraguaia, que perde por 1-0, é a sétima colocada com apenas 5 pontos, só 2 do Brasil, que nesse momento não tá nada bem na classificação, Capri. É muito estranho, hein, Pretzel, ver a seleção brasileira em quinto lugar, não é? 5 atrás da líder argentina. A Colômbia agora vai subindo mais, deixando o Brasil também mais para trás, né? É muito estranho isso, hein, Pretzel? Mas eu não sei se tu vai concordar comigo. Eu sei que tu pensa um pouquinho diferente de mim em relação à pontuação e ao tamanho da eliminatória. Para mim, você ser primeiro ou ser sexto não muda praticamente nada. É claro que quando você é sexto, você pode chegar na reta final da eliminatória correndo o risco de ir para uma repescagem. Isso é óbvio. Por uma questão de você estar mais próximo de uma repescagem do que mais próximo de uma posição tranquila. Ok, mas se você terminar classificado em sexto ou classificado em primeiro, para mim, em termos de Copa do Mundo, não muda absolutamente nada. Porque o que vale é a Copa do Mundo. A eliminatória vai terminar em novembro de 25. A Copa vai ser em junho, julho de 26. Quer dizer, em novembro de 25, você olha para a tabela. Pô, a gente terminou em que lugar? Nós terminamos em sexto, em 18 jogos nós temos aí, vamos lá, 5 vitórias, 7 empates, 6 derrotas. Pô, a campanha não foi legal, não. Mas agora vamos com calma, arruma a casa, que o que vale é daqui a 7 meses. Para mim, o básico é isso. Mas é evidente que, no nível que o Brasil tem, de tamanho, de futebol, de organização, de questão financeira, em relação à Colômbia, Paraguai, Bolívia, Chile, o time do Chile está em frangalhos, Peru, né? O próprio Uruguai, que é pequenininho, mas tem uma tradição e um pensamento de futebol espetacular. Ainda assim, o Brasil não pode passar por esse tipo de situação. Por essas questões que eu coloquei agora, aí eu estou concordando contigo. Mas se lá, na classificação final, a gente terminar em quinto ou sexto ou primeiro, para mim é a mesma coisa. Não muda absolutamente nada, Capri. Vamos lá, intervalo rápido, a gente já volta aqui com Concentração. Oi, Soler. Rapidamente, como você falou, né? O Maracanã é um templo do futebol. Neste momento, Rodrigo De Paul e Dibu Martínez, jogadores da seleção da Argentina, estão sozinhos, só os dois no gramado do Maracanã. Já se ajoelharam, passaram a mão no gramado, estão olhando de um lado para o outro. Realmente, os dois estão encantados com o palco da noite de logo mais. Os caras sabem, né? Que pode ser, talvez seja a última apresentação deles no Maracanã. Talvez, né, nunca mais voltem a jogar no Maracanã, esse templo sagrado do futebol mundial. Né? Templo sagrado. Santiago Bernabéu, Wembley e Maracanã. Os grandes templos do futebol do planeta. Os grandes templos do futebol mundial. E a Vila Belmiro também, não é? A Vila Belmiro da mesma maneira, mas eu diria com a magnitude, né? Tamanho, né? Proporção, gigantismo, lugares e espectadores, né? Esses 3 estádios. E a Vila Belmiro por tudo, né?
pela característica emblemática da Vila Belmiro, outro templo sensacional do futebol mundial. Então o cara, quando vai num desses estádios, um desses 4 estádios, o cara já sabe que é bom ele passar a mão no gramado, tirar foto, mandar tchauzinho pra família, porque pode ser a última vez, o último momento dele num palco como esse. Então vamos pro rápido intervalo, a gente já volta aqui às 8 horas e 28 minutos. E venham com a gente aí, hein? youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Tamo bombando aqui já com a nossa live. Muito bom, obrigado pela audiência de todos vocês aqui. Fabiano Pimentel, Walter Vieira, o canal da Lili, e a todos vocês aqui entrando em contato com a gente e também mandando mensagens através da live do youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Já tem muito mais em 1 hora e 1 minuto, já que o quinto sinal vai marcar 8h30, a bola vai rolar no Maracanã, e aí ele, Ulisses Costa, eu vou torcer muito para que o Ulisses Costa narre um gol assim para a seleção brasileira, ó, pra gente vencer a Argentina e dar uma resposta nessas eliminatórias. Vai, Ulisses, solta a voz aí, vai, Ulisses! Ulisses Costa! Escanteio que pode originar o gol do Brasil no jogo aí do Vale. Na segunda jogada do Martinelli, né? Sempre ali pelo lado esquerdo, entrou, coloca fogo na partida, tentou o cruzamento, o corte, Neymar vem na bola. Neymar, escanteio para a seleção brasileira, 44, partiu para a bola, correu, bateu, levantou na boca do gol, toque de cabeça! Marquinhos, gol! Escanteio que pode dar o gol ao Brasil. Neymar partiu, Marquinhos antecipou na primeira trave, cabeceou a bola no segundo pau. A bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha, a bola dá na bochecha esquerda do goleirão do Peru e morre no fundo da rede. Marquinhos, mais um gol do Brasil, é do Brasil, é do Brasil. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido com a maior bancada feminina no Senado. Com o nosso trabalho, ajudamos a aprovar a lei que garante igualdade salarial entre homens e mulheres. Isso é empoderamento de verdade. As mulheres precisam ocupar cada vez mais espaços e ter poder de decisão no setor privado e no governo. Venha conosco, participe do PSD Mulher. PSD! E se ao invés de você gastar, você colocasse o dinheiro para trabalhar por você, na CM Capital você conta com uma série de opções de investimentos. Com certeza vai encontrar um perfeito para você. E mais, na Black Week da CM temos produtos com rendimentos imperdíveis. São títulos de médio e longo prazo e também com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Abra sua conta gratuitamente no site cmcapital.com.br. Mas corre, porque é só até o dia 24 de novembro. PSD! Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido da inclusão e inovação. O Brasil precisa dar a todos a oportunidade de uma vida digna. Equipar o SUS com as mais modernas tecnologias de reabilitação. Trabalhar para garantir a quem precisa o direito de um cuidador. Dar às mães de pessoas com deficiência o apoio para cuidar dos seus filhos com dignidade. Participe do PSD Mulher. Para tudo na vida existe um porquê.
E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente tá ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Senador Otto Alencar. O PSD é o partido do diálogo. Acreditamos que é preciso construir consenso para fazer o Brasil crescer. Aqui no Senado, estamos trabalhando. Vamos esclarecer tudo, investigar o que precisa ser investigado para defender e fortalecer a nossa democracia. O Brasil precisa crescer, se desenvolver, gerar os empregos e as oportunidades que a população precisa. Venha conosco nessa luta. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Senadora Mara Gabrilli. O PSD é o partido da inclusão e inovação. O Brasil precisa dar a todos a oportunidade de uma vida digna. Equipar o SUS com as mais modernas tecnologias de reabilitação. Trabalhar para garantir a quem precisa o direito de um cuidador. Dar às mães de pessoas com deficiência o apoio para cuidar dos seus filhos com dignidade. Participe do PSD Mulher. PSD! Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. E 35, já estamos de volta. Concentração em 55 minutos. Vai rolar a bola no Maracanã, Ulisses Costa vai transmitir. Com os comentários de Alexandre Pretzel, as reportagens do Gustavo Soler. E nós vamos juntos de olho em tudo que acontece nessa noite de eliminatórias sul-americanas. Eu e o Bruno Milhós estamos de olho em tudo aqui e você não vai perder nenhum lance. Você já sabe, não é? Depois de Brasil e Argentina, tem o apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Eu espero que no apito final de hoje eu não tenha que chamar a atenção de Alexandre Pretzel para as notas da seleção brasileira. Porque semana passada foi um absurdo. O Pretzel acabou com a seleção do Brasil nas notas. Ele acabou com a seleção brasileira. Espero que a gente não tenha uma repetição daquilo. É verdade que o Brasil deu vexame lá na Colômbia também, perdeu de virada, mas né? Tu concordaste até mereceu, né? Certo, concordaste com até as minhas mereceu. notas, certo, concordaste Mereceu, que a atuação do Brasil do ponto de vista individual, quem é que se salvou? Vamos lá, o Rodrigo se salvou? Se salvou, e não deveria ter saído. O Vinícius Júnior, enquanto esteve em campo, saiu machucado, jogou bem, certo? Então assim, ó, o Alisson, se não fosse ele, eu dei nota 7 pro Alisson. Se não fosse ele, o Brasil teria tomado 4. Então, assim, ó, individualmente o Brasil ainda teve 3 ou 4 jogadores que acabaram se salvando, mas coletivamente foi uma paçoca. Então as notas ruins pro Renan Lodge, pro Marquinhos, pro Gabriel Magalhães, ele vai repetir hoje, cara. Ele vai repetir hoje, Marquinhos. Eu dei uma cornetada, eu cornetei o senhor, porque o senhor deu nota 1 pro Emerson Royal. O senhor foi bonzinho demais. Tu queria 0. O senhor foi muito bonzinho pro Emerson Royal. Eu me lembro. Meio tava bom, vai. Pois Meio tava bom porque ele entrou em campo. É isso, mas olha só. Capri, nós conversamos no Esporte em Debate depois do jogo contra a Colômbia. Lembra a nossa sugestão de fechar o time? 3 zagueiros, né? Laterais sem subir muito, o meio-campo mais reforçado e 2 atacantes velozes, lembra? Eu acho que seria algo real, seria algo lógico para tu evitar um problema. Ele vai manter o Emerson Royal, que no primeiro erro, no segundo erro dele, vai tomar a vaia da torcida, porque a torcida brasileira também, apesar, né, do elitismo, da fortuna que é o ingresso, tudo, na hora de vaiar não tem classe, né? Pode ser da classe A, da classe E, a vaia é a mesma. Então, não dava para escalar o Emerson Royal. Não dava, cara. Ele mantém o Gabriel Magalhães. Pô, o Bremer é mais zagueiro que o Gabriel Magalhães, cara. O Bremer tá no banco.
Então tem certas coisas que o Diniz chegou no Maracanã, se tu me permite aqui, ó. Aí ele disse assim, ó, entrevistado pela emissora de TV que detém os direitos, ó. As coisas têm acontecido dentro de um processo, até essas derrotas, mas com evolução das relações com os jogadores, eles se sentindo mais adaptados. Ok, isso é bom. Aí ele termina assim com o mundo encantado. Acho que a equipe está conseguindo ter um desempenho considerável. Não. Essa última frase aqui, ela está equivocada. Aí é o mundo encantado do treinador. Só ele está vendo isso. Porque o Brasil, nos 5 jogos que fez até agora, o Brasil fez um grande jogo contra a Bolívia, que trocou o treinador. O Antônio Carlos Zago é o técnico, a Bolívia ganhou do Peru e está empatando com o Uruguai agora. Mas era um time horrível quando começou a eliminatória. Então o Fernando Diniz foi bem com a Bolívia, 4-1. Contra o Peru, o jogo foi, como é que eu posso dizer, modorrento. E o Brasil ganhou no final. O resultado foi melhor do que a atuação. Contra a Venezuela ele gostou, mas a atuação foi fraca, um empate de 1-1. Contra o Uruguai nem se fala. O Brasil teve posse, mas não teve nada, não teve controle, não teve criação, não teve grandes oportunidades, perdeu o jogo. E contra a Colômbia foi aquilo que a gente disse, né? Do meio pra frente, ok. Criou oportunidades, fez um gol com 3 minutos, fez 5 minutos maravilhosos. Mas e coletivamente, defensivamente, toda hora a gente lembrando aqui, ó, não vai dar pra jogar assim. Foi um horror coletivamente. E hoje como é que vai ser? Tô curioso, porque se o Brasil ganhar com esse esquema aberto, com esse 4-2-4, vai ter que fazer uma grande atuação. Do ponto de vista coletivo. Não só do meio pra frente, porque do meio pra frente no Brasil é bom. É bom em termos de rapidez, de intensidade, de toque de bola, de conclusão. É bom, é bom. Mas lá atrás, do meio pra trás, vai deixar só o André marcando. Bruno Guimarães vai cansar com 30 minutos do primeiro tempo. E essa defesa, né, toda espaçada, com Gabriel Magalhães e Marquinhos, sem nenhum entrosamento. O Thiago Silva fez o Marquinhos ter um ciclo espetacular, cara. O Thiago Silva dava muita segurança pro Marquinhos. O Magalhães não tem entrosamento nenhum com o Marquinhos, uma confusão a defesa, bola aérea é um problema. Então vamos aguardar. Tomara que dê tudo certo, mas o Fernando Diniz está apostando tudo no jogo de logo mais, Capri. 20:09, tá lotando o Maracanã, hein? Tá enchendo o Maracanã e a boleirada já tá no gramado aí pro aquecimento. Jogadores da seleção brasileira já estão no aquecimento, já o Gustavo Soler vai trazer mais um destaque do time do Brasil. Mas já dá pra ver aí os goleiros do Brasil trabalhando, os jogadores já iniciam o processo de aquecimento. A bola vai rolar em 50 minutos no Mário Filho Estádio do Maracanã. São 8 horas e 40 minutos, faltam 20 minutos para as 9 horas da noite. No Concentração da Rede Bandeirantes de Rádio, times definidos e escalados aí, Soler. Definidos e escalados, Capri. Vamos lá então, sobe o Brasil aí, escala a seleção brasileira do Fernando Diniz. Confirma aí o que você vem dizendo aí, desde ontem pelo menos. Vai, Soler. Aqui é Brasil! Sem nenhum mistério, o técnico Fernando Diniz comanda a seleção brasileira de 1 no gol Alisson, 2 Emerson Royal, 3 o capitão Marquinhos, 4 Gabriel Magalhães e 15 Carlos Augusto. Meio de campo de 5 André e 8 Bruno Guimarães. No ataque 11 Rafinha, 7 Martinelli, 10 Rodrigo e 9 Gabriel Jesus. No momento que só os goleiros estão aquecendo por aqui e não estão fazendo nenhuma defesa de goleiros. Eles estão trocando passes. Repeteco da seleção brasileira, vai, Soler. Vamos lá, Capri. De 1 Alisson, 2 Emerson Royal, 3 o capitão Marquinhos, 4 Gabriel Magalhães e 15 Carlos Augusto. Meio de campo de 5 André e 8 Bruno Guimarães. No ataque 11 Rafinha, 7 Martinelli, 10 Rodrigo e 9 Gabriel Jesus, que não marca um gol pela seleção brasileira desde o dia 2 de junho de 2022. Aí a seleção brasileira definida e escalada pelo técnico Fernando Diniz, com as novidades aí na lateral esquerda, no ataque também. Vamos ver se surte resultado, efeito prático, as mudanças do Fernando Diniz. Vamos pro outro lado do jogo, outro lado do clássico. A Argentina de Lionel Scaloni. Manda aí, vai, Soler! A atual campeã do mundo, a seleção da Argentina de Lionel Scaloni, vem para o campo de jogo com 23 Dibu Martínez,
2 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi e 3 Tagliafico. Meio de campo de 17 Enzo Fernandes, 20 McAllister e 7 Depou. Lá na frente, 11 Di Maria, 10 o capitão Lionel Messi, completando 180 jogos com a seleção da Argentina, e 22 Lautaro Martínez. Repeteco da Argentina, vai Soler! De 23, Martínez, 2 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi, 3 Tagliafico, meio de campo de 17 Enzo Fernandes, 20 McAllister, 7 Depou e 11 Di Maria. No ataque, 10 o capitão Lionel Messi e 22 Lautaro Martínez. Todo mundo fala do Messi, é natural, é óbvio, né, Pretzel? Mas eu me lembro da final da Copa do Catar há um ano, a decisão entre Argentina e França. O que o Di Maria jogou, meu amigo. Nossa, meu Deus do céu. O Di Maria jogou muito aquela final lá. É um baita jogador. E infindável também. Só que a condição física dele nunca foi das melhores. Não é um cara mais frágil, o Di Maria. Mas o que ele joga é uma monstruosidade, viu, Pretzel? Não, sem dúvida. E foi o grande jogo da carreira dele, né? O Di Maria foi, por exemplo, quando ele jogou no Manchester United, não foi a mesma criança. No Real Madrid, ele foi um jogador importantíssimo. Nunca foi um titular absoluto, mas sempre foi uma espécie de 12º jogador, sim. No United ele não foi a mesma criança, na Juventus, mais ou menos, acho melhor do que pior. Então, na seleção argentina foi o grande jogo dele, realmente. Afinal, ele foi a grande surpresa, lembra, Capri? Porque a gente comentava antes do jogo, quando a gente fez o nosso debate no Concentração antes da final da Copa, a gente não imaginava que o Scaloni entrasse aberto. E ele entrou com 3 atacantes contra a França, não quis nem saber. O Di Maria não tinha presença confirmada como titular. Ele aparece como titular e ele põe o jogo no bolso. Foi um grande nome, realmente. Uma partida espetacular do Di Maria, espetacular mesmo. Diga, Soler. Só para fazer algumas correções, porque a Conmebol divulgou agora a escalação da Argentina, diferente do que a própria Argentina divulgou. E a Conmebol está divulgando a oficial. Lautaro Martínez vai para o banco, Di Maria vai para o banco e também o Tagliafico. Então são 3 alterações na escalação oficial da Conmebol em comparação à escalação da própria Argentina. A Conmebol coloca então Martínez, Molina, Romero, Otamendi e Acunha, camisa número 8, meio de campo com o 17 Enzo Fernandes, 16 Lo Celso, 20 McAllister e fechando o meio de campo 7 Depou e no ataque 10 Messi, 9 Julián Álvares. Esta é a escalação que a Conmebol está divulgando, diferente da escalação que a Argentina divulgou. Bom, saiu Di Maria e entrou o Julián Álvares. O Álvares estava já na inicial, Soler, não, né? Não, estava o Lautaro Martínez. Então, repetindo a escalação da Conmebol. Dibu Martínez, 23 o goleiro, 2 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi e 8 Acunha. Meio de campo com 17 Enzo Fernandes, 7 Depou, 20 McAllister e 16 Lo Celso. No ataque 10 Messi e 9 Julián Álvares. E aí, Pretzel, mudou aí, né? A escalação era uma, mudou, o Di Maria vai pro banco, então. O Di Maria é difícil ele aguentar jogar uma partida 90 minutos, ele vai ser usado no segundo tempo, não é? Mas ele começa com o Julián Álvares, que esse vai dar trabalho, hein? Não, sem dúvida, né? A gente tá agora, na realidade, no meio da temporada europeia, dá pra dizer assim, em mais uma data FIFA, né? Mas estamos no meio das ligas, no final da primeira fase da Champions, da Liga Europa, da Liga Conferência também. Então existe uma preocupação também com lesão, com desgaste de alguns jogadores, né? Mas talvez essa escalação do Scaloni seja reflexo também da má atuação do time na quinta-feira contra o Uruguai, quando ninguém funcionou. O time da Argentina realmente foi engolido pelo esquema do Marcelo Bielsa, muito bem armado, muito bem treinado o time do Uruguai, num contra-ataque absurdo, ganhando o meio de campo e com uma velocidade gigantesca, inclusive com o Ronald Araújo sendo grande destaque do jogo, né? Entrando mais como lateral do que lá atrás como zagueiro. Então foi realmente fantástica a atuação do Uruguai. Talvez por esse reflexo de uma derrota da Argentina para o Uruguai, depois de ter ganho o Mundial e não ter perdido para ninguém, aí pode ter sido isso, uma questão mais técnica, uma novidade do Lionel Scaloni,
E também trocando o Tagliafico pelo Acunha, pelo menos na lateral esquerda. O Acunha é mais marcador, né? É o jogador mais duro, mais físico. O Tagliafico é mais aberto, é mais ala do que realmente um lateral marcador. Lo Celso, esse jogador é super dimensionado. Ele pintou muito bem no Rosário Central, mas nunca convenceu. Já tem 27 anos, né? O cartaz dele é maior do que a bola. Jogou no Betis, hoje está no Tottenham. É um jogador que tem um cartaz gigantesco, mas eu acho um jogador bem comum, dá para dizer assim. E lá na frente o Julian Álvares, esse sim, esse é centroavante, esse é 9, esse é dá para dizer que hoje, por exemplo, em condições normais, ele é uma espécie de 12º jogador, um dos preferidos também do Scaloni para ser um centroavante ou para ser também o primeiro jogador a entrar em campo no caso de uma substituição. Julian Álvares, grande nome do Manchester City, jovem e hoje um grande talento. Esse jogador é bem interessante com 23 anos. Vamos ver como é que vai ser a formatação do time, mas ele preenche o meio de campo. McAllister, Depou, Enzo Fernandes e o Lo Celso. E avança o Messi. Vai deixar o Messi mais solto, vai povoar o meio de campo, e aí que me preocupa o time do Brasil, e vai jogar com o Álvares na frente. Vamos ver como é que vai ser a postura tática da Argentina, mas pelo cenário e pela escalação, me parece que vai ser esse tipo de esquema, meu caro Capri. E tomara que o Lionel Scaloni não tenha visto o videotape do jogo do Brasil contra a Colômbia e tenha acompanhado o desempenho do Emerson Royal. Se ele viu o que o Emerson Royal fez contra a Colômbia, ele vai meter jogo. Qualquer um que ele bota lá nas costas do Emerson Royal vai deitar e rolar. E aí ele vai já abrir a Avenida Emerson Royal no Maracanã. Tomara, viu? Tomara que ele não tenha visto o videotape, porque Emerson Royal, meu Deus... Eu não vi um jogo desse rapaz ainda com a camisa da seleção brasileira que justificasse a titularidade dele. Nenhum jogo, nenhum. Aliás, com o Tite ele foi expulso, né? Criou problema pro Tite também. Sim, no jogo contra o Equador, lembra? Lá foi 0-0 o jogo, o Brasil tava dominando e aí ele é expulso. Ele é expulso, o Brasil fica com 10 e aí o jogo se complica. Pois, ô Milhões, confirma pra mim esse jogo Equador e Brasil na eliminatória. No Equador, não sei se o Brasil perdeu ou se foi empate 0-0, mas... O Brasil estava dominando o jogo, o Emerson empatou porque o Brasil não perdeu nenhum jogo na última eliminatória. É verdade, terminou invicto. Muito obrigado, Soler. Então a memória me traiu aqui. Então o Emerson Royal acabou sendo expulso e o Tite não perdoou, tanto é que não convocou mais. Preferiu ter uma improvisação na lateral direita com o Militão. Aliás, para quem não lembra, viu? A defesa do Brasil contra a Croácia nas quartas de final foi Alisson, Militão como lateral direito, Marquinhos, Thiago Silva e Danilo como lateral esquerdo, hein, Capri? Quem diria, hein? Depois de um ciclo inteiro de 200 observações, o Brasil teve 2 laterais improvisados num jogo decisivo. É isso aí, é isso mesmo. Vamos esperar, vamos aguardar aí, porque o Maracanã tá enchendo, é o grande palco, é o palco desse jogaço de bola entre Brasil e Argentina. E eu fico só imaginando o jogo da volta, não é? Vai ter o jogo da volta. Provavelmente que agora a Bomboneira foi interditada depois do jogo da Argentina contra o Uruguai. Tinha muito mais gente na Bomboneira do que a capacidade permitida. Esse jogo Argentina e Brasil, jogo da volta, do retorno das eliminatórias, vai ser no novo Monumental de Nunes. Tem uma capacidade muito maior e é o Maracanã deles lá, não é? O grande estádio da Argentina em tamanho, né? Porque também nessa coisa da mística, a Bomboneira é outro estádio gigante, mas a capacidade da nova arena do River Plate certamente será o palco do jogo da volta lá em Buenos Aires, quando Brasil e Argentina e Brasil farão o jogo do retorno do segundo turno das eliminatórias sul-americanas. São 8h51. Placar do jogo das eliminatórias aí, vamos dar uma passadinha aí. E aproveita também, Bruno Migliozzi, e com as seleções classificadas para a UEFA Euro 2024. Tivemos hoje mais uma rodada, times definidos. Confirma pra gente aí quem é que já está garantido na Euro do ano que vem, Bruno. Vamos lá, Capri, atualizando porque temos gol nas partidas que começaram às 8h30 da noite. A seleção do Equador abriu o placar contra o Chile. Ángel Mena fez 1-0 aos 20 minutos e o Uruguai está vencendo a Bolívia também, placar de 1-0, gol de Darwin Núñez. A Colômbia segue batendo o Paraguai, outro placar de 1-0. Hoje, Capri, mais cedo tivemos mais seleções garantindo vaga para a Eurocopa. Casos de Holanda, que venceu o Gibraltar por 6-0. A França já classificada empatou com a Grécia 2-2. A Grécia acabou ficando de fora nesse grupo. Passam França e Holanda.
Holanda. A Croácia também garantiu classificação após vencer a Armênia, placar de 1-0. Com isso, temos todas as seleções classificadas para esse duelo, claro, considerando que ainda temos vagas de repescagem que serão disputadas na sequência. O pote 1 da próxima Eurocopa tem Alemanha, Portugal, França, Espanha, Bélgica e Inglaterra. No pote 2, Hungria, Turquia, Dinamarca, Albânia de Silvinho se classificou, além de Romênia e Áustria. No pote 3, Holanda, Escócia, Eslovênia, Eslováquia, República Tcheca e Croácia. Pote 4 tem Itália, Sérvia, Suíça e 3 vagas que serão disputadas ainda na repescagem. E essa repescagem é definida com base na campanha da Liga das Nações. Então, ainda temos alguns países aí que sonham com essa vaga na próxima Eurocopa. Capri? Que curiosidade, muito bom, hein, Capri? Se a gente... Curiosidade, a Itália está no pote 4. A Itália é a atual campeã da Euro. Ela está no pote 4. Então a Itália a gente pode ter um grupo da morte aí, mais uma vez, na primeira fase da Eurocopa. Sim, agora... Se a gente reclama aqui da seleção brasileira, né? Reclamamos com razão, porque o time tá mais ou menos meia boca. E a Alemanha, hein? E a Alemanha, gente? Que não ganha de mais ninguém, só dá vexame. É derrota atrás de derrota. A poderosa Alemanha, que será a sede da Euro no ano que vem, só tá classificado porque é sede, né? Porque se fosse no campo... A Alemanha não ia se classificar não, Pretzel. Então, tá feia tem um coisa. bicho papão a menos aí no futebol mundial, viu? Perdeu para a Áustria hoje 2-0. Aliás, são 6 derrotas no ano. A pior retrospecto da história da Alemanha. Mudou o treinador, né? E me parece que os jogadores eles andam derrubando técnico à vontade, né? Derrubaram o Hans Flick depois da Copa. E agora assumiu o jovem, Julian Nagelsmann, que está tentando agora acertar o ciclo, né? E aí, o que me chama a atenção... E isso o Hans Flick falou logo depois da Copa do Catar, a Alemanha perdeu o seu senso defensivo. A Alemanha perdeu o seu pragmatismo defensivo. Olha que observação interessante. Sim. A Alemanha sempre era muito talentosa do meio para frente, com defesas muito fortes. E com grandes jogadores também, sem nenhum problema. Beckenbauer era volante no Bayern, mas virou um líbero, um zagueiro, um dos maiores da história. Mas aí, cara, a Alemanha agora sofre de um problema defensivo, porque ele disse o Hans Flick, que todos os zagueiros que jogam na Alemanha, os alemães hoje, eles querem atacar, eles não querem defender. Olha que curiosidade, né? Olha que curiosidade. Você tá me cortando porque o tempo urge. Um abraço. Sim, o tempo urge. O senhor tá falando muito hoje. O senhor conteúdo, já falou cara. Muito hoje. O Concentração tinha que começar às 6 horas hoje, cara. Vamos pro intervalo. Conteúdo é o intervalo. O intervalo é conteúdo de qualidade. Vamos pro intervalo, mas eu quero o Ulisses Costa aí. Vai, Ulisses, solta a voz aí. Precisamos do teu gol hoje, Ulisses. Vai, Ulisses. Ulisses Costa! Escorou Neymar, boa bola, cruzamento pro Richarlison, passa pra todo mundo, mas vem Rafinha, evita a saída, ganha pra seleção brasileira. Que bola do Rafinha pro Rodrigo, girou, vai pintar mais um, bateu, Neymar! Toda a seleção vai pra cima dele pra cumprimentá-lo. O Brasil faz o 4º gol do jogo. Na jogada pelo meio de campo, Bruno Guimarães soltou na esquerda, cruzamento vem pra dentro da grande área. A zaga tentou tirar, sobrou pra Rafinha, que tá jogando demais o Rafinha. Rede Bandeirantes de Rádio. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Você ama o seu carro como ama seu time do coração? Então seu lugar é na Arsenal Car, um dos maiores portais de peças e acessórios automotivos do país. Lá você encontra mais de 30 mil itens para diversos modelos e marcas, nacionais ou importadas. E o time da Arsenal Car garante excelente atendimento, as melhores opções de produtos, entrega rápida e preço imbatível. Acesse arsenalcar.com.br ou ligue 0800 277 3625. Fábio Mitidieri, governador de Sergipe. Vivemos um novo momento que exige de nós ainda mais empenho e determinação para melhorar a vida das pessoas. Seja em Sergipe, meu estado, ou em qualquer parte do Brasil, trabalhamos para garantir saúde, educação,
segurança e emprego digno para todos, além de enfrentar a fome, botando comida no prato de quem mais precisa. Essa é a política que acreditamos que nos une. CM Capital, a maior corretora independente de investimentos do Brasil, é a escolha perfeita para investidores e traders que valorizam estabilidade e atendimento humanizado. Com 25 anos de experiência e excelência, nossa assessoria especializada está pronta para ajudar a potencializar seu capital. Abra sua conta gratuitamente em cmcapital.com.br. CM Capital, sua parceira de sucesso nos investimentos. PSD! Ratinho Júnior, governador do Paraná. Para fazer a nova política é preciso atitude, velocidade e eficiência para fazer bem ao povo. É preciso do método PSD. Com ele, o PSD tirou grandes obras do papel. Fizemos no Paraná a 4ª maior economia do país. Um estado referência em sustentabilidade, transparência e com a melhor educação do Brasil. É o método PSD, o jeito de fazer mais, melhor e mais rápido. PSD! O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento, informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011 2188 9000 ou pelo site braspress.com. Olá, sou Rodrigo Pacheco, presidente do Senado. Uma honra para mim ocupar cargo de tamanha relevância no parlamento e representar o PSD. É também uma enorme responsabilidade. Afinal, liderar é fazer escolhas para todos, não apenas para esse ou para aquele grupo. Os desafios são muitos e vamos superá-los com a união dos brasileiros e brasileiras. Com trabalho sério, respeito às diferenças e muito diálogo, teremos um país mais justo para todas as famílias. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo o arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já o UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. Eduardo Bright, prefeito de São Luís. Governar é cuidar das pessoas. E na pandemia, São Luís foi referência, salvando vidas com a vacinação. Ainda na saúde, estamos implantando as clínicas da família para atender quem mais precisa. Na educação, estamos investindo no ensino de tempo integral e estamos gerando emprego com muitas obras e atração de novas empresas para São Luís. Venha para o PSD, trabalhando sempre pelo Brasil. Você está na Bandeirantes em Concentração. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Terminou Concentração, vem aí a Jornada Esportiva Bandeirantes, vem aí ele, Ulisses Costa, e um show de transmissão para esse jogaço de bola entre Brasil e Argentina. Eu volto daqui a pouquinho no intervalo do jogo e depois de Brasil e Argentina no apito final, o melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Muito obrigado pela audiência, pela companhia de todos vocês, sigam conosco aqui, porque a bola vai rolar e quando a bola rola, o microfone Bandeirantes registra a história do futebol brasileiro. É assim há 86 anos e vai continuar sendo. Bom jogo a todos vocês, ótimas emoções. Vai Brasil e até já! Termina aqui Concentração na Rádio Bandeirantes. Oferecimento SOS Peças Arsenal Car. Arsenal Car, tudo para o seu carro bem mais perto de você. Futebol! Seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, a minha maior alegria é curtir o futebol. Com o rádio ligado na Bandeirantes, eu entro com meu time no gramado. Tô ligado
Vem aí, mais uma jornada esportiva Bandeirantes. Em nome de Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Em São Paulo, ligue 2188-9000. Nakata, quer tudo azul no seu caminho? Exija Nakata. Por quê? Porque é Nakata. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. CM Capital, a corretora independente que mais cresce no Brasil. Abra sua conta grátis. cmcapital.com.br/bandeirantes. Descontou no Tenda Atacado, baixe o app que baixa o preço na loja. Fios e cabos elétricos CIO, conectada com o futuro. 99, quem dirige com a 99 conta com dias cheios de corridas. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E Estrela Bet, o brilho não para. Jornada Esportiva Bandeirantes. Um abraço, boa noite para você, torcedor ouvinte do Brasil. Ulisses Costa. O futebol da Bandeirantes entra em campo a partir de agora, torcedor brasileiro. Ricardo Capriotti comandou até agora o intervalo Bandeirantes para você. E a partir de agora, tudo de Brasil e Argentina. Você vai conferir eliminatórias Copa do Mundo Maracanã, Rio de Janeiro, sexta rodada. De 18 rodadas que teremos até a Copa do Mundo de 2026 no México, Canadá e Estados Unidos. Brasil e Argentina vão jogar aqui em Maracanã, Rio de Janeiro. Temperatura de verão já aqui no Rio. Muito sol durante o dia, muito calor. À noite um pouco mais ameno calor, mas ainda uma noite quente de terça-feira aqui no Maracanã do Rio de Janeiro. O microfone da Bandeirantes em campo, torcedor brasileiro, para trazer a emoção desse jogo para você. O Brasil precisa da vitória. Vem de uma derrota para a Colômbia de virada por 2-1. A Argentina jogando em La Bombonera perdeu para o time do Uruguai por 2-0. As seleções em busca de uma vitória importantíssima nesse momento das eliminatórias, para se firmarem, porque nós teremos jogos das eliminatórias agora só o ano que vem, em setembro. Antes do ano que vem, em setembro, a seleção brasileira terá amistosos, mas oficialmente a seleção brasileira terá a Copa América. E você vai acompanhar tudo no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. O microfone da Bandeirantes traz o destaque primeiro aqui no Maracanã, para falar do campo de jogo, para destacar a seleção brasileira, a seleção de Diniz, que vem bem desfalcadas para esse jogo. Mais uma vez, você cansado de saber, o Soler trouxe durante todo o dia a ausência de Neymar e de Vini Júnior. Mas o Brasil vem para o campo de jogo no Maracanã, que aos poucos vai tomando formato de rotação total para esse jogão de bola, para esse jogo de Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo 2026. E aí, Soler, e a seleção brasileira para o jogo. Um abraço para você, boa noite. Tudo bom, Ulisses? Boa noite para você e para todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, até destacando isso que você falou dos desfalques da seleção brasileira, além de Neymar e Vinícius Júnior, que acabou se machucando na partida contra a Colômbia. O técnico Fernando Diniz também, nesta convocatória para estas duas datas FIFA, precisou cortar o goleiro Ederson com uma lesão no pé, e ao todo ele não conta com Ederson, Danilo, Militão, Wanderson, Caio Henrique, Casemiro, Neymar e o próprio Vinícius Júnior, todos lesionados, além de Lucas Paquetá, jogador que ontem, na entrevista coletiva, o técnico Fernando Diniz citou em vários momentos. Mas hoje a CBF não quer contar com o Lucas Paquetá, porque ainda não há um resultado das investigações
da FA na Inglaterra com relação à possibilidade do Lucas Paquetá ter participado de apostas irregulares. Então, enquanto não sai a sentença do Lucas Paquetá, a seleção brasileira não quer convocar o jogador que atualmente pertence ao West Ham da Inglaterra. Para o jogo de hoje, 2 alterações em comparação à partida contra a equipe da Colômbia, a derrota de virada em Barranquilha. Renan Lodge sai do time por opção técnica do Fernando Diniz e no seu lugar, Carlos Augusto, jogador da Inter de Milão, vem para a lateral esquerda. Vinícius Júnior machucado e já na Espanha dá vaga para Gabriel Jesus, jogador que retornou de lesão, exatamente curado durante a preparação da seleção brasileira na Granja Comari. Em comparação, Liz, ao último jogo de Brasil e Argentina aqui no Maracanã, o Brasil tem apenas 2 jogadores que foram titulares naquela partida e derrota na final da Copa América: Emerson Royal e o zagueiro Marquinhos. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. O destaque da seleção da Argentina, diz aí Soler. Em comparação à seleção brasileira nessa final de Copa América em 2021 aqui no Maracanã, a Argentina tem 7 remanescentes no seu time titular. Ou seja, o Brasil só tem 2, a Argentina tem 7 de 11 titulares. Goleiro Dibu Martínez, os zagueiros Romero, Otamendi, o lateral esquerdo Acunha, os meias Depou e Lo Celso e o capitão, craque Lionel Messi. O Messi que, por sinal, hoje, Ulisses, pode fazer o seu último jogo em território brasileiro, já que até o presente momento não existe uma outra data para Brasil e Argentina se enfrentarem no nosso território, e o Messi hoje completará a sua partida de número 180 vestindo o manto albiceleste da Argentina. É o futebol Bandeirantes, atual campeão do mundo em campo, com Lionel Messi, 8 vezes eleito o melhor jogador do futebol do mundo. O microfone da Bandeirantes traz Brasil e Argentina. E a gente ouvia muito aos redores aqui no Maracanã, na chegada do Rio de Janeiro, torcedor brasileiro falando: sim, vou lá torcer para a seleção brasileira. Mas a molecada queria ver quem, hein, Solera? Todo mundo quer ver Lionel Messi, o craque do planeta bola, o homem que já venceu 8 vezes o prêmio de melhor jogador do mundo. Ele que completará hoje sua partida número 1047 em toda a carreira como jogador profissional. 821 gols marcados, 399 assistências pela Argentina. Será o jogo de número 180. Ele tem 106 gols e 56 assistências pelo seu país, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro, você ligado no microfone de maior tradição do rádio do Brasil. A bola vai rolar já já. Tem Brasil, tem Argentina. Solera, mais uma da seleção brasileira, diz aí, Solera. Vamos lá, Ulisses, destacando mais da seleção brasileira, trazendo os números deste confronto entre Brasil e Argentina. Esta será na contagem brasileira, e aí, né, a contagem brasileira é diferente da contagem argentina, a partida número 110 entre Brasil e Argentina. A seleção brasileira tem 43 vitórias contra 40 da Argentina e outros 26 empates. Na contagem da Argentina, este será o jogo número 105. E aí a Argentina coloca que os 2 países estão empatados com 39 vitórias e outros 26 empates. No retrospecto em eliminatórias para a Copa do Mundo, são 9 jogos, 4 vitórias do Brasil, 3 empates e 2 vitórias da Argentina. No Maracanã, este será o 13º jogo em 12 partidas, 7 vitórias do Brasil, 2 empates e 3 vitórias da Argentina. Vale destacar, a última vez que o Brasil venceu a Argentina jogando aqui no Maracanã foi na Copa América de 1989, com gols de Bebeto e Romário. De lá para cá, apenas 2 jogos no Maracanã, com 2 vitórias da Argentina, no amistoso em 1998 e na Copa América de 2021. É futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. Brasil e Argentina vão jogar. Análise, a opinião Bandeirantes é dele, Alexandre Pretzel. Um abraço pra você, boa noite, Pretzel. Prazer imenso, Ulisses. Um abraço pra ti, pra toda a nossa equipe. Tô esperando um Brasil mais ligado, um Brasil mais coletivo, um Brasil mais forte depois da decepção da quinta-feira, quando o time foi derrotado pela Colômbia. Então o Brasil vai com o seu esquema de 4-2-4, porque no papel é isso mesmo. Vamos ver como é que vai ser sem a bola. Com a bola o time do Brasil é talentoso, tem condição de chegar à frente, de criar oportunidades e de vazar o time da Argentina. Sem a bola eu quero ver
já que contra a Colômbia, o time mais fraco que a Argentina, a situação foi bastante complicada do ponto de vista defensivo brasileiro. Na Argentina, o Lionel Scaloni troca 2 jogadores em relação ao time, na realidade 3, em relação ao time que perdeu para o Uruguai. Tagliafico sai, entra o Acunha na lateral esquerda. E aí sai também saem Lautaro Martins e Di Maria e entram Lo Celso e Julián Álvares. Me parece que ele vai preencher o meio de campo. Deve ter visto o videotape do jogo entre Brasil e Colômbia. Coloca o meio de campo mais reforçado, libera o Messi e fica com o centroavante não tão fixo na área, um centroavante móvel como é o Julián Álvares, para tentar prejudicar a defesa brasileira. Promessa de um grande jogo, como sempre é, Brasil e Argentina, mas evidentemente, apesar do Maracanã, apesar de todo o ambiente jogando no Brasil, a Argentina há muito tempo que eu não via chegar ao Brasil favorita como é hoje, meu caro Ulisses Costa. Futebol da Bandeirantes. Você acha que o Brasil não tinha que ter um meio de campo de mais criação, caso do Veiga? Sem dúvida, concordo plenamente. Aliás, eu imaginava, o Fernando Diniz ele não é um adepto do 3-5-2, mas eu imaginava que ele fosse escalar 3 zagueiros, ou pelo menos ele tirou o Renan Lodge e colocou o Carlos Augusto, que é um lateral muito mais defensivo, mais marcador do que realmente um apoiador. Ele poderia ter feito a mesma coisa com o Emerson. Mas ele não tem um substituto. Coloca o Douglas Luiz, que é volante por ali, não tem nenhum problema. Jogador que sabe marcar e jogar também. Marca melhor que o Emerson Royal, não tem problema nenhum. E no meio de campo, ele poderia jogar com o André, o Bruno Guimarães e o Veiga, e lá na frente com 3 atacantes ou com 2, entrando um terceiro zagueiro, no caso o Bremer. Achei que o Diniz foi muito simplista ao dizer que o Brasil não foi mal coletivamente contra a Colômbia. Chegou a dizer, nós criamos bastante. É verdade que o Brasil poderia ter matado o jogo, eu falei sobre isso, mas ao mesmo tempo o Brasil sofreu muito mais do que todo mundo esperava. Se o jogo terminasse na quinta-feira passada, vamos lá, 4-3 para a Colômbia, seria um exagero? Não seria um exagero, porque o Brasil também deu muito espaço para a Colômbia. Então, a Argentina, que é mais técnica, é mais coletiva e tem um time mais entrosado que a Colômbia, atual campeã do mundo, o que faz o Scaloni? Preenche o meio de campo. E pode ser um problema para o Brasil. Concordo plenamente contigo, Ulisses. Eu esperava um time, não um time retrancado, não é isso, um time mais equilibrado, um time mais forte defensivamente do que a formação que vai entrar daqui a pouco. Estava conversando com o Soler aqui, uma coisa interessante, né, Soler? O Diniz já jogou de várias maneiras, com 3 zagueiros, com 2 zagueiros, no 3-5-2, essas coisas todas. E de repente ele mudou também no momento da sua carreira, né? Ele como treinador do Audax, pro Atlético Paranaense, pro Fluminense, né? São Paulo, enfim, que passou. Desde que ele começou a tomar pau no Atlético Paranaense e foi mandado embora, nunca mais ele jogou com o sistema de 3 zagueiros, mas no Audax ele jogava num 3-4-3, que era o André Castro, que era lateral direito, o Francis, volante, e o Velica, que era meio campista. Esses eram os 3 zagueiros do Diniz no vice-campeonato do Audax no Paulistão de 2016 para o Santos. E eu vou dizer uma coisa pra você. Pois não, eu lembro desse time do Audax, que era um time sem peso, né? Jogadores totalmente desconhecidos. E foi a última vez que eu, pelo menos, fiquei impactado por um treinador brasileiro, que foi o ano de 2015 e 2016 com o Fernando Diniz. Mas ao mesmo tempo a gente perguntava pra ele, né, Soler e Ulisses, num time grande você vai jogar assim? Ele dizia, eu vou ver, mas não haverá problema nenhum. E ele só conseguiu jogar assim no Atlético Paranaense. Depois ele teve que mudar, porque ele não aguentou. Então, jogar com jogadores que não tem peso, num time que não tem a pressão, como foi o caso do Audax, apesar do brilhantismo do trabalho do Diniz, goleando o São Paulo, eliminando o Corinthians, fazendo uma final de Paulista espetacular contra o Santos, jogando melhor que o Santos, apesar de perder o título, tudo isso é verdade. Evidentemente que quando ele passasse para times grandes, ele teria que mudar como ele mudou. E na seleção brasileira não teria problema nenhum jogar de uma forma defensiva contra a Argentina no Maracanã. Problema nenhum. Acho que hoje, se ele fechasse o time, até acho que ele receberia apoio da opinião pública, depois do que foi o péssimo jogo contra a Colômbia e também contra o Uruguai. Muito bem, mas o que chama a atenção é que ele demorou muito para mexer no time, cara. Ele perdeu o Vinícius Júnior por lesão e depois ele botou o João Pedro, lembra? A gente imaginava que ele poderia botar um jogador de meio, já está ganhando o jogo contra a Colômbia. Já estava 1-0 quando ele perdeu o Vinícius Júnior. Vai botar um jogador de meio para reforçar o meio? Não, ele botou um atacante. Então assim, tem certas convicções que ele não abre mão. Ele prefere de repente morrer abraçado com as suas convicções, mesmo de uma forma equivocada. E aos olhos dele,
algo que não está dando certo, do que realmente ele fazer uma mudança. Ele poderia ter posto, por exemplo, e a gente falou sobre isso na quinta, o Joelinton, que é um jogador mais de meio que poderia preencher o meio de campo contra a Colômbia. Não, ele botou o João Pedro, ficou com o meio todo espaçado, todo aberto, e de um jogador que estava estreando na seleção brasileira. Nada contra o menino, mas não era o momento para ele. Então até nisso, já aconteceu isso no Santos, aconteceu no Vasco mesmo, com poucas partidas, aconteceu no próprio São Paulo. Em determinado momento ele morre abraçado com as suas convicções, onde não tem jogadores compatíveis com elas. Algo que ele precisa de tempo para trabalhar, como ele está fazendo agora, brilhantemente, pelo menos na minha opinião, no caso do Fluminense. Ulisses, deu para perceber na hora que o Pretzel estava falando, o sonsaço Bandeirantes ao fundo. Olha o Emerson Royal vaiado agora pelo estádio do Maracanã. Deu para ouvir na escalação da Argentina vaias para todos os jogadores da Argentina. É o locutor for 10, Lionel Messi. É o estádio inteiro, Pretzel, levantou e bateu palma pro homem, porque aí não tem o que fazer, né? Você pode vaiar o Di Maria, pode vaiar o Romero, mas quando é o Messi você bate palma, né? É a reverência, né, que a gente tem que fazer para esse jogador, simplesmente. Agora o André sendo vaiado, que é normal, né? Aí deve ter muito flamenguista, vascaíno e Botafogo, né? Os fluminenses gritaram, o resto vaiou. Martinelli. Ó, a seleção sendo vaiada inteira, hein? Rodrigo não, Rodrigo aplaudido. Gabriel Jesus. Vaiado. Gabriel Jesus. E o Diniz. Uma vaia enorme. Brasil e Argentina já. Em algum momento eu senti que eu tava em La Bombonera na Argentina. Eu falei, cara, eu não tô no Maracanã. Porque só tocava música em castelhano. Reggaeton. O locutor falando em castelhano. Quer dizer, do estádio. Negócio bem maluco aqui no Maracanã, viu? Dizer um negócio pra você. Futebol Bandeirantes em campo, torcedor ouvinte no Brasil. Pois torcida não, do Fluminense depois do misto de vaias para o técnico Fernando Diniz. Dá pra ver aqui torcedor do Fluminense ao nosso lado, com a camisa do Flu, levantando e gritando, é campeão para o técnico Fernando Diniz. É o futebol da Bandeirantes, o destaque agora da Bandeirantes, do jornalismo, Luiz Henrique Lô, diz aí. Olha os flamenguistas gritando, é tricampeão, falando da Libertadores. Alô, Lô. Oi Ulisses, boa noite para você e para todos. Boa notícia que vem do Oriente Médio. Israel e Hamas podem anunciar a qualquer momento um acordo para a libertação de reféns. A negociação é intermediada pelos governos do Catar e dos Estados Unidos e envolve a liberação de 50 dos 240 sequestrados pelo grupo terrorista, em troca de 150 prisioneiros palestinos, além de um cessar-fogo de 5 dias por parte de Israel. Durante essa pausa temporária, haverá também um aumento na entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza, 300 caminhões por dia. Um acordo de paz, no entanto, ainda está longe, mas em 46 dias de guerra, esse é considerado o avanço mais importante até agora. Ulisses. Obrigado, Lu, trazendo as informações do jornalismo Bandeirantes, QG Bandeirantes de Esportes, Bruno Milhose, boa noite. Fala Ulisses, boa noite pra você, pro amigo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Tem bola rolando pelas eliminatórias nesse momento e temos nova liderança. O Uruguai, que tá vencendo a Bolívia, placar de 2-0, assume a ponta das eliminatórias com 13 pontos. E a seleção equatoriana, que tá vencendo o Chile por 1-0, não só chega a 8 pontos, como ultrapassa o Brasil nesse momento. Por isso, atualizando a situação de tabela, temos Uruguai liderando com 13, a Argentina é a segunda com 12 também para a Colômbia, que vence o Paraguai por 1-0, depois Venezuela com 8 é a quarta colocada, o Equador é o quinto também com 8, Brasil na sexta posição com 7 pontos, seguido de Paraguai com 5, Chile com 5, Bolívia com 3 pontos e o Peru com apenas um pontinho. Inclusive mais tarde às 11 horas da noite tem Peru e Venezuela para fechar o dia de jogos das eliminatórias da América do Sul. Destaque também para os jogos da Eurocopa, porque tivemos a Croácia garantindo a classificação para a próxima Euro contra a Armênia, placar de 1-0. Outros jogos importantes, 2-2 entre Grécia e França, e a Holanda que venceu o Gibraltar por 6-0. Os destaques dessa terça-feira de futebol internacional, Ulisses. É o futebol da Bandeirantes em campo para Brasil e Argentina. Aqui em Maracanã, Rio de Janeiro, a bola vai rolar já para você. Voltamos em instantes escalando as seleções para você. Futebol é com a Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio.
O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os fortaços. Cimento CSN, o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar nas compras da sua casa ou comércio. O lance do Tenda é atacar com um show de preços baixos e garantir muita qualidade no açougue, no hortifruti e em todos os produtos. Compre também pelo site tendaatacado.com.br. Escolha a opção de retirada ou delivery, de acordo com sua região. Tenda é o atacado que todas as torcidas adoram. Tá na sua vida, tá no Tenda. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. E se ao invés de você gastar, você colocasse o dinheiro para trabalhar por você, na CM Capital você conta com uma série de opções de investimentos. Com certeza vai encontrar um perfeito para você. E mais, na Black Week da CM temos produtos com rendimentos imperdíveis. São títulos de médio e longo prazo e também com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Abra sua conta gratuitamente no site cmcapital.com.br. Mas corre, porque é só até o dia 24 de novembro. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda a parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. Eliminatórias Copa do Mundo Maraca, Rio de Janeiro. A bola vai rolar para Brasil e Argentina daqui a pouquinho para você, torcedor do Brasil. Escalando as seleções, começando com o Brasil, manda pro ar, Soler. Aqui é Brasil! A seleção brasileira do técnico Fernando Diniz no momento
que tem briga, confusão nas arquibancadas, a polícia descendo marreto pra cima da torcida da Argentina. Parabéns ao animal que conseguiu colocar a torcida da Argentina no meio da torcida do Brasil. E agora, confusão armada por aqui, polícia sentando o porrete pra cima dos torcedores da Argentina. A seleção brasileira definida e escalada pelo técnico Fernando Diniz, com 1 no gol, Alisson, 2, Emerson Royal, 3, o capitão Marquinhos, 4, Gabriel Magalhães e 15, Carlos Augusto. Meio de campo de 5, André e 8, Bruno Guimarães. No ataque, 11, Rafinha, 7, Martinelli, 10, Rodrigo e 9, Gabriel Jesus. O banco de 12, Lucas Perry, 23, Bento, meia dúzia, Renan Lodge, 13, Nino, 14, Bremer, 16, Douglas, Luiz, 17, PP, 18, Joelinton, 19, Paulinho, 20, Rafael Veiga, 21, Hendrick e 22, João Pedro. E nesse momento, os jogadores da Argentina ficam olhando a confusão com a torcida da Argentina para não começar o jogo. Tá ali o Messi apontando, tipo, não tô entendendo o que tá acontecendo. E os policiais continuam a descer a marreta nos torcedores da Argentina. E nesse momento, os jogadores da seleção da Argentina estão indo para lá onde está acontecendo a confusão. Jogadores da Argentina abandonam totalmente a questão do jogo e estão indo lá ver o que está acontecendo com a torcida da Argentina, que tenta invadir o gramado porque ela foi pressionada, pancada pela polícia do Rio de Janeiro. Os caras estão descendo a porrada. Jogadores reservas, jogadores da seleção brasileira indo lá, da seleção da Argentina, indo lá. O Marquinhos está lá como capitão do Brasil, indo lá para pedir para parar. E os jogadores da seleção da Argentina ameaçando também para cima dos policiais ali. Realmente uma confusão lamentável formada aqui pela polícia do Rio de Janeiro. Eu não sou favorável à divisão de torcida. Para mim tem que ser tudo misturado. Quando começou a separar, apareceram as gangues. Eu sou do tempo de ir em estádio de futebol, era tudo misturado. Mas quando começaram a se separar, começaram a criar gangues, a criar facções dentro das torcidas. Nesse momento, jogadores da Argentina abandonam o campo de jogo e vão lá junto à sua torcida para defender os seus torcedores. Esse é o clima aqui no Maracanã. Escale a Argentina aí, Solera. Vamos lá, Ulisses, no momento que muita gente, mas muita gente mesmo também salta das arquibancadas para o campo de jogo para se proteger da ação policial que continua batendo nos torcedores da Argentina. Então tem muitos brasileiros e argentinos pulando da arquibancada para o gramado. A seleção argentina do técnico Lionel Scaloni vem para o campo de jogo com 23 o goleiro Martínez, 2 Molina, 13 Romero, 19 Otamendi e 8 Acunha. Meio de campo de 17 Enzo Fernandes, 20 McAllister, 7 Depou e 16 Lo Celso. No ataque, 10 Lionel Messi completando 180 jogos com a camisa da Argentina e 9 Julián Álvares. E o banco? De 1 Armani, 12 Musso, 3 Talhafico, 14 Montiel, 5 Leandro Paredes, meia dúzia Petzela, 11 Di Maria, 14 Palácios, 15 Nico Gonzalez, 18 Guido Rodrigues, 21 Ocampos e 22 Lautaro Martínez. É impressionante a arbitragem do jogo. Arbitragem chilena de Piero Mazzo, dono do apito. Assistente número 1, Cláudio Urruit. O número 2 é Miguel Rocha, o quarto árbitro Felipe Gonzalez e no VAR Juan Lara. Muito bem, então, e continua a confusão. Alguns torcedores da Argentina arrancaram algumas cadeiras, começam a jogar na polícia. Realmente eles tentam revidar. E o jogo não começa aqui no Maracanã por causa disso. Os torcedores e jogadores da seleção da Argentina estão ali parados, ó, cadeiras voando no Maracanã, os torcedores jogando para cima dos policiais. Os torcedores estão jogando para cima dos policiais que vão afastando nesse momento. É uma maneira que os torcedores encontraram de se defender. Precisa saber, eu estou relatando o que eu estou vendo. Eu não sei o que ocasionou o início dessa confusão aqui no Maracanã. E a seleção inteira, até o banco de reserva, seu treinador da Argentina, vão lá para ficar ao lado da sua torcida. Somente a seleção brasileira no campo de jogo.
Nesse momento o Alisson vai ali falar com a torcida brasileira. Alguns jogadores brasileiros, Marquinhos e Alisson ali pedindo para parar. A polícia continua posicionada. Existe um clarão onde estava concentrada a torcida da Argentina, que foi espremida junto à torcida brasileira. E os jogadores da seleção da Argentina continuam ali. E os policiais continuam ali também. Muita gente pedindo para ter calma, paciência, mas a confusão realmente é muito grande. Precisa se entender o que aconteceu. Alexandre Pretzel. Eu tô vendo tudo aqui e aí é o seguinte, ó. Eu compreendo o nacionalismo dos jogadores da Argentina, que começaram a olhar para o que estava acontecendo e foram lá para acompanhar. Só que também não adianta eles quererem subir a muradinha e ficarem insuflando alguns torcedores, como 2 ou 3 jogadores. Acho que um deles foi o Lautaro Martinez, que subiu ali na bancada e começou a xingar os policiais. Isso não é papel deles também. Eu não sei se a polícia está certa ou está errada. As imagens que aparecem aqui é o seguinte: um torcedor, certo, foi combatido pela polícia brasileira. As imagens mostram isso. E aí outros torcedores da Argentina foram para cima da polícia contra essa prisão. E aí, cara, a polícia tentou se defender. E agora a situação está ficando cada vez pior. A gente está vendo agora a polícia baixando o sarrafo, né, empurrando a torcida argentina. E os jogadores, alguns jogadores ali na muradinha, tentando também xingar a polícia. Isso não é papel deles, é claro, apesar do nacionalismo que a gente está vendo isso. É o seguinte, a gente não viu a causa do que aconteceu. Agora, a polícia ela tem que ser, teoricamente, respeitada na sua atitude. Se ela está certa ou não, aí os órgãos públicos é que tem que julgar. Agora, os jogadores argentinos, e eles adoram isso, adoram que eu digo que eles são nacionalistas mesmo. Eles fecham com a torcida fecha com eles. Já arrumaram a confusão, o clima já ficou péssimo para o início do jogo. E só para lembrar, na época da pandemia, nós tivemos um Brasil e Argentina aqui na Neoquímica Arena que ele começou e parou. Também por uma questão polêmica na época, né, uma questão judicial, e aí empurraram o jogo para frente, o jogo não saiu. O Capriotti lembrou muito bem isso no nosso concentração. Isso. E agora de novo a gente vai ter um problema numa eliminatória. Mas foi por falta de vacinação de alguns atletas. Tu tem razão. E agora a gente vai agora, ver. Nesse momento, não tem maca. Nesse momento é uma maca chegando. Alguns torcedores podem ter se machucado. Tem um macas de emergência chegando ali para atendimento. Tem razão. E os jogadores da seleção da Argentina continuam ali. O jogo de Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa do Mundo não aconteceu porque alguns dos jogadores da Argentina não apresentaram a carteira também de vacinação. Na verdade, eles tinham testado positivo para a Covid-19 e aí eles ainda não tinham um teste negativo para poder entrar no Brasil. Isso. E aí eles entraram mesmo assim, conseguiram passar pelo aeroporto, pela área aduaneira, e aí quando eles foram para o jogo, falaram, não, mas o teste tem que ser negativo em 7 dias, e não tinha dado ainda o prazo. E aí, por isso, a Anvisa não deixou o jogo acontecer. O Messi faz um sinal muito agora para os jogadores, falando não. Irem para ir embora. Irem para o vestiário. Ele quer ir para o vestiário. A Argentina está indo embora. A Argentina vai para o vestiário. É o que a gente está vendo aqui. O Messi chamou todo mundo e está indo para o vestiário. E vou falar para você uma coisa, está certo. Isso é patriotismo mesmo. E acabou, tem que fazer isso. Diferente de alguns do Brasil, que se escondem atrás do poder que tem, que ignoram totalmente o povo, entendeu? E pronto, a Argentina vai para os vestiários do Maracanã, abandonando o campo de jogo. É o que está acontecendo aqui no estádio do Maracanã. Isso é WO. A confusão já está amenizada, pelo menos momentaneamente. Agora parte da polícia parte novamente para cima dos torcedores da seleção da Argentina. E estão descendo a borracha. Os policiais cariocas aqui, a PM do Rio, não está amenizando. Está descendo a borracha, inclusive espremendo os torcedores da Argentina contra os torcedores brasileiros, que ficam prensados a um muro que divide a arquibancada. Nesse momento, muitos torcedores pulando esse muro para um dos túneis que dão acesso ao gramado. É uma maneira de fuga. Então, muitas cadeiras foram arremessadas na polícia. A polícia está revidando. Nesse momento, parece que a situação é um pouco mais tranquila.
jogadores e torcedores da Argentina levantam os braços e os jogadores da Argentina foram pro vestiário. Agora pega o avião e vai embora. Também tem isso. Mas a prova de patriotismo desses caras é gigante. Não tô dizendo que o que fez a Polícia do Rio tá errado. Eu não sei o que provocou esse tipo de atitude da Polícia do Rio de Janeiro, que não foi normal. Alguma coisa aconteceu, isso não é à toa. Existe já, e não estou aqui levantando fatos para tentar buscar o início desse problema aqui no Maracanã. Mas existe manifestações raciais na Argentina constantemente, a gente sabe disso, principalmente quando vai clubes brasileiros, entendeu? Então essa é a situação. A torcida da Argentina agora acalmaram os ânimos, eles estão misturados no meio da torcida brasileira, não houve nenhum tipo, por exemplo, aqui no Maracanã, à direita da cabine da Rádio Bandeirantes, da nossa posição de transmissão, no anel superior, é onde fica a torcida visitante, que tem uma separação. E essa não aconteceu, tem uma divisão. Os torcedores da Argentina estão atrás do gol, que ficam à direita, misturados com a torcida brasileira. E antes do jogo estava todo mundo cantando, vibrando, cada um cantando os seus gritos de guerra. E antes do jogo isso aconteceu. Mas nesse momento, os jogadores da Argentina vão pro vestiário. Ulisses. É impressionante o que está acontecendo, pois não? Tem as imagens, algumas imagens é o seguinte, ó, algumas famílias com crianças pulando a mureta, conforme tu já disse, por uma questão de segurança, torcedores do Brasil pulando a mureta. E a imagem mostra agora, no vestiário da Argentina interno, houve até um movimento na tentativa de voltar, e o Messi junto com as lideranças, com o goleiro Martínez e com o próprio técnico Lionel Scaloni ali olhando, voltaram para o vestiário. Houve até um movimento, eles se reuniram. A seleção toda, como eu disse, foi pro vestiário. Sim, mas assim, ó, eles foram e aí fizeram uma reunião ali na área onde os times ficam ali perfilados para entrar, e eles iam voltar. Mas aí houve uma outra ordem para ir pro vestiário definitivamente. Então ficaram para voltar e não. Voltaram todos para o vestiário. Então toda a seleção argentina agora definitivamente no vestiário. Muito bem, então. E nesse momento a confusão parece ter acabado. Pelo menos é o que eu observo daqui. Alguns torcedores da Argentina estão ali conversando com a polícia do Rio de Janeiro. A situação está tranquila. E vamos ver o que vai acontecer. Ulisses. Vamos ver o que vai acontecer. Pois não. Oi, Ulisses, não, só para um panorama aqui e só para corroborar isso que vocês estão dizendo aí, quem puxou a saída do campo de jogo do time da Argentina foi o Messi. O Messi foi o responsável por chamar todo... O Messi, então, ele vai lá, pega todo mundo e puxa a nossa frente e puxa todo mundo pro vestiário. Exatamente. E por que isso? Porque as torcidas estavam misturadas e o policiamento não deu conta de organizar torcidas misturadas no Maracanã. Nós acabamos de ver, agora na decisão da Libertadores da América, na decisão entre Fluminense e Boca Juniors, tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro entre brasileiros e argentinos. Será que a CBF, que organizou esse jogo, não se deu conta que é um jogo de risco, Brasil e Argentina nesse momento, em qualquer lugar do planeta, no Rio de Janeiro, em Buenos Aires, em Doha, em Roma, em qualquer lugar? Não é possível que a CBF não tenha tido o cuidado de separar a torcida da Argentina dos brasileiros. Não dá para misturar nesse momento. É que estava na cara que ia dar confusão, como está dando aí. E a gente corre o risco, mais uma vez, de não ter um jogo encerrado entre Brasil e Argentina, igual o último que nós não tivemos aqui das eliminatórias da Copa do Mundo, lá de Doha, no Catar. Então, é isso aí, Ulisses. Agora a gente tá vendo, eu tô acompanhando, você tá aí em loco, mas eu tô vendo aqui pelas imagens, inclusive dos bastidores, junto com o Pretzel, a confusão no vestiário da Argentina nesse momento. Pelo jeito, eles não vão voltar pro campo de jogo nessas condições que a gente está vendo aí. Vamos ver o que vai acontecer. A gente fica no aguardo aqui. Entendeu? Se eles Cada não voltarem, tem a sua opinião dentro da democracia, mas assim, desculpa, eu tenho um ponto de vista meu. A hora que eles viram a coisa que pegou, do tamanho que pegou, eles foram lá para tentar amenizar. Os jogadores da Argentina pedindo para a polícia parar, a polícia continuou. Aí os torcedores da Argentina começaram a arrancar cadeiras e jogar na polícia. Aí a polícia veio mais para cima. E o que acontece? O Messi vem, chama os jogadores e fala, vambora, não vai ter jogo.
e vai embora e tira a seleção argentina do campo de jogo. Eu acho isso vergonhoso. É um desrespeito, né, Ulisses? O seu ponto de razão. Né? Ó, Capri, imagens que estão circulando já nas redes sociais de torcedores do Brasil, durante o hino do Brasil, torcedores do Brasil e torcedores da Argentina, as duas torcidas, o movimento verde e amarelo e a torcida organizada da Argentina, que agora tirou a sua bandeira de trás dos gols, as duas torcidas arrancando cadeiras e jogando umas nas outras. E aí a polícia escolheu um lado para bater. E começou toda a confusão aqui no estádio do Maracanã. Mas deu para ver nas imagens as duas torcidas arrancando e jogando cadeiras uma nas outras. Olha, e aí um policial começa a bater num torcedor. Só para deixar claro mas as torcidas estão misturadas aí, né, Soler? Tem argentinos e brasileiros do mesmo setor. Todos juntos. Sim, misturadas atrás do gol. Na verdade, não é nem que tá misturado, Capri. A torcida argentina tá praticamente num corredor polonês. Porque eles estão no meio da arquibancada, exatamente atrás do gol que o Alisson iria defender nesse primeiro tempo. Eles estão na linha do gol e ao lado tem torcida do Brasil dos dois lados. Então no centro fica a torcida da Argentina, espremida por um sanduíche de brasileiros. Olha, quem foi o gênio, né, que teve essa ideia, né, de botar os argentinos no meio da torcida do Brasil? É um absurdo isso. É um absurdo completo, não tem a menor lógica isso. É a mesma coisa que você levar um jogo de Brasil e Argentina pra Bomboneira e botar a torcida do Brasil no meio da torcida dos argentinos lá. Não tem condição, a gente viu aqui, eu insisto, agora na final da Libertadores, entre Fluminense e Boca, o que aconteceu aí no Rio de Janeiro. Será que os caras não se tocaram? Será que não teve um gênio lá pra falar, escuta, vamos pegar aquele cantinho do Maracanã e deixar a torcida da Argentina isolada ali? Não vai ter jogo pelo jeito, né? Olha, o Marquinhos tá ali conversando com o delegado da Conmebol e o Marquinhos começou a balançar a cabeça. Acho que o delegado tá explicando para ele que, por enquanto, não tem segurança. É apenas um sentimento do que o delegado está falando com o Marquinhos, capitão da seleção brasileira. Agora, se a Argentina se recusar a jogar e a arbitragem der o jogo como normal e houver a segurança disponibilizada pelos delegados da Conmebol e pela segurança do estádio, a Argentina vai tomar um WO. Essa que é a realidade, se negar a jogar. Então a gente vai aguardar, mas eu estou concordando com o Capriotti. Por esse momento, o cenário parece que a Argentina não quer jogo, não vai voltar. É o que parece, pelo menos. Parece. Muito bem. Né? Porque... Aqui a gente... Vai, Ulisses. Não, porque aqui a gente observa os jogadores da seleção conversando muito, como o Pretzel destacou já, com os homens da arbitragem, com a arbitragem do jogo, batendo papo. Não existe nenhum sinal dos jogadores da seleção da Argentina que continuam nos vestiários. Nesse momento eu observo aqui, ao vivo aqui, a postura da torcida da Argentina, tranquila. Acabou o problema com a polícia. Os torcedores estão ali se organizando. Agora é uma questão da seleção da Argentina. Se ela não quiser vir para o campo de jogo, ela não vem para o campo de jogo. E aí não vai ter jogo e vai ser WO, porque a segurança mostrou ter. Ulisses. Entendeu? Agora, que houve um erro lamentável, como nós estamos citando, você citou, é a falta da divisão de torcida, porque não tem cultura para isso. Você pode ir na Europa aí, em alguns países, menos Inglaterra, que é problema também, tem hooligans, aquela coisa toda, você não tem esse tipo de problema. Mas aqui tem. Você citou muito bem a final da Libertadores da América, o que aconteceu. E não aconteceu só no dia do jogo. Aconteceu nos dias que antecederam a partida. Mas o que me estranha é que aqui no Maracanã eu já vim fazer jogo do São Paulo, do Palmeiras, do Corinthians, e tem um espaço reservado e grande para 4, 5 mil pessoas, num espaço que é todo fechado, que as torcidas não têm acesso uma na outra. Então eu não entendi direito por que isso não foi feito aqui. Eles estão tentando mostrar ao mundo uma cultura sul-americana que não existe. Não adianta. E se essa é a intenção da Conmebol, porque não espera nada da CBF, gente. Vocês têm que entender que a CBF, ela não existe. Ela não existe no sentido de diretoria, de presidência. Então ela não tem representatividade alguma. Então não adianta esperar, porque se a CBF tem uma representatividade forte, ela vai
até a FIFA, a Conmebol, e fala, ó, Ulisses, não pode ficar todo mundo misturado. Tem que separar, pois não. Informação, a seleção argentina pede um adiamento de 15 minutos. 15 minutos para o início da partida. Então nós estamos agora com 9h48, 10 da noite provavelmente. 10 da noite provavelmente. O presidente da Federação Argentina, da AFA, agora da Associação Argentina de Futebol, entra em campo, o Cláudio Tapia, acompanhado ali do chefe da delegação argentina. Tá aqui na minha frente, tá na pelo frente, chefe da delegação. Perfeito. Eles estão fazendo uma reunião nesse momento da bandeira de escanteio, próxima à bandeira de escanteio, à direita da posição de transmissão da Rádio Bandeirantes. Eles dão uma olhada no que está acontecendo, vê a polícia posicionada e os torcedores argentinos também. A confusão acaba. O presidente está vindo para cá, juntamente com o chefe da delegação da seleção da Argentina. Eles estão retornando para o vestiário neste exato momento, os dois, passando em frente nesse momento ao banco da seleção brasileira de futebol. Eles estão caminhando, empurrando a imprensa que tenta ouvir o presidente da Confederação Argentina, da AFA, não é mesmo? Da Associação Argentina de Futebol. Estão ali conversando. Ele chama o delegado do jogo nesse instante. Eles vão entrando ali no túnel que dá acesso ao vestiário da Argentina, aonde algo deve ser solucionado, alguma solução nós teremos. Então a situação realmente é triste, é lamentável, de uma sequência de erros absurdos, ao começar por colocar a torcida da Argentina no meio da torcida da seleção brasileira ou dos brasileiros. Porque isso também, se fosse lá, nós teríamos confusão. Então a falta de conhecimento, falta de preparo daqueles que organizam um jogo de futebol de eliminatórias de Copa do Mundo, Pretzel. Exatamente isso. E agora continua a conversa com a arbitragem. O jogo ele já está tenso ao natural. Ele já seria tenso se não tivesse nenhum problema. Então vai acontecer o jogo com atraso, é verdade. Mas como é que vai ser o ambiente agora dentro de campo? Porque a Argentina adora isso aí. A Argentina adora criar esse tipo de cenário. Os jogadores são assim, patriotas, é verdade, nacionalistas, tudo isso é verdade. Agora nós temos imagens de algumas adolescentes, algumas mulheres chorando, né, com a camisa da Argentina, no meio da torcida brasileira também. Imagens são péssimas, estão sendo rodadas para o mundo inteiro. A gente já teve aquele episódio Brasil-Argentina na Neoquímica Arena, que vamos citar de novo, já foi falado pelo Capri, também lembrado no Concentração. O jogo não saiu, já foi uma vergonha. E aí não precisou sair de novo o jogo, por quê? Porque a Argentina e o Brasil se classificaram com antecedência para a Copa, e aí a Conmebol e a FIFA lavaram as mãos e deixaram assim, porque o jogo não teria interferência nenhuma. Mas agora vai sair o jogo, até porque a gente está na 6ª rodada da eliminatória sul-americana e tem muita coisa em jogo também. Agora, né? O Pretzel. Diga, Capri. Agora é o seguinte, é preciso ver qual é a segurança, a garantia que vão dar aí para a sequência do jogo, porque se o Brasil faz 1-0, 2-0 ou vice-versa, a Argentina, o clima não vai continuar bom. Não vai continuar bom. O que é que eles vão fazer lá? Qual é a segurança que os torcedores que estão nesse setor aí vão ter? Quem tá com a família aí, quem tá com a esposa, com o filho, né? Qual é a garantia que essas pessoas vão ter de que eles vão poder assistir o jogo em paz e em tranquilidade? Eu duvido. Capri. Eu duvido que há uma garantia aí. Não tem como, porque os policiais já se mostraram despreparados nesse pra momento, conter. Capri. Desculpa, me perdoe aí. Nesse momento, representantes da seleção da Argentina, o presidente da AFA, juntamente com o chefe da delegação argentina, estão indo à arbitragem para conversar com a arbitragem do jogo. E muitas vaias por parte das torcidas, aqui da torcida brasileira. Um detalhe também, Ulisses, da ida dos jogadores da seleção da Argentina para as arquibancadas, que não tem apenas torcedores comuns, os familiares dos jogadores estão naquele setor. Então esta também é uma preocupação dos jogadores. Se alguém da sua família foi agredida pela polícia do Rio de Janeiro, deu para perceber mais uma maca retirando um torcedor da arquibancada com um sangramento na cabeça. Então, esse é o clima de muita preocupação. Não são apenas torcedores que vieram da Argentina para assistir a partida. Tem familiares dos jogadores da Argentina que estão no meio dessa confusão toda. Argentina voltando com seu time, jogadores reservas. Porque eu tô vendo aqui que eles foram conversar com o árbitro, abraçaram o árbitro ali, o representante, eles se abraçaram, tá tudo certo, a Argentina deve voltar aí pro campo de jogo. O Pretzel tem imagens, tá aí a Argentina voltando, Pretzel. Argentina voltando, vaiada, é claro, com o seu time titular e os reservas juntos. Então nós vamos pro jogo provavelmente 10 da noite aí, com um pequeno aquecimento, Ulisses. É verdade, vamos ver, a Argentina voltando pro campo de jogo.
E a bola vai rolar já aqui no Maracanã. Agora, Pretzel, sabe o que chama a atenção? Qual será o clima no campo de jogo, hein, Tia? Exatamente. Eu tô preocupado com isso. Os caras se dão bem. O Messi conversa com o Rodrigo, agora o Depou também. Eles jogam, alguns já jogaram juntos e tal. Jogam nas ligas europeias, jogaram por anos, né? Barcelona, agora Real Madrid. O Messi está no futebol norte-americano. Já se enfrentaram mais de 50 vezes, provavelmente, jogando por seus times. Só não pode haver discussão pelo que aconteceu entre os torcedores. Pois não. Ô, Pretzel, um detalhe, me desculpa, o clima entre o Depou e o Rodrigo não foi amistoso, não. É um Atlético de Madrid real. Chegaram empurrando o Depou, que é um ignorante, é um bruto no campo de jogo. Jogadores chegaram empurrando empurrando ele em cima do Rodrigo. Situação em que o Depou fica apontando pro Rodrigo agora. Rodrigo tá amarrando as chuteiras. Trocou ali, parece as chuteiras. Tá amarrando as chuteiras. E o Depou fica apontando para ele. Gente, o clima vai ser quente nesse jogo. Não vai ser bom, viu? E o não Brasil vai ser bom, é um time... Não, só eu acho o seguinte. Vou falar antes da bola rolar. O Brasil é um time de meninos. É um time jovem. A Argentina vem como campeã do mundo. Um time já forte, experiente... Não sei se isso é bom pro Brasil não, hein? Não, é difícil, claro que é difícil. O time da Argentina é manhoso, tem o maior jogador da história para muitos que tá ali, como capitão do time, acostumado a vencer. O Depou com o Rodrigo tem uma espécie de faísca ali do Atlético de Madrid, que é do Depou, do Real Madrid com o Rodrigo. Já houve também uma certa rusga sempre nesses clássicos entre as duas equipes. Tomara que o jogo seja um jogo na bola, mas que se o jogo já seria, por si só, um jogo tenso, com o mau momento do Brasil, com a Argentina vindo de derrota, como campeã do mundo dentro do Maracanã, para ganhar do Brasil, chegando como favorita, agora com esse ambiente tenso, e também um pouquinho também, né, do presidente da AFA, o Cláudio Tapia, sendo um grande personagem, ele está conversando com todo mundo, né, é um grande pavão também. Já deu para notar que tem segurança para realizar o jogo. Agora ele foi falar com o pessoal da polícia, mostrou a imagem aqui, ele conversando com integrantes da Polícia Militar. Então, muita calma também. Nessas horas as autoridades precisam ter calma, precisam ajudar um pouquinho também a serenar os ânimos. Tomara que seja tudo só na bola, mas o jogo já cresceu na tensão também, meu caro Ulisses Costa. É verdade. Essa é a situação, essa é a questão. Alguns jogadores tinham familiares ali, realmente se preocuparam, por isso que a seleção da Argentina também foi, mas de uma demonstração de preocupação com seus torcedores. Eu acho isso fundamental. Porque no Brasil, aqui ninguém sabe onde é mais o Brasil que está em campo de jogo aí. Né? A Premier League vestindo a camisa da seleção brasileira, né? Tem empresário aí com 11 jogadores da seleção brasileira. E o goleiro Dibu Martínez agrediu um policial. Tem uma imagem já circulando da TIC Sports. O Dibu Martínez, goleiro da Argentina, largou um tapão na cabeça do PM. Então, isso aí também pode meter ele em cana. A agressão à autoridade. Pode ir pra cadeia. Devia algemar ele e levar. Pra aprender, né? Porque o cara tem que ir lá pra apaziguar, não pra fazer o que ele fez. Dar um tapa na cabeça do policial, como bem destacou o Solero. Então, realmente, o clima é quente no Maracanã, mas é Brasil e Argentina. Brasil com um time jovem. Argentina campeã do mundo, cheia de experiência. Marquinhos abraça Messi. Trocam as flâmulas, o Messi dá para o preparador de goleiros do seleção da Argentina, o Marquinhos traz até o banco de reservas a flâmula da Argentina. Marquinhos está tomando nesse momento um gole de água ali, conversa com o Diniz, que chama o Carlos Augusto, lateral esquerdo do Brasil. Ei, Diniz, se falar, hein, Diniz? Hoje, se perder, a batata assa, hein, meu amigo? E vamos ver o que vai rolar aqui na hora que a árbitro apitar. Quem ganha o jogo, Pretzel? Olha, hoje eu vou, não é ficar em cima do muro, mas para mim vai ser empate. Acho que o empate é bom resultado para a seleção brasileira, hein? Por tudo que está o ambiente e pela forma que o Fernando Diniz também está escalando a seleção brasileira. Ulisses. Vai começar o jogo, tudo pronto para a bola rolar do Maracanã. Nós temos aí 27 minutos de atraso para o início do jogo. Jogo era para começar às 21h30, está começando às 21h57. Apita o árbitro. Toca na bola o Brasil, ela rola com Gabriel Jesus. E se ela rola, deixa ela rolar.
cruzou da seleção brasileira, a bola foi solta para o setor de esquerda, quebra ataque, vem para o domínio, tentou novamente Gabriel Magalhães, toma a falta do Messi, a falta para a seleção brasileira bater. A abertura vem pelo campo de defesa, tenta o toque de bola, Emerson sai jogando, abre o Royal, solta a jogada pelo meio do campo, vem para buscar a jogada Coutinho com Martinelli, domínio do campo de ataque, Martinelli prende a jogada pelo setor de esquerda para Carlos Augusto, domina para a seleção brasileira que sai tocando pelo seu campo de defesa, ele prende o lance, Coutinho na intermediária, vem com Gabriel Magalhães que abre pelo setor de direita, e o Messi vai xingando o Gabriel Magalhães a todo instante. Você não tá vendo porque não tá na TV. Fica na Rádio Bandeirantes que eu vou relatando. O Messi apontando o dedo e gritando e xingando o Gabriel Magalhães, o zagueiro brasileiro a toda hora. A bola volta com a seleção brasileira, tenta descer pela direita do campo de ataque, bola foi escuta para o capitão que é Marquinhos. Marquinhos prendeu para Royal, tentou tapar na bola, vem para afastar o perigo a Cunha. Ele põe para fora, ainda penal para a seleção brasileira, bater pela esquerda, vem para a bola. Vem a Emerson Royal, cobra o lateral, bola volta para o setor de esquerda, campo de ataque, prende para Marquinhos, capitão da seleção brasileira. Ele sai jogando pelo campo de defesa para a seleção do Brasil, vai para o toque de bola contigo no setor intermediário. A abertura vem pelo meio de campo, domina novamente Bruno Guimarães. Abriu no comando, bom drible, vem Brasil, a bola foi enfiada na direita para Gabriel Jesus, cruzou para trás, bateu do zagueiro, voltou Gabriel Jesus, tentou, a finta não passou, voltou para Rafinha pelo setor de esquerda, campo de ataque, vai para o break em cima da marcação, tanto toque na bola, sai para a liga de fundo e tiro de meta para a seleção da Argentina bater. É tiro de meta para a seleção da Argentina cobrar do seu campo de defesa. E o Marquinhos vai se desentendendo com a Cunha aí. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Pois não, Solera. E segue o bate-boca, Lionel Messi, Gabriel Magalhães, tiro de meta a favor da Argentina. O Messi foi se posicionar no campo de ataque e passou falando um monte para o zagueirão da seleção brasileira. O Gabriel Magalhães completando hoje seu 6º jogo pelo Brasil. Tá aí Messi junto com Gabriel Magalhães que fala na orelha do Messi também. Domínio do campo de defesa, tenta descer contigo no setor intermediário, aperta na marcação, tenta descer a seleção da Argentina. O árbitro para o jogo, marca. Tá marcando a falta de Rafinha em cima de Acunha para a seleção da Argentina bater no seu campo de defesa. Falta para a seleção da Argentina cobrar. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. É falta para a seleção da Argentina bater pelo seu campo de defesa. Começo de jogo, Maracanã, Brasil e Argentina eliminatórias Copa do Mundo 2026 para você ligado na Bandeirantes. Domínio do campo de defesa, vem para o toque de bola, recolhe contigo no campo de defesa, sai jogando Martins. O goleiro da seleção da Argentina vem para o toque de bola, aperta Rodrigo, vem para ganhar para a seleção brasileira. O toque de bola vem contigo no setor intermediário, depois com todo mundo aperta na marcação, vem para fazer a falta. Carlos Augusto faz a falta no empurrão. Tá parado o jogo, tá marcada a falta, campo de defesa para a seleção da Argentina bater aí. Saiu na perseguição para cima do Lionel Messi, comete a falta o Carlos Augusto, segundo jogo dele com a camisa da seleção brasileira, jogador revelado pelo Corinthians hoje, defende as cores da Inter de Milão. Lo Celso ficou na reclamação, bola volta pelo campo de defesa, domina a seleção da Argentina, sai jogando com o Menzo, prende no campo de retaguarda, pelo setor de esquerda, campo de ataque, vem para o toque de bola, Alvarez pediu o lançamento, vem pelo comando de ataque, já domina Alvarez, ele vai para a finta, vai para o toque de bola, solta contigo na intermediária, recolheu o Menzo, abriu pelo setor de direito do campo de ataque, boa bola para Lo Celso domina para o toque de bola contigo na intermediária, aperta a seleção brasileira, vem para cima, bola tocada no campo de defesa, vem para o toque para o direito do campo de ataque, para Molina domina para a seleção da Argentina, tenta o toque de bola Messi, ele aperta na marcação, vem para o toque, tenta tirar a zaga brasileira, o árbitro para o jogo, marca. Martinelli chegou chutando, tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção da Argentina bater no campo de defesa. Começa marcando forte a seleção brasileira com personalidade. Abras pré-transporte as suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. É na conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Acesse braspress.com. A bola volta no toque de bola, vem de Pool. Ele domina para a seleção da Argentina, sai jogando do campo de defesa, vem para o toque de bola com Lo Celso. Lo Celso domina pelo campo de retaguarda, vai para o toque de bola, frente do comando, abriu novamente Coutinho Acunha. Ele prende o lance e volta na sua zaga central, tenta o toque de bola para Romero. Romero domina para a seleção da Argentina, tenta enfiar para o comando de ataque, aperta na marcação Marquinhos. É na volta do comando de ataque, a abertura foi feita na esquerda, nas costas do Emerson Royal. Domina a Argentina, Emerson Royal driblado, vem a Argentina, bola batida no gol em cima da marcação, Rafinha tira, ele corta o perigo, bola volta para Gabriel Jesus, domina para a seleção brasileira, vem pro toque de bola, tentou partir no ataque, toma falta! E o árbitro dá amarelo para Gabriel Jesus, que pegou fora do lance, deixou o braço no Depou, que ficou caído. E o pau comeu no Maracanã. Tiraram até a chuteira do Gabriel Jesus aí. Na sequência ele sofre a falta, mas realmente acaba deixando o braço no campo de defesa para cima do Rodrigo Depou. O primeiro cartão amarelo da partida para o camisa 9 da seleção brasileira, Gabriel Jesus. Lance paralisado a favor da Argentina.
5 do primeiro tempo, toma amarelo Gabriel Jesus, Pretzel, mas o Brasil chega, bota também, hein, Pretzel? Chega, o jogo ficou tenso por si só. 1 minuto, o Messi começa a discutir com o Gabriel Magalhães pela primeira falta do jogo. E aí o Brasil tá soltando o pé. Foi falta sim do Gabriel, deixou a mão espalmada na cara do Depou para se livrar de um bote. São 5 faltas já com 5 minutos de jogo. E o árbitro que a gente queria que passasse de uma certa forma incólume, ele vai ser um atrativo agora, porque ele vai ter que segurar esse ambiente muito tenso pro jogo, né, meu caro Ulisses? E o Gabriel Jesus está caído no campo de jogo sem a chuteira. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação e com cartão Tenda. Tenda Atacado. Tá parado o jogo, fica caindo no campo de jogo. O jogador Depou da seleção da Argentina, Gabriel Jesus tomando cartão amarelo do jogo. Tá sentindo o tornozelo ali o Gabriel Jesus. Pra você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor brasileiro. Na Sede Capital, você e os seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere, jogando 6h30 de bola, rolando o primeiro tempo de jogo. Girando o placar das eliminatórias sul-americanas aqui na Maraca. Continua pra você. Brasil 0, Argentina também 0. Na Bandeirantes é você. Alô, alô. Na Bandeirantes quem fala? Bruno Miliazzi. Ulisses, a seleção uruguaia faz 3-0 sobre a Bolívia. O segundo de Darwin Núñez no jogo. O Uruguai lidera a competição com 13 pontos. Encerrada a vitória da Colômbia sobre o Paraguai. No Paraguai, 1-0, gol de Borré. Bandeirantes. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção brasileira. Depois sangra, hein, Pretzel? Sangra, tá recebendo agora 2 buchas de algodão no nariz, nas narinas. Tirou a camisa, porque a camisa já tava com mancha de sangue. Vai ter que trocar a camisa. E o tapa do Gabriel Jesus foi delicioso para ele, né? Daquele cara que abre a mão e solta a mão, viu? Uma bofetada de costas do Gabriel Jesus, né? Soltando, ele estava correndo, deixando o braço em cima do argentino. O Piero Mas, o árbitro, ele vai ter que ter uma tranquilidade muito grande para administrar a virilidade dos dois times, porque as entradas estão sendo violentas, estão sendo muito duras. Os caras estão entrando com o pé por cima em todas as jogadas, Ulisses. Mas o Depou tentou pegar o Gabriel um monte de vezes. Tentou chutar de tudo quanto é jeito, o Gabriel se desvencilhou e deu tapa mesmo. Mas o Depou estava pegando ele por baixo. Motopeças de qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por quê? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata Brasil. Não que uma coisa justifique a outra. Sim. É bola. E afora do lance, confusão de novo. Bruno Guimarães agora. Bruno Guimarães também batendo os bocos, o jogo é quente no Maraca. É falta, Messi parte para bateu a falta, levantou no boca do gol, cabeçada, bola para entrada na grande área, vem para tirar a zaga brasileira. Vem para o cartão, o perigo, bola volta para Messi, domina pelo comando de ataque, vem para frente em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance, tanto toca, ele para seu tuco, contigo no setor intermediário. Já domina pelo comando de ataque, para meio direito, campo de ataque, domina a seleção da Argentina. Cruzamento na boca do gol, Marquinhos vem de cabeça para tirar. A bola volta com a seleção da Argentina, toca a seleção brasileira, vem para cotar, bola batida, gol, vai embora para a linha de fundo. Pega mal McAllister, ele põe para a liga de fundo, tiro de meta para a seleção brasileira, bater aí Solar. Jogador destro, tentou a finalização de pé canhoto, mandou para fora. McAllister tem apenas um gol pela seleção da Argentina nesta temporada, 9 partidas, nenhum gol marcado, ele que pertence ao Liverpool, mesmo time do goleiro Alisson. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, a bola domina do campo de ataque, tenta descer a seleção brasileira, a bola foi chuta, Coutinho, depois vem para a marcação, já domina Martinelli, prende o lance para Marquinhos, Marquinhos domina pelo setor de direita até aberto, Emerson Royal domina para a seleção brasileira, vem para o toque, de bola domina a seleção do Brasil, tenta ser jogando, a abertura foi feita no campo de ataque, tenta o toque, Rafinha, mas a bola sai, o Bandeira para a marca, saída de bola para a seleção da Argentina, bater pelo setor esquerdo no campo de ataque, lateral para a seleção da Argentina bater, motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99. A bola volta no toque de bola, tenta descer a seleção da Argentina. Abertura vem do toque de bola, Coutinho no campo de defesa com Otamendi. Otamendi já prende no campo da retaguarda, vai para a pinta, tenta o toque de bola, solta Coutinho na intermediária com o Romero. Ele vem buscar o lance, tenta o levantamento à frente, vem com o Emerson Royal. Ganha o lance, solta a jogada pro toque de bola, Coutinho para a direita, tentou partir o Bruno Guimarães, ficou no chão. O árbitro marca falta para a seleção brasileira bater. É falta para o Brasil cobrar. Se posiciona, falta cobrada no campo de defesa, sai jogando o Brasil. A abertura vem para
Emerson Royal. Ele domina para a seleção brasileira, vem para o toque de bola, solta para Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães dominou para a seleção brasileira, deu na esquerda, bom toque de bola para Martinelli. Martinelli abriu para Rodrigo, finta no primeiro, finta no segundo, tentou o drible, ele cai. Perde o lance, Rodrigo. Tenta descer a seleção da Argentina, Depou dominou, foi atingido. Carlos Augusto vem para pegar, ele tá parado o jogo, falta campo de defesa para a Argentina bater. E aquela falta para evitar o contra-ataque rápido da seleção da Argentina, depois do Rodrigo tentar o famoso drible raio-x. Tentou passar no meio do corpo do jogador argentino, a física não permite que isso aconteça. Na sequência, Depou sofre a falta e agora malandro, Rodrigo Depou vai jogando a bola para frente para a Argentina ter mais campo para jogar. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de friga, escolha quem entende do assunto para Flu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Começa quente e bom o jogo, empresta o Brasil. Parece que tá com a camisa o Brasil parece que tá com a camisa, a seleção da Argentina. Tá sentindo a pegada da seleção brasileira. O Brasil joga igual a Argentina, na raça, na vontade, hein, Pretzel? Tô gostando da postura e sem a bola, que foi uma deficiência gigantesca contra a Colômbia, o Brasil tá fechando bem o meio, povoado pelo time argentino. Só uma curiosidade, são 12 jogadores da Premier League. Alguns companheiros, como o Soler disse, o Tottenham tem Emerson, tem Romero e tem Lo Celso. Então eles jogam pelo menos 2 vezes por ano, sempre na Premier League. 12 jogadores presentes aí. A bola volta do campo de defesa. Não, a Premier League é a seleção brasileira também, né, Pretzel? Também. Eu vou dizer pro seu negócio, hein? Também. É uma festa esse Brasil, hein? A bola volta para Alisson, domina para a seleção brasileira, sai jogando pelo campo de defesa. Abre a jogada para Carlos Augusto, que domina para o Brasil, sai jogando do campo de defesa, Portinho novamente com Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães domina para a seleção brasileira, para ser jogando pelo meio de campo, Bruno Guimarães pede. A abertura vem com Carlos Augusto, domina novamente. Solta a jogada do campo de defesa para Gabriel Magalhães, ele prende o lance do campo de retaguarda. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras em Trincheiros Fortaços, na hora de construir ou reformar, vá de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta do toque, ele fala com a seleção brasileira, sai jogando do campo de defesa, prende Marquinhos. Marquinhos domina para meio direito do campo de ataque, abriu para André, ele tenta soltar a jogada para direito do campo de ataque, abriu para Martinelli, Martinelli domina para a ponta, vem para o toque, ele fala com Royal, Royal para Martinelli, Martinelli para André, André domina novamente o campo de ataque, tenta o toque, ele fala para Rodrigo, Rodrigo tá pela direita do campo de ataque, abre a jogada para Rafinha, Rafinha domina para a seleção brasileira, ele vem para a tenta, volta a jogada para Royal, Royal prende para Rodrigo, Rodrigo novamente para Rafinha, é pela direita do campo de ataque, Rafinha dominou, deu para Rodrigo, tentou o domínio, vem para tirar do zagueiro, aperta a seleção brasileira, tenta ser jogando, vem para o toque de bola, Emerson Royal ganha o lance, aperta na marcação, ganha para a seleção brasileira, tentou o toque à frente, a bola vai embora, vem para rasgar, vem para tirar o Otamendi, escanteio direita, campo de ataque para a seleção brasileira bater. E quem sabe na bola parada, a seleção brasileira tendo a possibilidade de abrir o placar, Rafinha vem de pé canhoto para fazer a cobrança, deu para perceber, Bruno Guimarães e Gabriel Magalhães conversando uma jogada, é o Brasil de pé canhoto no Rafinha na cobrança do escanteio. Escanteio pro Brasil bater, Rafinha vem pra cobrança 0-0, Brasil e Argentina eliminatórias, Copa do Mundo 2026, Maraca cobrada, falta, bola solta, frente, abriu as pernas pra passar, Gabriel Magalhães, a bola não passa, vem pra tocar a zaga brasileira, vem pra ganhar o lance, bola volta do toque de bola, o toque de bola aperta o time brasileiro, vem pro toque, continua, Depou domina, ele tenta soltar a jogada para o comando de ataque, abriu para o setor de esquerda, campo de ataque na velocidade, Rodrigo vem para sua marcação, tenta finte, o Rodrigo toca o rosto dele e vai tomar amarelo, Rafinha. Tá parado o jogo, mais um amarelo para a seleção brasileira de novo em cima do Depou. E mantém o critério, o árbitro da partida, o Piero Mazza, porque novamente foi um toque no rosto do Rodrigo Depou, desta vez do Rafinha, jogador que pertence ao Barcelona, 26 anos de idade, 19ª partida dele com a camisa do Brasil. Rafinha recebe cartão amarelo, jogo paralisado mais uma vez e o Rafinha estava pendurado. Na data FIFA de setembro, o Rafinha não poderá atuar em uma das partidas, já confirmo contra quem. E aí, ô Pretzel? Bem aplicado, o Depou deu a outra face agora. O Gabriel Jesus deu do lado esquerdo e o Rafinha deu do lado direito, né? A cartão amarelo bem aplicado. Tá legal a postura do Brasil do ponto de vista intenso, mas alguns jogadores afobados demais. Tem algumas faltas violentas. O Brasil não precisa ser violento. O Brasil precisa ser competitivo, ser duro, intenso, para evitar que a Argentina goste do jogo. A bola domina pela direita, também pela direita do campo de ataque. Molina domina para a seleção da Argentina, abre para Depou. Depou tenta o toque de bola contigo no setor intermediário, vai para a finta em cima da marcação, prefere voltar a jogada com o Otamendi. Otamendi domina para Depou, aperta a zaga brasileira, vem para cima da marcação, time brasileiro toca na bola dali.
Vem para afastar Martinelli, põe para fora. Lateral na direita aqui, Molina vem para cobrança para a seleção da Argentina. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. O tempo não para, Bandeirantes marca. Você confere 15 minutos de bola rolando, 15 minutos de bola rolando, o primeiro tempo de jogo. Girando o placar das eliminatórias sul-americanas. Eliminatórias sul-americanas aqui em Maracanã, Rio de Janeiro. Eliminatórias para a Copa de 2026, onde terá Estados Unidos, Canadá e México. Continua para você, Brasil 0, Argentina também 0. Na Bandeirantes é você, Miliose. E com esse empate, a seleção brasileira fica na 5ª colocação nas eliminatórias com 8 pontos. Já a Argentina é a 2ª colocada com 13, os mesmos 13 do Uruguai, que vence a Bolívia por 3-0. Carlos Augusto faz falta para a seleção da Argentina bater do seu campo de defesa em cima da marcação, tentando o Celso para sair jogando no campo de defesa, deixa com o Depou. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. É falta para a seleção da Argentina bater pelo campo de defesa, falta foi cobrada no campo de defesa. Recolhe Depou, ele prende no campo de retaguarda, sai jogando Coutinho com Romero. Romero domina pelo setor de esquerda, campo de ataque, tenta o toque de bola, Coutinho voltou para Depou. Depou prende a jogada, sai tocando com Otamendi. Otamendi domina pelo setor de direita, abre a jogada para dentro do toque de bola, a bola sai. Tentou o domínio, não teve. Falhou feio, Molina. É lateral para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda, campo de ataque. Lateral foi cobrada para volta do toque de bola com a seleção brasileira. Bruno Guimarães domina. Ele vem para quinta em cima da marcação do primeiro. Vai tentar o toque de bola, Coutinho. Depois vem, faz a falta. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção do Brasil bater pelo setor de esquerda do seu campo de defesa. É falta para a seleção brasileira. E o banco inteiro do Brasil levantou para reclamar da arbitragem. Exatamente, cobrando um cartão amarelo para o Rodrigo Depou. Agora o dono do apito, Piero Mazza, vai conversar e pede calma para o técnico Fernando Diniz e também para o seu auxiliar, o Eduardo Barros. Agora o árbitro Piero Mazza chama o Fernando Diniz no cantão para uma conversa um pouco mais quente depois desta falta do Rodrigo Depou para cima do Bruno Guimarães. O cartão amarelo não foi apresentado e o Rafinha, pendurado, não encara a seleção do Equador em setembro do ano que vem. A bola volta no toque de bola, recolhe do campo de ataque. A seleção brasileira, a bola foi junta para Rafinha. Ele tenta chegar para o domínio, vem para o toque de bola, afasta a seleção da Argentina, vem para tirar a Cunha. Ele põe para fora a lateral para a seleção brasileira bater pela direita. Vem McAllister para a marcação, para a volta com Royal. Royal já prende no campo de defesa, tenta o toque de bola para ser jogando a seleção brasileira. A abertura vem para Marquinhos, Marquinhos domina pelo comando de ataque, abre a jogada, Coutinho para André. André prende para Marquinhos, Marquinhos domina para a seleção brasileira, volta para André. André já prende no campo intermediário, recolhe a jogada com Royal, que dificuldade, Emerson Royal para pôr essa bola no chão, a bola chega redonda para ele, ele devolve a bola quadrada, a abertura vem para a direita com o Rodrigo domina novamente para Emerson Royal, que joga bem de zagueiro da Argentina, ele tira, quem que é esse lateral, cara? Que inventaram na seleção, vocês vão falar que ele joga muito no time dele. Cria do Paulo do Vale, ex-Ponte Preta. Que coisa, ô Pretzel. Ele tá mal, ele não pode ser titular. Aliás, por que o Diniz o manteve, né? Tirou. Olha só, a Argentina deu bobeira, deu branco, afasta a zaga, vem pra tirar. O árbitro tá marcando a falta, totalmente falta cometida pelo Martinelli. Pois não, Pretzel. Perfeito, Ulisses, foi falta do Martinelli. Agora, o Emerson Royal não podia estar jogando hoje, cara. Ele foi muito mal na quinta, ele foi inexpressivo, ele foi terrível. Devia ter preservado o jogador. No Tottenham ele já não é grande coisa, a torcida pega no pé dele. E o Diniz quer que ele jogue hoje como o Samuel Xavier joga no Fluminense. Não dá, precisa de tempo para fazer isso. Não dá. Grupo Souza de Eficiência em Segurança e Serviços. Grupo Souza Lima. A bola volta com a seleção brasileira, tentou descer no campo de defesa. Tá parado o jogo. O Enzo Peito, o árbitro do jogo, camisa 17 da Argentina. Tá marcada a falta para a Argentina bater do campo de defesa aí. E o Rafinha tá caído também, já tem amarelo. Está caído, camisa 11 da seleção brasileira. O Rodrigo agora ergue os braços, um bolinho de jogadores da Argentina para cima do árbitro Piero Mazza. Praticamente não tivemos futebol nesse primeiro tempo, né, Ulisses? Muita pancadaria, toda hora jogo paralisado, 19 minutos, entre aspas, de bola rolando e muita treta em campo. 14 faltas. 10 cometidas pelo Brasil, 4 pela Argentina. O jogo, a bola não rola, porque o ambiente ficou tenso, mas o Brasil tem que tentar jogar bola. Não adianta também ficar pilhado para querer bater nos jogadores argentinos. O time argentino, como tu disseste, Ulisses, é muito mais experiente, atual campeão do mundo, muito mais manhoso, muito mais. Essa falta do Rafinha agora foi uma falta boba.
Se ele divide com o pé de ferro e ganha, ele ia entrar cara a cara, entrar dentro da área com bola e tudo. Então o Brasil tem que ter calma, tem que jogar bola. O ambiente ficou ruim, mas o Brasil tem que jogar bola. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro. E Otamendi fica caído ali, amarrando a chuteira, tranquilamente. O Acunha, me desculpem, vai levantando lentamente. É falta para a seleção da Argentina bater do seu campo de defesa. Falta para a seleção da Argentina cobrar. O tempo da atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. A bola falta do toque, ele para tenta o domínio, tenta descer. A seleção da Argentina não consegue. Afasta a zaga brasileira para a falta do toque, ele para tenta o chapéu. Domínio na marcação, Felipe, o domínio da seleção brasileira. Tenta o domínio para o setor de direito do campo de ataque. A abertura foi feita à frente. Enfiada no comando para Gabriel Jesus. Tentou o drible, fica no chão. O árbitro manda seguir a bola, volta com a seleção da Argentina. Gabriel Jesus continua caindo, a bola volta no comando de ataque. Tentou o toque de bola, Rodrigo também caído. A abertura no meio, vem Brasil, dominou, entrou na área, vem pra tirar. Tá parado o jogo, marcado lateral pro Brasil bater e fora do lance, pegar o Rodrigo. Tá sentindo o Rodrigo. E agora o técnico Fernando Diniz grita com o Rodrigo para saber se o camisa 10 da seleção brasileira terá ou não condições de jogo. Chega agora o Gabriel Magalhães para cima da arbitragem, reclamando da falta não marcada em cima do Gabriel Jesus na entrada da área. A última tentativa do Brasil foi com o Bruno Guimarães. Aí o Otamendi rasgou, mandou para fora. O Alisson chega agora para ser o médico da seleção brasileira, porque até agora o Piero Mazza não autorizou a entrada do departamento médico brasileiro para saber as condições de jogo de Rodrigo, camisa número 10, jogador que pertence ao Real Madrid. Tá caindo no campo de jogo, Rodrigo. Pretzel. Tô vendo a imagem aqui. Falta do Depou em cima dele. Falta do Depou em cima dele, pisa no pé do Rodrigo. Mas assim não é nada muito grave, viu? Mas foi falta. Tá parado o jogo, tá marcado lateral para a seleção brasileira bater. Se posiciona para a cobrança de lateral para a seleção do Brasil cobrar. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital e invista com a maior corretora de independente do país. Acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. É lateral pela direita do campo de defesa para a seleção brasileira. Daqui a pouquinho tem intervalo, Bandeirantes. Esse jogo podia demorar as 4 horas, tá bom demais. Domina a seleção do Brasil, tenta ser jogando novamente com Gabriel Magalhães. Ele prende o lance, deu para o setor de direita para Rodrigo. Vem para a finta na marcação, no primeiro escapou do Depô novamente. Ele vai para o drible, Rodrigo domina pelo comando de ataque, vai para a finta, são 3 para marcar. Escapou de mais um, perde o lance, Depô, vem para a marcação. Aperta o Brasil, ganha Gabriel Jesus, vai para a finta, levou para a linha de fundo, faz o break na marcação, tentou o drible. Aperta na marcação, tenta descer o Depô. Ele lança a jogada de forma errada, toca na bola completamente equivocado novamente. O tal do André perde uma grande chance a seleção brasileira para ser jogando. Tenta o toque de para ser do toque contigo no setor intermediário. Já domina, vem para a finta, aprende a jogar pelo setor de campo de defesa. Recolhe novamente a Argentina com Depô. Depô domina pelo campo de retaguarda para ser jogando no seu campo de defesa. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo. 99, o tempo não para, Bandeirantes marca. Maracanã, Rio de Janeiro, 23 minutos de bola rolando, etapa primeira de jogo, primeiro tempo, girando o placar das eliminatórias da Copa. Continua para você, Brasil e Argentina aqui no Maraca, 0-0, sexta rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. Alô, alô, Miliose. Ulisses, a seleção equatoriana segue vencendo o Chile, placar de 1-0, enquanto o Uruguai bate a Bolívia em casa por 3-0. E vem pro toque, ele para tentar descer a seleção da Argentina, depois vai pro Daniel Martinelli, vem tocar na bola, vem para fora, lateral para a seleção da Argentina, bater pela direita do campo de ataque, lateral para a seleção da Argentina, bater Molina vem para a cobrança, Messi se movimenta pouco, fez do jogo, ele prefere voltar a jogar a volta pelo seu campo de defesa, abre a jogada na zaga, centra com o Otamendi, ele prende o lançamento com o Romero domina do campo de defesa para o Otamendi domina pelo setor de esquerdo do campo de ataque, a Cunha já passa, pede, bola veio do meio de campo com o Menzo, ele recolhe contigo novamente do setor intermediário, abre o lance na finta, prende a jogada curtinha novamente pelo setor de direita, Romero com o acesso, tentou o domínio, perde a jogada, vem para tocar na bola, afasta a seleção brasileira, vem para tirar
tirar o perigo de qualquer maneira. Afasta dali lateral para a seleção da Argentina, bater pela direita, campo de defesa. Com a amortecedora HG Nakata, você chega mais longe, sabe por que? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente. É Nakata, Brasil. A bola volta no toque de bola, tenta ser jogando, toca na bola Enzo. Enzo abre a jogada na esquerda para o toque de bola, Coutinho para o setor de esquerda, para Cunha, para Enzo. Enzo volta para Depou. Depou domina para a seleção da Argentina, deu para Messi. Lionel Messi domina para a seleção da Argentina, tem para o toque de bola entre os zagueiros, afasta a zaga brasileira. Vem Gabriel Jesus, aperta Depou, tentou levantamento à frente. Vem Rafinha para proteção com a Cunha. A bola sai para a linha de lado, o árbitro mandou seguir, não, agora sim deu lateral. Lateral para a seleção brasileira, bater pela direita do campo de defesa. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta no toque, ele para tentar descer, domina novamente, vem para o toque de bola, Lo Celso abre a jogada, recolhe Messi, vai para a pinta na marcação, afasta a zaga brasileira, voltou para Lo Celso, ele lança as costas da marcação do Emerson, cruzamento vem na grande área, no alto, sai para fazer a defesa, o goleiro brasileiro, Alisson pega, vai sair jogando para a seleção brasileira, deu toque de bola pelo setor de esquerda para Carlos Augusto, dominou para a seleção brasileira, ele prende o lance, faz o break em cima da marcação, recolhe Carlos Augusto para André volta, curtindo novamente para Bruno Guimarães domina para a seleção brasileira, é pelo meio de campo, faz o break na marcação, voltou, curtindo a jogada com Gabriel Magalhães domina para a seleção do Brasil, pela esquerda, deu para o toque de bola, Coutinho para Rodrigo, ele abre do comando de ataque, aperta a seleção brasileira, vem para Garance, perde o lance para a volta com a seleção da Argentina que sai jogando. Torcedor, chegou a hora no gramado das obras, entre os fortaços, na hora de construir ou reformar, vale CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta no toque de bola, a bola volta no campo de defesa, 26 jogados para você conferir, é o primeiro tempo de jogo. Brasil e Argentina 0-0, Maraca, Rio de Janeiro. Abertura vem pelo campo de defesa, tempo do toque para a seleção da Argentina, sai jogando com Depou. Ele prende a jogada pelo seu campo de defesa, Depou domina para a seleção da Argentina, abre para o toque para pelo setor de direita, soltou para Romero para Depou prende pelo seu campo de defesa, tem Otamendi pedindo, prefere voltar a jogada com o Lo Celso domina, vai para a pinta, faz o break, abre para Messi domina ainda pelo campo de defesa para a seleção da Argentina, deu para Lo Celso prende a jogada para Otamendi prendeu para Cunha tentou o levantamento pelo setor de esquerda do campo de ataque, tentou buscar a jogada, vem para o toque de bola, Coutinho novamente volta para Depou, a Argentina toca para do seu campo intermediário, Messi vem para o domínio, ele toma o tranco nas costas, Rodrigo vem para marcar, a abertura foi feita à frente, vai para o toque, André já ficou para a volta da esquerda para Cunha, ele tentou o domínio, cruzou na boca do gol, ela vai embora! Vai para a linha de fundo, está marcado o escanteio para a seleção da Argentina, não, tiro de meta para o Brasil. Tiro de meta a favor da seleção brasileira e o Otamendi abandona o sistema defensivo para bater boca com o árbitro pedindo penalidade máxima para cima de Julián Álvares, algo que o árbitro da partida não viu, apenas tiro de meta a favor da seleção brasileira. E agora o técnico Fernando Diniz chamou o Rodrigo para passar novas orientações ao camisa 10 do Brasil. E o Carlos Augusto, hein? Tá todo calvo, coitado. Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. Aí tá parado o jogo. Tá marcado tiro de meta para a seleção brasileira, bater e ser jogando 27 jogados. E aí, Alexandre Pretzel fala na Bandeirantes. Olha, placar de Brasil 0, Argentina 0. Como disputa, como intensidade, um jogo bom de se ver e bom de analisar. Agora, como técnica, a Argentina agora tirou um pouco do ritmo de jogo, da velocidade, começou a tocar passe curto, explorando a técnica dos seus jogadores. O Brasil faz um bom jogo na sua realidade, marca bem, não permite que o Messi tenha espaço. Agora, tem que jogar o Rafinha em cima do Acunha. Esse é o jogo, o Acunha é fraquíssimo no lateral esquerdo, tem que botar o Rafinha em cima dele e passar o Emerson também, 2 contra 1 do lado direito. Esse é o jogo, Liz. Messi fora de campo, Messi recebendo atendimento fora do campo de jogo na coxa direita. Domina a seleção brasileira, a Argentina com 10 em campo, a abertura foi feita pelo setor de esquerda, campo de ataque. Domínio do campo de ataque, prende a jogada Coutinho Martinelli. Ele prendeu, balança na marcação, tanto toca ele para André. André dominou, cruzou na boca do gol, nas mãos do goleirão. Martínez sai do gol para fazer a defesa, Soler. Tranquilo, Martínez para fazer a defesa, enquanto o Lionel Messi continua recebendo uma massagem na sua coxa direita. Preocupação para o técnico Lionel Scaloni, que agora encosta para saber as condições do camisa 10 e craque da Argentina. Messi pediu para voltar.
A bola volta no toque, ele para, tenta descer a seleção brasileira. Domina, tenta evitar a saída, evita no campo de defesa para ser jogando a seleção do Brasil. A abertura vem pelo campo de retaguarda, tentou novamente. Gabriel Magalhães toca na bola, a bola explode. Em cima do Álvares, vai embora para a linha de fundo, tiro de meta para a seleção brasileira. De volta a Messi, como destacou o Soler. A bola volta no toque, ele para San jogando Marquinhos. Marquinhos domina para a seleção brasileira. Ele prende lance contigo no meio de campo para Bruno Guimarães. Domina pelo campo de retaguarda, vai para fim, abre a jogada na zaga central, soltou novamente com Gabriel Magalhães. Ele prendeu para Carlos Augusto, domina para a seleção brasileira, deu para Rodrigo, depois fica. A abertura vem pelo meio de campo, domina a seleção brasileira, na direita o lançamento vem para Rafinha. Rafinha domina, Emerson Royal partiu, Rafinha limpou, levou para o meio, ergueu a cabeça, cruzou, alta demais o cruzamento do Rafinha. Vai embora para a linha de fundo, fica se lamentando o Rafinha, tiro de meta para a seleção da Argentina bater. Cruzou de dedão, né, Ulisses? O camisa 11 da seleção brasileira consegue o drible para cima do Acunha, duelo de jogadores que disputam o campeonato espanhol, e na hora do cruzamento pegou muito mal na bola. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha sua encomenda via internet. Acesse braspress.com. Tá parado o jogo, tá marcado, bola para a seleção da Argentina ser jogando no campo de defesa. José Luiz tá ligado no futebol Bandeirantes. Júnior Cirino em Ribeirão Preto também curtindo o Sonsaço Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia. Gilma, o Giba tá ligado, e o Arthur curtindo o som da Bandeirantes. Marcos Falopa também tá ligado na Bandeirantes. Obrigado pelo carinho da sintonia, o torcedor do Brasil. Aqui tá marcado lateral pelo setor de direita, campo de defesa. Lateral vai ser cobrado para a seleção da Argentina ser jogando pelo seu campo de retaguarda. Lateral para a direita do campo de defesa, vem para cobrança Molina. Ele demora para bater o lateral do time brasileiro, aperta, vem para o domínio, vem para tocar da bola, rasga o perigo, vem para tirar. Carlos Augusto tira a bola, vai embora para a linha de fim do tiro de meta para a seleção da Argentina bater. Tiro de meta batido novamente no campo de defesa, vai tentar o toque de bola contigo no setor intermediário. Recolhe, vai para o toque de bola novamente. Martínez prende, abre para a direita para Romero. Romero prendeu, tenta o toque de bola para Otamendi mata no peito. Ele domina para a seleção da Argentina, sai jogando no campo de ataque, abre a jogada para McAllister domina, gira para Lo Celso domina para a seleção da Argentina. Ele vem para frente na marcação no primeiro, prendeu o lance, abriu da direita, é para Molina domina, tem Messi ao seu lado, dá para Messi. O capitão argentino para Depou domina a próxima linha que divide o gramado. Na circunferência central do gramado, a bola volta para Enzo domina pelo setor de esquerda, abre a jogada para Acunha para Enzo domina pelo comando de ataque, tenta a finta, tenta o toque de bola Coutinho. Depou domina pelo campo de defesa, volta aqui atrás novamente com toque de bola curta para Romero. Ele tentou o toque à frente do comando de ataque, aperta a seleção da Argentina, vem para o domínio, tentava o drible da marcação, não consegue passar da marcação. McAllister, ele volta a jogada, lançamento vem para a direita do campo de ataque, tranquilo do gol, sai Alisson para fazer a defesa, liga a jogada na esquerda para Martinelli, é no contragolpe, Depou vem para sua marcação, Martinelli domina por entre as pernas do Depou, dominou, escapou, lindo drible, deu passe de bola para ninguém, afasta a zaga da Argentina, ninguém chegou, a bola faltou ofensividade aos jogadores do Brasil, numa linda jogada de Martinelli, a bola volta para o toque de bola de Marquinhos domina para a seleção brasileira, vai para a pinta, abriu para Rafinha, Marquinhos vai para a área, Rafinha dominou, cruzou na boca do gol, tiro zagueiro, ela volta para Messi, toque de peito, mas toque errado, a bola volta no toque de bola de Bruno Guimarães, domina para a seleção brasileira, Bruno Guimarães abriu na direita do campo de ataque para Rafinha, dominou para o Brasil, vai para a finta, abriu na direita, cruzamento para trás, errado do Emerson Royal, e tenta descer a Argentina no contragolpe, a falta do Carlos Augusto para matar a jogada e vai tomar amarelo. Terceiro cartão amarelo da partida, o terceiro para jogadores da seleção brasileira. Carlos Augusto não quis nem saber, sentou a bota para cima do Lo Celso e o Emerson Royal, Ulisses. Todo mundo invadindo a marca do pênalti para dentro da pequena área e ele cruzou para trás. Sabe por quê? Porque na hora de cruzar, cruza de cabeça baixa. Não é jogador de qualidade que chega sentindo a bola no pé e joga de cabeça erguida para saber onde vai enfiar ela. Chega, faz o beabá, cabeça para baixo, enfiada na terra, cruza para trás, seja lá o que Deus quiser, hein, Pretzel? Exatamente isso. Esses dois foram perfeitos e ele não tem condição de jogar na seleção, me desculpe. Pode jogar em qualquer time da Europa que ele quiser, não tem problema nenhum. Agora na seleção não dá pro Emerson Royal. E o Carlos Augusto, das 12 faltas cometidas pelo Brasil, ele fez 6. Então esse cartão amarelo aí tava fazendo hora extra, tá batendo demais o Carlos Augusto. Agora o Brasil tem que jogar pelas pontas. Martinelli fez o que tem que fazer, parte pra cima e dribla. E o Rafinha do outro lado dribla também. É isso.
É isso, Alexandre Prétio. A bola volta no toque de bola da seleção brasileira. Vem para tocar, a bola faz na zaga. O Brasil tenta ser o jogador do campo de defesa. Já domina do campo de retaguarda. Bruno Guimarães pede apoio da torcida. A bola volta para Alisson. Alisson domina para a seleção brasileira. Tenta o toque de bola para o comando de ataque. Abriu o Coutinho na intermediária para Martinelli. Martinelli domina pela esquerda, deu toque de bola. Recolhe o Rodrigo, vem para a seleção brasileira. Ele solta a jogada o Coutinho para Gabriel Jesus. Deixa a bola passar do meio de campo para André. André domina na esquerda para Carlos Augusto. Na esquerda domina no campo de ataque. Intermediária de ataque. Soltou para Gabriel Jesus, para André. André domina para a seleção brasileira. Tomou o pisão. André do Enzo. O Enzo pisa no André, que fica caído no campo de jogo. E agora faltou manter o critério, Piero Mazza, porque o Enzo Fernandes vai só na canela do André. Apenas a falta marcada e não tem cartão amarelo para o camisa 17 da Argentina, jogador do Chelsea. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. Era para amarelo, Prétio? Eu daria. Aqui no Brasil, na Série A do Brasileiro, amarelo de carteirinha. Eu daria amarelo. Primeiro erro do Piero Mazza, que está fazendo uma boa arbitragem pela tensão do jogo. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, lateral para o Brasil, cobrado, bola vem pelo setor de esquerda, cá para ataque, vai para o domínio, André prende o lance e volta contigo no campo de defesa. Domina a seleção brasileira para Marquinhos, Marquinhos domina, abre na direita para Emerson Royal. Ele domina no campo de retaguarda, vai para o toque de bola, solta, curto para o comando. Abriu para André, André toca na esquerda, abre para Martinelli, para cima Martinelli. Balançou, escapou na esquerda, vai para a área, a bola saiu. Tiro de meta para a Argentina. Colocou velocidade no lance, mas até se perder pela linha de fundo, o Martinelli, jogador que marcou seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira na última rodada, na derrota do Brasil de virada para a Colômbia. Ele que herdou a camisa número 7 após a lesão de Vinícius Júnior. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 jogados para você conferir, 35 jogados para você conferir, é só o primeiro tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, Canadá e México. A Copa acontece em 2026, na Bandeirantes, quem fala é você, aqui continua 0 Brasil, 0 Argentina no Maraca, Bruno Milhozzi. Encerrada a partida pelas eliminatórias, o Uruguai vence a Bolívia por 3-0 e lidera a competição com 13 pontos, o Equador bateu o Chile, placar de 1-0. Futebol da Bandeirantes, o microfone de maior tradição do rádio brasileiro. Domínio do campo de defesa para ser jogando a seleção da Argentina. Vem com o Depou, toque errado. Contra-golpe para Gabriel Jesus. Dominou mano a mano com os zagueiros. Vai para finta, faz o break. Se soltar na direita é bom. Abriu o compasso, prendeu, girou. É bom lance, recolheu no comando de ataque. Bruno Guimarães tomou a falta. Entrada da grande área. O Gabriel Jesus não sabia o que fazer com a bola. Ele partiu no meio de 3, tinha que encarar porque chegava próximo a área, ele para a jogada, Solera. E deu uma sorte lascada agora o Gabriel Jesus, porque o Bruno Guimarães foi atropelado pelo Lo Celso, demorou demais para fazer alguma coisa com a bola e nesse momento, técnico Fernando Diniz aproveita a marcação da falta para fazer uma convenção defensiva. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto, Emerson Royal e André. Todos os jogadores neste momento conversando com o Fernando Diniz, com o Eduardo, os membros da comissão técnica da seleção brasileira para acertar o sistema defensivo. É falta para o Brasil e Rafinha é o único candidato, pé canhoto na bola. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar na hora das compras da sua casa. Comércio com muito mais qualidade e economia em todos os produtos. Tenda Atacado. É falta para a seleção brasileira bater Maracanã. Eliminatórias Copa do Mundo 2026. Eliminatórias Sul-Americana, 0 para a Argentina, 0 para o Brasil. É falta para a seleção brasileira. Capricha Rafinha para sair o primeiro. Rafinha bateu. Ela sobe e vai embora para a linha de fundo. Em tiro de meta, não houve o desvio. A bola toca na barreira. Escanteio direita para o Brasil bater. Escanteio a favor da seleção brasileira. Novamente o Rafinha que vem para a cobrança de pé canhoto. Gabriel Magalhães, Emerson Royal, Marquinhos, Bruno Guimarães, os atacantes também dentro da área. É o Brasil na bola parada em busca do primeiro. Se posiciona para a cobrança de escanteio, escanteio, vem para a cobrança de escanteio, Brasil. Se posiciona para a cobrança, Rafinha. Vem lá pela direita do campo de ataque, escanteio para a seleção brasileira, batendo Rafinha para a cobrança, para a carta do jogo 0-0. Partiu na bola, Rafinha levantou na boca do gol, toque na boca do gol. Tentou ganhar a jogada, cabeça errado, Marquinhos. Ela volta para Rafinha, Débora para soltar. Tem aberto o Rodrigo, prende Rafinha, vai para a finta, tenta o drible, sai com bola e tudo para a linha de lado.
Rodrigo livre pela meia direita, entrada da área ali. Foi muito fominho o Rafinha agora, porque o Rodrigo, além de estar livre, ele estava com o pé direito, o pé bom para fazer o cruzamento dentro da área. O Rafinha achou que era o Rivelino, tentou o elástico e a bola saiu. Motorista parceiro na 99, você conta com pacote de ganhos exclusivo 99. 39 pré-seu jogo, 0 Brasil, 0 Argentina, Maracanã. Eliminatórias sul-americanas para a Copa de 26. Tecnicamente, pelos jogadores que tem em campo, é um dos piores primeiros tempos da história entre Brasil e Argentina. Tecnicamente, que eu estou dizendo. Porque o jogo não se desenvolve. Muita marcação, muita pegada. Agora, na realidade brasileira, o Brasil faz um primeiro tempo até surpreendente. Segurando a Argentina, marcando muito forte, agora sem nenhuma conclusão. E isso é muito pouco, Liz. A bola volta no toque, ele para tenta ser também de prende a jogada, Coutinho novamente para Romero. Ele domina para a seleção da Argentina, vem para o toque, ele para aperta a zaga brasileira, tenta ganhar, bola volta para Lionel Messi. Abriu para o direito do campo de ataque, solta na esquerda para Cunha. A Cunha faz o break na marcação para Messi. Messi recomeça para a seleção da Argentina e sai tocando. Semi-Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse semicapital.com.br/Bandeirantes. A bola volta no toque, ele para daqui a pouquinho tem intervalo. Bandeirantes, Ricardo Capiotti vem aí. A bola volta do toque, ele vai com a seleção da Argentina que domina pelo campo de defesa, vem com Otamendi. Otamendi para Cunha, Cunha prende pelo setor de esquerda do campo de ataque, vai para o toque de bola, aperta no toque de bola a seleção da Argentina com o Enzo, drible, escapa da marcação no primeiro volta. Ele domina Enzo pelo comando de ataque, abre a jogada, Coutinho novamente para o toque de bola. E Romero, ele prendeu pelo meio de campo, abre a jogada novamente para Enzo, Enzo prende pelo comando de ataque, vai para o toque de bola, depois pede. A abertura vem para Messi, Messi domina pelo campo de ataque, vem tentar o toque de bola, Coutinho novamente no setor de intermediária, domina no campo de defesa, vem para o toque de bola, Coutinho. A torcida do Flamengo tenta cantar, vai para cima dele, Mengo. E o resto do estádio vai. Dá uma ligada, né, gente? A bola volta do toque de bola. O Flamengo tá só no cheirinho, gente. A abertura vem pelo comando de ataque. Tanto o toque de bola de Paul tentou lançar à frente. Tira a zaga brasileira para ser jogando com Gabriel Jesus. Domina pelo comando de ataque. Tenta o domínio, não tem. Ele perde o lance. Gabriel Jesus para ser jogando novamente a seleção da Argentina. Para deixar tudo azul do seu caminho, você sabe. Amortecedora Jorge na carta, sabe por que hora? Porque é na carta e tudo azul pela frente. Parado o jogo, caído Bruno Guimarães. Sentiu o camisa 8 da seleção brasileira caído no campo de jogo para receber atendimento médico. Neste momento o técnico Fernando Diniz já coloca reservas no aquecimento e o Joelinton vai ali conversar com o Bandeira da partida. Abandonou o aquecimento Joelinton para bater boca com o Bandeira. Joelinton foi um dos jogadores que nesta semana, Ulisses, depois da derrota para a Colômbia, o técnico Fernando Diniz teve uma longa conversa com ele em particular e também com o Endrick. Então Joelinton e Endrick são jogadores que estão no radar do técnico Fernando Diniz para serem as primeiras alterações no jogo de hoje. Na hora de fazer a troca do fluido de rádio e fluido de freio, escolha quem entende do assunto para a Flu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Pretzel, fala do jogo, Pretzel. 41 jogados, 42 agora, primeiro tempo, 0 Brasil, 0 Argentina. Quando sai a escalação do Brasil... E o Messi continua sentindo a perna. Aqui a TV não mostra pra vocês tudo. Como a gente tá ao vivo aqui, o Messi recebendo massagem todo instante na coxa direita, na parte frontal da coxa direita. Pois não, Pretzel? Tá sendo muito bem marcado, tá sem espaço pra jogar, como foi no jogo contra o Uruguai também, quando ele não teve muita liberdade. Agora, o Brasil, quando saiu a escalação do jogo de hoje, nosso temor era de um meio-campo aberto, espaçado, sem muita marcação, mas o Brasil circula bem a bola e marca bem o time da Argentina. O 0-0 é correto até o momento. E vem Depou, ele domina para a seleção da Argentina, vai para a finta em cima da marcação, no primeiro prende, tenta o toque de bola, tocou errado, Rafinha ganhou bem, Brasil dominou, fez a finta, cortou, afasta a zaga, tira a bola, volta para Rodrigo, ele domina, abriu da esquerda, câmara de ataque, voltou para Rodrigo, abre o compasso, vai bater pro gol, girou, bateu, desvia na marcação, ele explode no Depou, no McAllister, vai embora para a linha de fundo, escanteio direita, Brasil. E agora é o próprio Rodrigo quem chama a responsabilidade nesta bola parada, vem de pé direito para fazer a cobrança, não. Abandonou o escanteio e chamou o Rafinha, vem de pé canhoto então, camisa 11, para cruzar na área. Os zagueirões brasileiros já combinam uma jogada. Escanteio para a seleção brasileira bater, se posiciona bem para a cobrança, Rafinha pelo setor de direita, placar do jogo 0-0, já Ricardo Capriotti vem com o intervalo, Bandeirantes para você, aqui 0-0, Maraca, Rio de Janeiro, muito calor no Maracanã, escanteio para a seleção brasileira bater, é pelo setor de direita do campo de ataque, Rafinha na bola, partiu para a bola, bateu, levantou no gol, no soco, o goleiro tirou, voltou para Martinelli, bateu pro gol, em cima da
tira! Otamendi põe pra linha de fundo a bola e entrando no gol da Argentina. Escanteio o Brasil de novo no chute do Martinelli. Espetacular o zagueirão argentino em cima da linha, evita o primeiro gol do Brasil. O segundo do Martinelli seria se a bola tivesse entrado. Escanteio para o Brasil, Rafinha nela. Rafinha para a cobrança de escanteio, gol brasileiro maduro. Aqui eliminatórias Copa 26, Rafinha partiu para a bola, levantou, afasta a zaga, vem para tirar a seleção da Argentina. Rodrigo briga, ganha de cabeça, tentou tocar na bola, Marquinhos não consegue. A bola volta, a bola foi solta, frente do campo de ataque, afasta a seleção da Argentina, vem para tirar. Ela domina no campo de ataque, aperta na marcação, tentou ganhar o lance, o árbitro vai dar falta, quer ver? Ele deu falta de ataque do Martinelli em cima do Lo Celso. E aí? E aí que é o tradicional perigo de gol. Vai que acontece alguma coisa? Deixa eu apitar para não me complicar. Porque os jogadores da Argentina partiram para cima dele antes de acontecer tudo isso. E ele foi na pressão e apitou, hein, Pretzel? Foi nada, segundo o erro dele, não foi nada. Martinelli divide com o Lo Celso, que espertamente acaba caindo no gramado, né? Nas faltas. E eu vou falar uma coisa para você, Pretzel. O Lo Celso, ele empurra o Martinelli pelas costas na hora que ele vai para a bola. Se o Martinelli cai, o árbitro dá pênalti. Poderia dar, placa, né? De 3 de acréscimos, o Fernando Diniz foi para cima do quarto árbitro da partida. Nas faltas a gente tem 13 cometidas pelo Brasil e 6 pela Argentina. Agora o Brasil está jogando bem. Falta caprichar um pouquinho na finalização. Gabriel Jesus tinha que ter entrado na área naquele lance sozinho e o Martinelli conseguiu a primeira finalização brasileira. O Brasil pode mais ofensivamente. Torcedor, chegou a hora, no gramado das obras, em Tencer os Fortaços, na hora de construir o Rivona Mavade, CSD Cimentos, os Fortaços, que constroem o Brasil. Você comigo também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, torcedor brasileiro. É bola no campo de defesa, aperta a seleção brasileira, vem Carlos Augusto, tenta tirar o perigo, o árbitro para. Tá marcando a falta para a seleção da Argentina, bater, ficou caído Álvares no campo. Caído, camisa 9 da seleção da Argentina, ainda não marcou pelo seu país nesta temporada. E Bolinho, jogadores do Brasil agora para cima do Piero Mazza. Mais uma falta cometida, vamos até os 48. Daqui a pouquinho o Ricardo Capriotti, intervalo Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção da Argentina bater. Se posiciona para a cobrança de falta, é falta para a seleção da Argentina bater pelo seu campo de ataque. É no setor intermediário, você ligado no microfone Bandeirantes, torcedor do Brasil. Falta cobrada, Messi, tanto toca de bola, sai jogando Coutinho com o Depou. Ele prende pelo campo de defesa, o Depou. Ele tá sentindo a marcação do Brasil, o Depou cometendo erros básicos, o Depou. A bola volta do toque de bola contigo da intermediária, aperta na marcação. Brasil vem pra ganhar a jogada, ganhou a jogada, Ederson Royal, mas com falta. Tá marcada a falta para a seleção da Argentina bater do campo de defesa. Mais uma falta na partida e mais uma falta do Brasil. Agora foi o Emerson Royal quem perseguiu e pegou o McAllister, jogadores que atuam na Premier League. Tá parado o jogo, tá marcada a falta para a seleção da Argentina bater do seu campo de defesa. Vamos chegando a 47 minutos, mais um de jogo. Já tem intervalo, Bandeirantes. O Capriotti vem aí, aperta com raça. O Brasil tenta ganhar o lance, para foi solta para Depou. Ele tenta o domínio pelo seu campo de defesa. Houve a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta novamente do jogador Bruno Guimarães. É falta em cima de Depou para a seleção da Argentina bater e ser jogando no seu campo de defesa. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor do Brasil. Obrigado pelo carinho da sua sintonia. Tá marcada a falta para a seleção da Argentina, vem para a cobrança de falta pelo setor intermediário. Repito, 0-0 é o placar do jogo. Falta foi cobrada para a domínio do campo de ataque. Álvares, ele vem para frente, tenta o toque de bola, soltou o Coutinho para a Cunha. Ele prendeu pelo setor de esquerda do campo de defesa, vem para o toque de bola novamente, recolhe a jogada, trabalha novamente pela esquerda Otamendi. Ele prendeu para Romero, Romero domina pelo campo de defesa, solta a jogada com o Lo Celso. Lo Celso tenta chegar, vem para cortar na bola, Romero ganhou o lance para a seleção brasileira, domina o Brasil. Houve a falta para a seleção brasileira bater. É falta para o Brasil bater pelo seu campo de defesa, cometida pelo jogador Romero. Se posiciona para a cobrança de falta, vai terminar o primeiro tempo no Maracanã de 0 para o Brasil, 0 para a Argentina. Eliminatórias Copas 2026. A bola volta no toque de bola, domina o Brasil, vem com Martinelli, quando erga para somar a árbitro. Termina o primeiro tempo no Maracanã. E o Bruno Guimarães parte para cima do árbitro do jogo. Marquinhos também. Aqui em Maracanã. Placar de 0, Brasil 0, Argentina. Já tem todo o segundo tempo do jogo. Intervalo, Bandeirantes vem agora. O Depou também parte para cima do árbitro. Na Bandeirantes vem ele, Ricardo Capriotti. Alô, Capriotti.
Alô, Ulisses, vamos lá então. Jogo quente, jogo pegado, jogo nervoso. Tem de tudo aí, né? Teve de tudo essa noite no Maracanã. Gustavo Soler tá de olho aí na movimentação. Tensão no ar, que a bola rolou. E os dois times vão deixando o campo de jogo aí, Soler. Vamos lá. E a única coisa que foi tranquila, Capri, foi a saída dos jogadores. Todo mundo saindo, calminho, de boinha. Só agora o Rodrigo Depou, que vai conversar com a arbitragem da partida. Caso o técnico Fernando Diniz queira fazer alguma alteração no segundo tempo, ele tem à disposição jogadores de linha. Renan Lodge, Nino, Bremer, Douglas Luiz, PP, Joelinton, Paulinho, Rafael Veiga, Hendrick e João Pedro. Vale destacar, ao longo do primeiro tempo, o Lionel Messi ficou recebendo massagem na sua coxa direita. O técnico Lionel Scaloni colocou os jogadores no processo de aquecimento. Então a Argentina fica de olho no seu principal craque. E pra gente destacar, né, Capri? Nos treinos desta semana, na Granja Comari, entre principalmente domingo e segunda-feira, o técnico Fernando Diniz teve conversas particulares com Hendrick e Joelinton, dois jogadores que podem ser os dois primeiros a entrarem em campo em caso de alterações. Você volta daqui a pouquinho também, Soler. Já retorna Gustavo Soler para o segundo tempo. Agora é hora de opinião. Vamos ouvir Alexandre Pretzel. E esse primeiro tempo, Pretzel, teve briga na arquibancada e teve uma briga danada. E a bola apanhou também nesse primeiro tempo aí, hein, Pretzel? Exatamente. Tecnicamente, eu até falei, para mim é um dos piores primeiros tempos da história entre Brasil e Argentina na questão técnica. E nós temos bons jogadores em campo, sem dúvida. Temos Messi em campo, que foi muito bem marcado pelo Brasil. E eu começo por aí. Quando saiu a escalação da seleção brasileira, a gente imaginava, o Brasil vai sofrer. E aí a Argentina também mudou a sua escalação. A Argentina também povoou o meio campo com o Lionel Scaloni. Só tem um atacante de fato, que é o Julián Álvares, que praticamente não tocou na bola, foi pouco acionado. No mais, a Argentina ficou trocando passes curtos. O Rodrigo Depou, sempre o primeiro jogador da primeira bola, numa linha de 3 de saída, dois alas avançados, mas o Acunha é fraquíssimo no apoio, o Molina é um pouco melhor. E o Brasil neutralizou o meio de campo, neutralizou essa ideia de toque de bola da Argentina. E isso chamou a atenção, porque a gente debatia no concentração antes do jogo. Com essa escalação, a tendência é que a Argentina ganhe o meio de campo e o Brasil vai sofrer, ainda mais com a qualidade e com o jogo coletivo dos argentinos, muito mais entrosados. E vindos, é claro, de uma grande conquista, personalidade lá em cima, entrosamento também. Mas não, o Brasil conseguiu neutralizar bem. Agora, o Brasil cometeu 16 faltas contra 7. O que realmente faltou para o Brasil foi um pouco mais de calma. O time entrou muito na pilha do fato dos argentinos terem ido para o vestiário quando deu a confusão entre a polícia e alguns torcedores argentinos. Esse esfriamento aí do jogo marcado para as 9h30, que só começou às 10, deixou o time brasileiro pilhado. E a Argentina manhosa. A Argentina irritando os brasileiros. Então o Brasil cometeu muitas faltas desnecessárias. Podia ter apertado mais a marcação e ter roubado mais a bola no campo de defesa argentino para criar oportunidades claras. E ao invés disso, não. O Brasil começou a fazer muitas faltas, a entrar pilhado e a pegar demais, a morder demais. O Carlos Augusto fez 6 faltas. Demorou para tomar o cartão amarelo. O Brasil tem 3 amarelos. Gabriel Jesus e Rafinha. Os dois dá para dizer assim, porque soltaram o braço no rosto do Depou. Gabriel Jesus do lado esquerdo e o Rafinha do lado direito. Cartões bem aplicados. E o Carlos Augusto fez hora extra, bateu tanto que acabou recebendo o amarelo também. Então, o Brasil tem que ser menos afoito, mais calmo, intenso como está sendo, veloz como está sendo quando tem a bola, partindo para cima e atacando com seus 2 ponteiros, porque Martinelli e Rafinha são ponteiros mesmo. Quanto que o Martinelli ganhou 2 vezes no drible, inclusive numa jogada passando por 3 jogadores, incomodando a defesa argentina, o Rafinha simplificou demais o jogo. O Rafinha pode muito mais contra o Acunha. O Rafinha pegou a bola 2 vezes, numa ele saiu com bola e tudo pela linha lateral. Ali ele foi fominha demais e não viu onde é que ele estava. Errou o terreno. E nas outras 2 ele simplificou cruzando a bola rapidamente, ao invés de tentar a vitória pessoal e tentar entrar na área. Então para mim o jogo é por aí. Com esse esquema que o Brasil tá, sem a bola tá bem. Marcando bem o meio de campo da Argentina, que não consegue ter espaço até para atacar em velocidade. Com a bola, o Brasil pode mais na questão ofensiva, tentando entrar na área, tentando o drible e tentando chutar gol também. Gabriel Jesus teve uma oportunidade no contra-ataque, se perdeu todo. Na época ele jogava aqui no Palmeiras, ele entrava na área fácil, né, com uma naturalidade. No Arsenal também. Hoje ele se atrapalhou todo num lance que o Brasil poderia ter criado uma grande chance ofensiva. Então, em linhas gerais, tecnicamente o jogo foi fraco. Em termos de rivalidade, foi bom.
Pra gente que gosta de uma rivalidade, de uma pegada, de intensidade foi interessante também. Agora as duas seleções podem muito mais, podem jogar mais bola na segunda etapa, Capri. Vamos aguardar, tomara, né? Tomara. Pode deixar um pouquinho aí esse desespero pela marcação, de não deixar o adversário jogar, não é uma pancadaria só. E tentar jogar um pouquinho mais de bola. Tem dois times de muita qualidade, jogadores muito técnicos que podem jogar mais bola, dar mais trabalho para os goleiros, né? Os goleiros praticamente não trabalharam. Alisson e Martínez praticamente não pegaram na bola no finalzinho, só que o Brasil chegou ali, mas muito pouco para dois times de extrema qualidade. A gente vai contar essa história já, todo segundo tempo para você, hein? Tá atrasado aí o jogo, não é? Tá chegando agora aí com a gente, tá estranhando, tá no intervalo do jogo. Pois é, teve confusão antes da bola rolar, teve muita pancadaria nas arquibancadas do Maracanã. E isso tudo vai ser tema do apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, que vai chegar logo depois de Brasil e Argentina, por enquanto 0-0. O intervalo inteligente Bandeirantes retorna em instantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Para tudo na vida existe um porquê. E aqui entre nós, a gente sabe, existe sempre uma pergunta sobre desempenho na estrada, qualidade e durabilidade das peças do veículo, sobre confiança quando a gente está ali na direção. Então, por que ficar na dúvida se você já tem a melhor resposta? Peças para carro, moto ou caminhão é Nakata. Por quê? Ora, porque é Nakata. Fale com seu mecânico de confiança e deixe tudo azul pela frente. No trânsito, escolha a vida. Pra se manter conectado, pode contar com a gente. Fique ligado, Sil, sempre presente. Sil, energia que se renova. Sil, todo mundo aprova. Conectada com o futuro. Sil, toda a cidade tá ligada. Sucesso em toda parada. Tecnologia na sua casa. Fios e cabos elétricos Sil, conectada com o futuro. O dia a dia na Braspress é tudo azul, com segurança, rapidez e qualidade. No Brasil de leste a oeste, norte a sul, tem sempre um caminhão azul Braspress na sua cidade. Tarifas na medida e pronto atendimento. Informações em real time com precisão. E pela Aeropress sua encomenda vai de avião. Ligue 011-2188-9000 ou pelo site braspress.com. Motorista parceiro, mais de 40 milhões de passageiros contam com você. Quem dirige com a 99 tem os dias cheios de corridas e um cuidado especial em toda a jornada atrás do volante. Além disso, você também conta com um pacote de ganhos exclusivo. Tá a fim de fazer uma grana extra? Então já sabe, conta com a 99. A Estrela Black Week chegou e não vai ser só um dia não, é uma semana inteirinha com as maiores promoções para você brilhar. Mais de 5 milhões de reais em prêmios, com 10% de cashback em jogos selecionados, multiplicadores máximos ativados, milhares de bônus, odds super aumentadas e rodadas grátis. Aproveite tudo isso no site estrelabet.com. Estrela Bet, jogou, brilhou. Para maiores de 18 anos, consulte as condições do site. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa ou comércio com oportunidades campeãs todos os dias. Você pode pagar com cartão de crédito, débito, vale alimentação ou com cartão Tenda que te dá até 45 dias sem juros para pagar. Compre também pelo site ou pelo app do Tenda, acessando tendaatacado.com.br. Venha vibrar com o preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Tá na sua vida, tá no Tenda. Torcedor, no gramado das obras entram em cena os Fortaços. Cimento CSN,
o líder incontestável, com tradição e qualidade insuperável. Cimento Montes Claros, o parceiro da sua obra. Cimento Mauá, sinônimo de tradição e qualidade. E a Muralha Cimento Elizabeth, sempre segura. Juntos são os fortaços da construção, marcando golaços de qualidade, tecnologia e tradição. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E se ao invés de você gastar, você colocasse o dinheiro para trabalhar por você, na CM Capital você conta com uma série de opções de investimentos. Com certeza vai encontrar um perfeito para você. E mais, na Black Week da CM temos produtos com rendimentos imperdíveis. São títulos de médio e longo prazo e também com liquidez diária, que você pode resgatar a qualquer momento. Abra sua conta gratuitamente no site cmcapital.com.br. Mas corre, porque é só até o dia 24 de novembro. Futebol é com a Bandeirantes. São 10 horas e 57 minutos, estamos com 11 de intervalo no Maracanã, 0 para o Brasil, 0 para a Argentina, já tem todo o segundo tempo com o Ulisses Costa, Bruno Migliozzi, jogos encerrados e os números aí parciais, não é, dessa sexta rodada das eliminatórias sul-americanas. Vamos lá, Bruno. Vamos lá, Capri, já temos 3 partidas encerradas. Mais cedo, às 8 horas da noite, a Colômbia venceu o Paraguai. No Paraguai, placar de 1-0, gol marcado por Borré. Depois, às 8h30, tivemos o Equador batendo o Chile por 1-0 e o Uruguai, líder da competição por enquanto, fez 3-0 na Bolívia com 2 gols de Darwin Nunes. Brasil e Argentina empatam 0-0. Mais tarde, tem Peru e Venezuela, 11 horas da noite. Com isso, a situação de tabela nesse momento tem Uruguai liderando com 13 pontos. A Argentina também vai a 13 com esse empate, a segunda colocada. Colômbia tem 12 após a vitória, é a terceira. Quarta posição para a Venezuela com um jogo a menos, 8 pontos. Brasil na quinta posição também 8 pontos com esse empate. Depois tem Equador na sexta com os mesmos 8. Paraguai tem 5, é o sétimo. Chile também com 5, é o oitavo colocado. A Bolívia apenas 3 pontos até aqui, é a nona e a lanterninha segue sendo a seleção peruana com 1 ponto até aqui, Capri. Muito bem, Gustavo Soler, já tem movimentação de retorno dos times aí, Soler, qual é o clima no Maracanã nesse momento aí, Soler? Por enquanto nada, Capri, nenhuma movimentação de retorno das equipes no estádio do Maracanã e felizmente nas arquibancadas ânimos bem controlados, né? Depois de toda confusão, finalmente alguém pensou em algo inteligente, né? Agora tem um corredor de pessoas, né, de seguranças fazendo ali como se fosse uma escolta da torcida da Argentina. Então, ninguém chega perto da torcida do Brasil, ninguém chega perto da torcida da Argentina. Tem um corredor humano agora isolando as duas torcidas. E de acordo com a Polícia Militar do Rio de Janeiro, 8 pessoas foram presas na confusão nas arquibancadas e um torcedor está no ambulatório com a cabeça aberta depois de tomar uma paulada de um policial. A imagem bem forte mesmo, né? Do policial agredindo ali o torcedor. Uma imagem forte. Bom, temos várias imagens fortes circulando aí pelas redes sociais de todos os jeitos e de todas as maneiras. Ô, Pretzel, e aí, hein? O que é que dá pra fazer? O que é que o Fernando Diniz pode fazer pra tentar melhorar aí a qualidade do time, né? Porque dá vontade, o Brasil igualou a Argentina, mas na qualidade tem que fazer o que aí pra tentar chegar à vitória? Olha, ele poderia colocar o Veiga. Um armador, um armador assim, que no sentido de um cara de um meia que chega na área, que chega na frente da área, bate no gol. Acho que tá faltando um pouco isso para a seleção. Poderia tirar quem? Tirar o Martinelli? Se bem que o Martinelli não foi tão mal. Talvez tirar o Gabriel Jesus, sim, não precisa jogar com 9 de ofício. Joga com 3 atacantes móveis, Rodrigo, Rafinha e Martinelli, e põe o Veiga. E tira o Gabriel Jesus, até porque já tem cartão também. Tem muito treinador que gosta de fazer isso, né? Eu acho que poderia ser uma opção. Você traria um jogador um pouquinho mais para trás, no caso do Veiga, deixaria o André mais centralizado, o Bruno Guimarães também mais próximo e soltar 3 homens na frente, sem guardar a posição. Acho que seria interessante, porque a Argentina também se defende bem. E a Argentina não está com muita ambição, né? Não, esse empate assim me parece, né? Não que a Argentina esteja jogando pelo empate, mas o primeiro tempo me pareceu que a Argentina tirou o ritmo do jogo. O Julián Álvares, que é um bom jogador, está comentando com o Migliozzi aqui, não foi acionado nenhuma vez. Jogador que tecnicamente quando parte para cima ele é interessante. No Manchester City a parceria outra é verdade, mas na Argentina ele vai bem também, cresceu demais com o Lionel Scaloni e não foi acionado. Então a Argentina ficou
tocando bola, trocando passe curto e querendo fazer cruzamento para a área, sem ter um cabeceador, um grande centroavante de ofício, com a defesa do Brasil bem postada e o Julián Álvares pouco acionado. Essa que foi a realidade. Quanto que o Brasil, quando teve a possibilidade, que foi a criação aos 43 do primeiro tempo, foi a única grande chance do Brasil, que o Martinelli chutou e o Romero salvou em cima da linha com o Martínez já batido. Mas o Alisson também não fez nenhuma defesa. Então a Argentina também, como força ofensiva, com bons jogadores, praticamente não agrediu o Brasil. Então o Brasil, eu acho que pode ter um jogador a mais na questão de armação, na questão de chutar de fora da área, de trazer essa bola de trás. E para mim seria o Veiga, mesmo que o Fernando Diniz não tenha aproveitado o Veiga, tenha colocado o Veiga poucos minutos em jogos anteriores, mas tem chamado, tem convocado o Veiga a todo momento. Por que não hoje um meia de ofício no time do Brasil? Diga, Soler. Marquinhos se machucou. Nino fará sua estreia com a camisa da seleção brasileira. O Alisson acaba de voltar para o campo de jogo com a braçadeira de capitão. Marquinhos fora de campo. Pois é, o Nino não tem muita experiência de seleção, é um jogador do técnico, né? Um jogador do técnico, fez um... Será o primeiro jogo dele. O primeiro jogo dele, não tem muita experiência, já foi convocado outras vezes pelo Diniz, vai jogar agora. Tá ambientado, joga no Maracanã, tem a confiança do treinador, mas é inexperiente. Por que não o Bremer, né? Talvez pelo lado, porque o Bremer joga pela esquerda, o Nino pela direita, ok. Mas eu acho que seria mais interessante o Bremer para dar uma sustentação maior ao Gabriel Magalhães, que para mim não é um zagueiro confiável na seleção até o momento. Mas é uma substituição por lesão, não é uma substituição técnica. Então, se só for essa, será que ele vai manter o Carlos Augusto com cartão amarelo? Já que o Carlos Augusto só bateu no primeiro tempo. Vamos aguardar, mas que o Diniz tem possibilidade de colocar o Endrick para dar mais velocidade, para tentar furar o bloqueio da Argentina, ou ao mesmo tempo colocar o Veiga para ter um jogador mais de armação, eu acho que ele poderia sim fazer esse tipo de, não de teste, mas de escolha, porque testar contra a Argentina é praticamente impossível. Capri. Bom, nós já estamos aí com 17 minutos de intervalo, Soler. Seleção brasileira já está de volta, a Argentina já retornou aí? Não, a Argentina ainda não. A seleção brasileira acaba de voltar para o campo de jogo e só teremos uma alteração. Marquinhos, com problemas físicos, deixa o campo de jogo, entra com a 13 Nino. Nino, número 13, jogador do Fluminense, para fazer a sua estreia com a camisa da seleção brasileira. O Alisson vira o capitão do Brasil. Só para destacar também que o Brasil marcou bem. Sem a bola, os 4 homens da frente, Martinelli e Rafinha, fecharam bem os corredores. E o Rodrigo ajudou muito com o Gabriel Jesus no auxílio ao André e ao Bruno Guimarães para marcar o meio de campo da Argentina. O Messi praticamente não tocou na bola. Talvez sentindo dores e tal, mas está voltando para o jogo. Mas foi bem marcado, quando ele tinha a bola, ele tinha um pequeno espaço, sempre tinha alguém do Brasil em cima. Então gostei dessa postura do Brasil em relação à marcação no meio de campo e a recomposição defensiva do time. Um abraço ao mestre Cláudio Zaidan e também ao Manuel, sempre na nossa escuta, meu caro Ricardo Capriotti. Vamos voltar ao Maracanã, vamos voltar para o segundo tempo, os 45 minutos finais. Vem aí, tomar um jogo de mais qualidade técnica, né? Vontade e raça não faltou até, aliás, sobrou até, não é? Dos dois times. Tiver um pouquinho mais de qualidade técnica, a gente vai ver um grande jogo no segundo tempo. E gols narrados por Ulisses Costa, que está voltando. Reassume o comando da jornada esportiva, solta a voz e vem... Vem Ulisses Costa! Apita o árbitro, toca na bola, Álvares, ela rola, deixa ela rolar. Ulisses Costa! Se você quer emoção, vem comigo, torcedor brasileiro. É lateral para a direita do campo de defesa para a seleção da Argentina. Bater bem bonita para a cobrança do Cidadão. Olha essa música, essa corneta, cara. Parece que eu tô, não juro, na Bamboneira. É que foi a ANTA que criou isso. Como tem gente incompetente. Deve ter sido a mesma ANTA. Eu vou falar da Argentina ali no meio, né? E a segurança do Rio também falida, né? A bola volta no toque, ele para tentar descer para a direita, aperta a seleção da Argentina. O levantamento vai ser feito à frente, explode na marcação. A bola toca em cima da marcação do Gabriel Magalhães, vai embora para a linha de fundo. Escanteio direita, campo de ataque para a seleção da Argentina bater pelo setor de direita. Também a gente fala do Rio de Janeiro, os últimos 5 governadores foram presos. Como é que faz também, né, meu amigo? É duro, hein? Aí tá parado o jogo, escanteio, Soler. Escanteio a favor da seleção argentina e certamente o Gandula vai eternizar essa foto. Colocou a bola na mão de Lionel Messi, que agora ajeita e vem pra cobrança de pé canhoto.
Escanteio para a seleção da Argentina bater pelo setor de esquerda, cá para ataque, você ligado na marcação, escanteio para a seleção da Argentina bater. Vem levantamento para dentro da grande área. Otamendi tromba ali com o Martinelli. O Martinelli não afina não, velho. Martinelli totalmente partiu para cima dele, ele já deu no meio do Otamendi antes da cobrança. Vem para a cobrança de escanteio, é o André, desculpe. Escanteio cobrado para a seleção da Argentina, bola tocada para fora, vai para a linha de fundo. Tá parado o jogo, marcado o tiro de meta para a seleção brasileira bater. O Bandeira marcou escanteio, o juiz marcou tiro de meta e tem um corpo estendido no chão de um jogador da seleção brasileira. Aparentemente o escanteio será confirmado, pelo menos é isso que quer o Lionel Messi. E é isso que apontou o Bandeira. O árbitro do jogo agora vai ver ali o que aconteceu com o Gabriel Jesus, que vai se levantando lentamente, camisa 9 da seleção brasileira. O Bandeira deu escanteio, mas o juiz está marcando alguma coisa dentro da área, acho que marcou a falta em cima do Jesus. Tá parado o jogo, tá marcado para novamente no campo de defesa para a seleção brasileira bater. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. Você ligado no microfone da Bandeirantes, a Bandeirantes com você, torcedor brasileiro. Tá marcado, falta para a seleção brasileira bater. Domínio do campo de defesa, sai jogando a seleção do Brasil, vem o André. André prende a jogada, solta com o time pela direita. Recolhe a jogada novamente com o Gabriel Magalhães. Gabriel Magalhães abre o lance no campo de defesa. Domina a seleção brasileira para ser o jogo do campo de retaguarda. É bola no campo de defesa. Domina a seleção brasileira. Vem para o toque de bola Nino. Nino domina para a seleção do Brasil. Ele vem para frente em cima da marcação. No primeiro cutucou pelo setor de esquerda. Volta a jogada para o comando de ataque. Nino. Ele começa para a seleção brasileira pelo campo de defesa com Gabriel Magalhães. Domínio do campo de defesa. Tenta o toque de bola para a seleção do Brasil. Lançamento vem para Rafinha. Dominou na grande área. Errado. Perdeu o lance. A bola volta do setor intermediário. Aperta a seleção brasileira para ganhar o lance. Domínio pelo setor de direito do campo de ataque. O Brasil desce com o Rodrigo. Rodrigo dominou, limpou, passou, abriu na direita. Bom lance, Bruno Guimarães cruzou na boca do gol. Passa a bola na cara do gol, ninguém chega. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer a seleção da Argentina, inteligente. Vem para ganhar lateral para direito do campo de defesa. Molina lateral para a seleção da Argentina, batendo pela direita no seu campo de retaguarda. Sil renova sua energia, cada dia fios e cabos elétricos. Sil conectada com o futuro. Sil renova sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. A bola volta no toque de bola contigo no setor intermediário. Vem para a bola, vem para o toque de bola a seleção da Argentina. Brasil marca a pressão na saída de bola, levantamento à frente, sobe de cabeça, afasta a zaga, volta para André. André cochila, perde o lance, tiro do bico da chuteira, Enzo, bola volta no toque de bola. É com o Emerson Royal domina pelo campo de defesa, tentou o toque de bola pelo setor de direita. Abre o lance curtinho para André, André domina pelo comando de ataque, vem para a finta. Domina pelo setor de direita do campo de ataque, vai para o toque de bola. A seleção brasileira tentou descer, houve a falta. Tá parado o jogo, Gabriel Magalhães está caindo, é falta para a seleção brasileira bater. Falta para a seleção do Brasil cobrar. A Braspress transporta suas encomendas para qualquer lugar do Brasil. Ela conta com 110 filiais distribuídas em todo o país. Braspress.com. E vem Rafinha, domina para a seleção brasileira, deu tapa na bola, balançou, o árbitro mandou seguir. E deu escanteio, não deu tiro de meta para a seleção da Argentina cobrar aí. E aí o Rafinha tem que procurar um curso de ator, né? Ele pedala e se joga. Tiro de meta a favor da seleção da Argentina. Tá parado o jogo, tiro de meta para a seleção da Argentina bater e sério, jogando no campo de defesa. Domínio do campo de ataque, aperta na marcação a seleção brasileira. A bola volta no toque de bola, Coutinho pelo setor intermediário, já prende o lance, vem para o toque de bola a seleção do Brasil. Recolhe Gabriel Magalhães, sai jogando no campo de defesa. Gabriel prende para o toque de bola de Alisson. Alisson domina para a seleção brasileira, tenta o toque para a seleção do Brasil, que sai jogando no campo de defesa com o Nino. Nino prende para a seleção do Brasil, abriu na direita para Emerson Royal. Royal já domina do comando de ataque, deu para Rafinha. Rafinha prende o lance e volta novamente para Nino. Nino domina para a seleção brasileira, faz o toque de bola, Coutinho para André. André prende para o Brasil, abriu na direita do campo de ataque para Rafinha, deu para Rodrigo, domina do campo de ataque, abriu para Gabriel Jesus. Ele vem para a finta, faz a finta em cima da marcação no primeiro. Prende o lance, invertida, a bola na esquerda, campo de ataque, bom lance, lindo lance. Martinelli domina para a seleção brasileira, vai para a finta em cima da marcação pela esquerda. 1, 2, 3 para marcá-lo, domina do campo de ataque. Rodrigo deu na direita, campo de ataque, bom lance à frente. Dominou, tentou o toque de bola, Carlos Augusto sai jogando. Domina a seleção brasileira para André. André prendeu, cruzou na boca do gol. Acunha de cabeça vem para tirar. A bola volta na direita do campo de ataque com Carlos Augusto. Dominou, soltou na grande área, vai para a finta, perde o lance. Aperta, vem para ganhar o Brasil. Bola foi solta, entrada na grande área.
bola rolada pro meio, afasta a zaga da Argentina, a bola toca em cima do Emerson Royal, mas tive impressão de falta na entrada da grande área no Jesus, que fica sentindo demais aí. Fiquei com a mesma impressão que você, Ulisses, achei que o Gabriel Jesus tomou uma pancada do Romero, algo não marcado pela arbitragem. Na sequência, a Argentina fatura o lateral e o Acunha batendo boca com o Joelinton ali na linha lateral do gramado. Agora o Acunha faz um gesto ali pro reserva da seleção brasileira, lateral para a Argentina. Venha vibrar com preço baixo e a qualidade do Tenda Atacado. Pague com cartão de crédito, débito, vale alimentação com cartão Tenda. E aí, Preto, em cima do Gabriel Jesus, lance normal? Não tive o replay, pra mim foi falta também. Tive a mesma impressão de vocês dois. A bola volta do campo de defesa para ser jogada a seleção da Argentina. O tempo não para, Bandeirantes marca. 6h40 de bola rolando, 6h40, segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo 2026. Continua para você. Brasil 0, Argentina também 0. Na Bandeirantes aqui em Maracanã, diz aí Bruno Miliozzi. Tem mais bola rolando em Lima, onde Peru e Venezuela estão empatando por enquanto, placar de 0-0. A bola volta para Messi, Messi domina para a seleção da Argentina, tenta ser jogando com o Depou, Depou prende pelo campo de defesa, abre curtinho na intermediária para Otamendi, ele domina do campo de ataque, tenta Otamendi, Otamendi para Romero, ele volta no campo de defesa, Rodrigo vai para cima do Martínez, Martínez sai jogando, aperta na marcação, Rafinha tenta ganhar o lance, bola tocada para fora, lateral para a seleção brasileira, bater pelo direito do campo de ataque, lateral Cambrato, domina a seleção brasileira, abertura vem para a direita, tenta o toque para Royal, Emerson Royal domina, sai jogando com o Nino, Nino já prende pelo seu campo de defesa, toca a bola, o Brasil sai jogando contigo do campo de defesa para Nino. Nino domina para a seleção brasileira, abriu para André. André vai para frente em cima da marcação no primeiro, partiu com a bola dominada, vai tentar o toque de bola. Dribla um, dribla dois, toma falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta para a seleção brasileira, bater é falta para a seleção brasileira cobrar. Se posiciona para a cobrança de falta, tem falta a seleção brasileira. Ajeita para a cobrança na intermediária, Bruno Guimarães para a cobrança, abre a jogada para a direita, deu toque de bola para Rafinha. Dominou pro Brasil, Rafinha vai para a finta, na esquerda cruzou, levantou na boca, gol! Subiu de cabeça Romero, ele tira, põe pra fora, escanteio não, lateral para o Brasil bater, vem para a cobrança de lateral para a direita do campo de ataque, Rodrigo mesmo vai deixar para Carlos Augusto, lateral para a seleção brasileira, bater pela esquerda, Carlos Augusto bate, a bola falta com a seleção brasileira, Rafinha pede na segunda trave, a abertura vem do comando de ataque, tenta o toque de bola, Bruno Guimarães abre para Carlos Augusto, ele domina do campo de defesa para André, sai jogando Coutinho para o toque de bola, Coutinho, Bruno Guimarães prendeu para a seleção brasileira, abriu novamente para Gabriel Magalhães, ele domina do campo de ataque para Bruno Guimarães, que prende o lance e tentou soltar a jogada para Rafinha pela direita, ele pediu, tem que chegar, chegou, tá na cara do gol, bateu em cima do goleiro, para a falta, aperta na marcação, errado, Emerson Royal põe para a linha de fundo, tiro de meta para a Argentina. Tiro de meta a favor da seleção argentina, depois da tentativa da descida de Emerson Royal, lateral direito, completando hoje 10 jogos pela seleção do Brasil, segundo jogo dele nessa edição de eliminatórias. Na CM Capital, você e seus investimentos contam com alta performance, expertise e a melhor nota de atendimento do mercado. Abra sua conta cmcapital.com.br/Bandeirantes. E aí, Pretzel, e o jogo 9h30 jogado, segundo tempo, 0-0, Pretzel. O Brasil voltou bem, disposto, e o jogo é esse, Rafinha no Acunha. O Acunha é fraco, o Rafinha é melhor que ele, de novo. Cara a cara com o Martínez, ele ficou sem ângulo e exigiu a defesa do goleiro argentino. Agora, se o Scaloni colocar o Lautaro Martínez em cima do Emerson Royal, o Brasil pode ganhar o jogo do Rafinha no Acunha, mas pode perder com o Lautaro em cima do Emerson. Motopeças com qualidade e segurança tem que ser Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata e tudo azul pela frente, é Nakata. E aí tá parado o jogo. Falta do André pra cima do McAllister, no lance anterior o Acunha ficou reclamando também de uma pegada um pouco mais forte do Rafinha. A Argentina tem bola no seu campo de defesa, técnico Fernando Diniz segue bastante agitado na área técnica, enquanto o Scaloni mais tranquilão. E vem para a cobrança de falta a seleção da Argentina, sai jogando contigo no meio de campo, deu a seleção da Argentina, prende o lance de pulo, ele domina do campo da retaguarda, abriu da direita, no toque, ele para Coutinho novamente, Otamendi, tenta o levantamento à frente, aparta a zaga brasileira, vem para cortar, mas corta muito mal, é na falta do comando de ataque para Lionel Messi, limpa, no campo de defesa, ele abre a jogada na circunferência central, na esquerda para Acunha, dominou, soltou para dentro da grande área, vem para o jogo a seleção da Argentina, a abertura do comando de ataque, domina Enzo, ele prende o lance para Messi, Messi para Depou, Depou domina para Enzo, Enzo para Depou
Depou domina para a Argentina, abre a jogada curtinha, McAllister, ele domina no campo de ataque, lançou no boca do gol, subiu o Nino, tirou de cabeça, vem para rasgar Rafinha, ele tira o perigo de qualquer maneira para a volta no campo de ataque, aperta na marcação, tenta descer a seleção brasileira, o árbitro para o jogo. O árbitro deu falta do Gabriel Jesus. Brasil ganhava a bola, tá parando o jogo para armar o contragolpe. E aí o Romero já armava essa cama para receber o contato do Gabriel Jesus e desabar, melhor dizendo, no campo de jogo. O árbitro mais uma vez apita perigo de gol. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Obrigado pelo carinho da sintonia. Aqui tá parado o jogo, vem pro toque de bola. Domínio do campo de ataque, se posiciona novamente para a cobrança. Vem levantamento à frente, bola no campo de defesa para ser chegando o recorde do campo de retaguarda. A seleção da Argentina vai pro toque de bola contigo no setor intermediário. Não domina. Mas o que é isso, Molina? Mas o que é isso, Molina? Bola passou embaixo na perna dele. Lateral para a seleção brasileira bater do campo de defesa e sair chegando. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. A bola foi junta para Gabriel Jesus. Se livrou da marcação no primeiro, partiu em alta velocidade. Vai fazer o gol para o Brasil. Soltou a bola, vai sair, bateu em cima da zaga. O Martinelli perdeu um gol inacreditável. Inacreditável numa jogada do Gabriel Jesus. Vem Rafinha, vai pro cruzado, a bola vai embora para a linha de fundo. O Martinelli perdeu um gol inacreditável na marca do pênalti, uma jogadaça do Gabriel Jesus. Que chance perde o Brasil. Era uma bola para bater por cima do goleiro. Ele chuta em cima do Martínez. Na marca do pênalti, quase na entrada frontal da pequena área. Ele, a bola, o goleiro, o gol. Inacreditável gol que o Martinelli perdeu. E o Martínez fez uma das defesas mais bonitas da história das Copas do Mundo na final contra a França. Mas agora o Gabriel Martinelli ajudou demais o goleirão argentino. Bateu rasteirinho, fraquinho no meio do gol. Depois da grande jogada do Gabriel Jesus, desperdiça grande oportunidade a seleção brasileira. E vale destacar, o goleiro Martínez, Ulisses, 34 jogos com a seleção da Argentina, contando esta partida. Em 75% dos jogos ele não tomou gol. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivos. 99, é o Pretzel. Que lance do Jesus. E que ele tinha que ter feito no primeiro tempo, quando ele teve mais espaço que agora. Agora foi uma vitória pessoal contra 3 jogadores. Espetacular, Gabriel Jesus. Uma pena que o Martinelli perdeu a bola do jogo, né? Chutou em cima do Martínez, mas o Brasil voltou bem melhor que a Argentina, está melhor no jogo e melhor também do que a sua atuação no primeiro tempo. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto. Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta com a seleção da Argentina, está jogando o Enzo. Enzo prende o lance para Messi. Messi recolhe do campo intermediário, do campo de ataque. Circunferência central para Messi. Messi domina novamente do toque de bola curtinho para Enzo. Enzo abre pelo setor de esquerda para Cunha. A Cunha domina para a seleção da Argentina. Vai tentar o toque de bola curtinho do setor intermediário. Já domina pelo comando de ataque. Vem para a finta, prende o lance de Depou. Depou recolhe da esquerda com o Enzo. Enzo domina pelo setor de esquerda para Cunha. Cunha tenta o cruzamento, soltou na entrada da grande área. Vem para lavar a zaga brasileira. Tenta ser jogando pelo comando de ataque. Aperta o Brasil, bola foi junta para Rodrigo. Ele vem para finta do primeiro, finta do segundo, tenta no terceiro. Obstruído, o árbitro mandou seguir. É bola para a seleção da Argentina ser jogador do campo de defesa. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras entram os fortaços na hora de construir ou reformar. Vai de CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. A bola volta com o Depou, tanto toque, ele para Messi, der espaço para ele. Ele domina Messi, vai para a finta da marcação, vai abrir a jogada para a direita do campo de ataque. Vem para a marcação, Martinelli domina para a direita, Molina abre o compasso para o cruzamento, volta para o toque de bola de Depou. Depou domina para meio direito do campo de ataque para a seleção da Argentina, abriu o toque de bola contigo na intermediária. Já prende jogada Álvares. Ele vem para o toque de bola, recolhe a jogada curta no meio de campo também. Domina para a seleção, tanto toque de bola, volta no campo de defesa para Enzo, recolhe a jogada novamente. É pela direita para Romero, Romero prendeu, soltou para Depou, Depou prende para a seleção da Argentina. É pela meia direita do campo de defesa, recolhe a jogada, volta para o toque de bola curtinho de Romero. Romero prende, aperta na marcação, a seleção brasileira vem para cima do toque de bola, tenta tirar a zaga brasileira. Tirou, a bola foi solta para Rafinha, muito forte. Ela vai embora para a linha de lado, lateral para a seleção da Argentina bater pela esquerda, campo de ataque. O lateral para o Brasil bater para a Argentina, o árbitro está dando. Novo site Estrela Bet, cheio de novidades e mais fácil de usar. www.estrelabet.com. O tempo não para, Bandeirantes marca.
16 minutos de bola rolando, 16 de bola rolando para você conferir. O segundo tempo de jogo, girando o placar do Campeonato Brasileiro. Você confere, eliminatórias Copa do Mundo 2026, eliminatórias sul-americanas, Maracanã, Brasil 0, Argentina também 0, Milhose. Tem gol em Lima, a seleção peruana abre o placar contra a Venezuela, gol de cabeça, golaço de Yotun, para colocar o Peru na frente 1-0. A bola volta com a seleção brasileira, sai jogando pelo comando de ataque, tenta o toque de bola completamente errado. Bruno Guimarães passa mal, aperta na direita, vem pra ganhar a jogada, tenta ganhar Martinelli. Ele vem pro toque de bola, vai pra cima, a seleção brasileira tenta apertar, vai pro toque contigo na intermediária. Zaga brasileira aberta, Depou dominou, soltou no comando de ataque, é pra Álvares, vai pra dentro da grande área. Fecharam a porta dele, prendeu, dominou, soltou, entrada da área pra Messi. Em cima da marcação, a bola explode, volta pra Rafinha, Rafinha dá bola pra Álvares, Álvares pra Messi. Dominou, entrada da área, prendeu, soltou para Álvares, girou, abriu para Cunha, cruzamento na área, trava Emerson Royal. Ele põe para fora, escanteio para a seleção da Argentina, bater na esquerda. Corte providencial do lateral direito da seleção brasileira depois da canelada que o Rafinha deu na bola, foi tentar o domínio, espanou o taco, armou o contra-ataque para a Argentina, escanteio para a seleção argentina. O Acunha sentiu alguma coisa. O doutor Lionel Messi foi lá ver o que aconteceu e agora o camisa 10 da Argentina se posiciona para bater escanteio de pé canhoto. Messi tá saindo na bola, Lo Celso vem para a cobrança de escanteio para a seleção da Argentina, se posiciona Lo Celso pelo setor de esquerda, vai partir para a bola, partiu Lo Celso, levantou na boca do gol, toque de cabeça, Otamendi, gol! De Otamendi para a Argentina! Na cobrança de escanteio de Messi, ele sobe em cima do André, ficou na saudade, subiu, meteu a cabeça na bola no ângulo direito do Alisson, que nada pôde fazer. A Argentina abre o placar do jogo, 1, Argentina 0, Brasil. Otamendi, gol, emoção maior do futebol, e essa emoção Otamendi que você proporciona à atual torcida campeã do mundo. E aí Messi pro Otamendi pra rede Solera. Cruzamento milimétrico na cabeça de Otamendi, 1,83 m de altura, 7 centímetros a mais do que o seu marcador André, e o Otamendi só 1,83 m, mas parecia um gigantesco, foi lá no terceiro andar, testou firme no ângulo do Alisson, que nada pode fazer. A Argentina abre o placar no Maracanã, 1-0 Argentina, Otamendi marcando o segundo gol dele nessas eliminatórias, o sexto gol dele pela sua seleção. E aí, Pretzel, Brasil melhor, Brasil atacando, perdendo o gol com Martinelli. E aí toma o gol numa bola parada, que era a única chance da Argentina no jogo, a gente observou aqui, Pretzel. Exatamente, e o Alisson não tinha feito nenhuma defesa, a única bola que ele busca é dentro do gol. Agora, o Otamendi... Bola pra Rafinha, tá na área, dominou, limpou, toque na mão, balançou, escapou, cruzou na boca do gol, nas mãos do Martínez, que pegue. Martínez pega, faz firme defesa, o goleiro da Argentina, time brasileiro pega um toque na mão do jogador Acunha. O árbitro manda seguir aí. E aí que alguns jogadores, né, Ulisses, precisam voltar a fazer fundamentos, né? Mais uma vez, o Rafinha tem a possibilidade de dominar uma bola e erra o domínio. E aí ela explode no corpo do jogador da Argentina. E depois, na sequência, ele cruza errado. E aí, Pretzel? Pegou no peito do Acunha. Bola aérea, o Otamendi, que é grosso, é chamado de durão e de fraco, né, tecnicamente. Ele tirou meio corpo do Magalhães e do André. Um golaço de cabeça do Otamendi. Cabeceio espetacular, 1-0 Argentina na única chegada em cima do Brasil. Impressionante o que é o futebol. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Messi argentino, Acunha vai embora. Acunha vai embora com a número 8, vem com a número 3, o Tagliafico. Tagliafico, número 3, na vaga de Acunha, número 8. Tagliafico, e vem pro jogo, domina a seleção da Argentina, vê a falta, tá parado o jogo. Tá marcada a falta, esquerda, câmara ataque para a Argentina bater. Você, empresário, pode vender para qualquer ponto do Brasil e sempre contar com a Braspress para agilizar os seus negócios. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. Público.
Pois não. Público pagante, 68.138 torcedores para uma renda de 19.989.000 reais. É falta para a seleção da Argentina bater o tempo, não para, Bandeirantes marca. Depou vem para a cobrança de falta, Messi pede a bola perto, se posiciona para a cobrança, ajeita Lo Celso, a Argentina agora começa a fazer a sua cera, ajeita para a cobrança Lo Celso, é falta para a seleção da Argentina bater pelo setor de esquerda, campo de ataque, se posiciona Lo Celso, reclama, é falta para a seleção da Argentina bater, ele ganha tempo, 1-0 Argentina no Maracanã, Lo Celso partiu para a bola, bateu, levantou no banco do gol, toca contra, a bola vai para fora. Tocou contra o patrimônio, impressionante. A bola vai embora para a linha de fundo. Tá marcado escanteio novamente. Rafinha quase faz contra. Quase faz contra o Rafinha. Mais uma tentativa de domínio equivocada do camisa número 11 da seleção argentina. Escanteio e Lo Celso assumindo as bolas paradas, já que o Messi está com dores na coxa direita. Veio o camisa 16 para bater o escanteio de pé canhoto. O locutor do Maracanã é chato, hein, velho? Nossa, ele tá achando que ele tá num baile romântico, velho. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima. Escanteio para a seleção da Argentina que prende a bola na linha de fundo. A bola foi junta para Messi. Messi prende para Depou. Depou domina para a seleção da Argentina. Vai bater à frente, tenta o levantamento de forma errada. Tem que caprichar o Brasil. Partiu, Rafinha adianta demais. Adianta demais, Martinelli. E o Depou vem para rasgar, põe para fora. Lateral para a seleção do Brasil bater pela direita no campo de defesa, lateral para o Brasil cobrar. Sil renova sua energia a cada dia. Fios e cabos elétricos, Sil conectada com o futuro. E aí, Pratel? E aí que a Argentina largou na frente, tá com o jogo à feição agora. Vai cozinhar, vai ficar tocando bola, trocando passe curto e jogando no desespero do Brasil. Tá na hora do Diniz mexer. Coloca o Veiga, um armador. Bruno Guimarães está cansado, pode tirar o Bruno, pode tirar um jogador da frente. Tem que fazer alguma coisa o Diniz. O jogo agora ficou complicado pro Brasil, porque a Argentina, sempre que larga na frente, administra bem as suas vantagens. É bola no campo de defesa para a seleção brasileira. Jogando bem com o Rodrigo. Rodrigo domina pelo setor de esquerda. Campo de ataque para Carlos Augusto. Carlos Augusto domina para Rodrigo. Vai para a finta em cima da marcação no primeiro. Ele prende o lance e vai para o domínio de bola. Tenta descer a seleção brasileira com o Nino. Nino domina para a seleção do Brasil. Vem para a finta na marcação. Tem Rafinha perto pela direita. Deu para Rafinha. Abriu jogada. Levantando o comando de ataque. O árbitro deu toque. Ele mandou Emerson Royal. Ó, deixa eu falar um negócio para você. Não falam que a bola pune. Ela pune treinador também, viu? Que fica inventando, né? Que dá de senhor Dr. Pardal. Inventam jogadores que não jogam nada. E esse Emerson Royal, 10 vezes o Soler falou que ele vestiu a camisa da seleção. Oh, meu Deus! E na Inglaterra, a torcida do Tottenham canta pra ele. Ele não sabe marcar, ele não sabe atacar, ele é o Emerson Royal, o nosso lateral. Essa é a música que cantam pra ele no dia dos jogos do Tottenham. Aí o Diniz vai e convoca. Hein, Pretel? Não, pior, escala 2 vezes consecutivas depois de uma atuação terrível no jogo contra a Colômbia. Nada contra o rapaz, mas ele não tem bola pra jogar na seleção. Ganhar por ele é difícil, perder é bem possível. E vai mexer a Argentina. Lo Celso vai embora. Sai com a número 16. Lo Celso entra com a 15, que é o Nico Gonzalez. Sai também com a 17. Enzo Fernandes para a entrada dos 5. Paredes. Paredes e Nico Gonzalez vêm para o campo de jogo. Saem Lo Celso e também o Enzo Fernandes. No Brasil, Joelinton e Hendrick, chamados pelo técnico Fernando Diniz. Lembrando que o Diniz, segunda-feira e no domingo, conversou em particular com esses 2 jogadores. Bom, ele demorou demais de início para mexer no time também, né, Preto? Também achei. Poderia ter voltado com o Veiga. Ele não põe o Veiga, cara. O Veiga é jogador de meio. Jogador que pode partir para cima da linha de meio de campo do time da Argentina, fazer tabela com o Gabriel Jesus. Trabalhou com ele, né, Preto? Exato, viu? Para bater de fora da área. Não tem problema nenhum. Ele não põe o cara. O Hendrick tá bom. É para jogar em velocidade, mas a Argentina tá bem postada atrás. Não sei se é o jogo natural para ele. E o Joelinton para quê? Vai tirar o Bruno Guimarães um pelo outro?
A bola volta com a seleção brasileira, domina do comando de ataque, tenta Bruno Guimarães, ele faz a finta, não tem para quem tocar, recomeça para a seleção brasileira, tenta o toque, ele para André, André prendeu pela esquerda, vem com Carlos Augusto, domina para a seleção brasileira, vai para a finta da marcação, soltou pelo setor de esquerda, abre a jogada para Martinelli, Martinelli prendeu novamente para Bruno Guimarães, bate daí, abriu na direita, nossa senhora, bate pro gol, se for para cruzar assim, ó Bruno Guimarães, tá louco, velho. O Tenda Atacado escalou as melhores ofertas para você abastecer sua casa, comércio com oportunidades campeãs. Tá na sua vida, tá no Tenda. Messi. Sai com a número 11, Rafinha. Vem com a número 21, Endrick. Endrick para fazer o seu segundo jogo com a camisa da seleção brasileira. E está estreando sua nova chuteira do seu novo patrocinador. O Endrick fez uma ação muito legal com o seu patrocinador. Ele pediu para que eles pudessem disponibilizar uma chuteira talvez até de uma segunda linha, num preço acessível para a população mais carente. Porque o Endrick, ele quer ter ali uma marca individual dele, então é uma chuteira feita só para o Endrick, e aí ele fez esse gesto. E a outra troca saiu com a 8, o Bruno Guimarães entrou com a 18, o Joelinton. E vem pro jogo, o Rodrigo domina para a seleção brasileira, vem pra finta, tenta o toque para a parte da direita, cruzou na boca do gol, Gabriel Jesus! Entra no carrinho, velho, bola vai na linha de fundo, você tem que estar perto da pequena área, pô, é posicionamento. Ele fica atrás da marcação esperando a bola. As alterações da seleção aí, Soler. Só corrigindo, saiu com a 5 o André e entrou com a 18 o Joelinton. Então agora Joelinton e Bruno Guimarães, a dupla de volantes do Newcastle em campo. E saiu com a 11 o Rafinha, entrou com a 21 o Endrick. E aí, Pretzel? Só para confirmar, saiu o Gabriel Magalhães e não o André. O André vai acabar indo para a defesa. O Diniz faz na seleção o que ele faz no Fluminense. O André virá zagueiro com a saída do Gabriel Magalhães e a entrada do Joelinton. Aí também é demais, né, Diniz? A defesa do Brasil agora, Nino e André, como jogam no Fluminense. Vamos ver se dá certo, né? Vamos ver. A bola volta com a seleção brasileira para ser jogando prende a jogada do campo de defesa, tenta o toque de bola contigo no setor intermediário. Já domina a seleção brasileira para ser jogando com o Nino. Nino prende no campo de ataque, gira a jogada para o meio de campo, tenta o toque de bola contigo novamente. Recolhe Joelinton para a seleção brasileira, prende toque de bola para André. André domina pelo setor de direito do campo de ataque, abre a jogada, tenta descer da seleção brasileira. A abertura foi feita à frente do campo de ataque, já prende o lance pelo setor de esquerdo, o Brasil desce. Domina Martinelli, prende para a seleção brasileira, limpa. Tendo o toque de bola, cruzamento, vem na direita do campo de ataque, vem para tirar a zaga, a bola vai embora. Vou dizer, o Emerson Royal, ele fez falta de ataque, velho. Cara do céu, esse cara é muito ruim de bola. Como é que canta a torcida do Tottenham? Ele não sabe defender, ele não sabe atacar, o nome dele é Emerson Royal, o nosso lateral. Então tem que fazer isso aqui também, né, Pretzel? É terrível, né? Outra, o rapaz não tem culpa, né? Ele não tinha que estar jogando. Aliás, ele não tinha que ter sido convocado. O Diniz agora, o time do Brasil no momento é um pastelão em campo. O Brasil se perdeu demais. E agora com essas mudanças aí, o time meio que se desorganizou. Tem que criar uma jogada. Algum jogador tem que pegar e assumir o jogo, fazer uma jogada individual, tentar trazer a torcida de volta. A Argentina está bem protocolar, administrando a vantagem, satisfeita com o resultado. Dinheiro parado na poupança, dinheiro perdido. Abra sua conta na Semi Capital. Invista com a maior corretora independente do país. Acesse semicapital.com.br/bandeirantes. A bola volta no toque de bola de Martinelli. Domina do campo de ataque. Tenta novamente Martinelli. Ele domina do campo de ataque. Abre uma jogada da seleção brasileira. Tenta ser o jogador do campo de ataque com o Joelinton. Joelinton prendeu da direita. Abre a jogada para Rodrigo. Rodrigo domina. Joelinton passou. Ele prende o lance. Gira a jogada pelo setor de direito do campo de ataque. Vai para quinto Brasil. Dominou Guimarães. Abriu jogada para Endrick. Bateu pro gol, travado no momento do chute. A bola volta do toque de bola, tenta descer do campo de ataque. Vem André para marcação, ele tenta tocar, vem pro toque de bola, Endrick, o árbitro para a marca. Marca falta para a seleção da Argentina, bater do campo de defesa em cima de Paredes. Motorista parceiro na 99, você conta com o pacote de gangues exclusivos 99. E tá caído agora o Martínez, o goleiro. Caído Dibu Martínez, goleirão da seleção da Argentina, para fazer aquela cera, porque a Argentina fará mais 2 alterações. Posicionados, mais 3 alterações. Agora chegou mais um jogador, dá para perceber, Lautaro Martínez e Di Maria, já conversando com o Lionel Scaloni. E agora o Fernando Diniz chama Rafael Veiga para
conversar e o Veiga vai entrar daqui a pouco. A Argentina fará 2 alterações, desistiu da terceira troca e o Brasil, por enquanto, com Rafael Veiga posicionado. Deixa eu perguntar uma coisa pra você. Por que o Veiga usa no Palmeiras uma manga verde comprida, na seleção uma banca amarela comprida e a outra curta? Porque ele estava removendo uma tatuagem. Então, para não ficar batendo o sol e não ralar no gramado e infeccionar, então ele usa uma manga mais longa de um lado e a curta do outro para não ter nenhum tipo de problema nesse processo a laser. Com o amortecedor HG Nakata você chega mais longe, sabe por quê? Ora, porque a Nakata e tudo azul pela frente, o tempo não para, Bandeirantes marca. 31 jogados para você conferir o segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas para a Copa de 2026. Brasil 0. Argentina 1 no Maracanã, gol de Otamendi. Diz aí, Bruno Miliazzi. Ulisses, com esse resultado, a Argentina lidera com 15 pontos de forma isolada as eliminatórias. Já o Brasil fica na 6ª colocação com 7 pontos. E vai mexer a Argentina. Sai com a 10, Lionel Messi. Entra com a 11, Di Maria. Também deixa o campo de jogo com a 9, Julián Álvares. Vem com a 22, Lautaro Martínez. 10 Messi e 9 Álvares deixam o campo de jogo para as entradas de 11 Di Maria e 22 Lautaro Martínez. No Brasil sai com a 7 Martinelli, entra com a 20 Rafael Veiga. E agora mais uma alteração, sai com a 8 Bruno Guimarães, entra com a 16 Douglas Luiz. No Brasil, 7 Martinelli e 8 Bruno Guimarães para as entradas de 20 Veiga e número 16 Douglas Luiz. E aí, Pretzel? Aí que o Brasil no momento tem agora Alisson, Emerson, Nino, André e Carlos Augusto. Aí o meio de campo, Joelinton, Douglas Luiz e Veiga. E na frente, Rodrigo, Gabriel Jesus. Esse é o time do Brasil. Esse é o time do Brasil. Eu acho e o Endrick. E o Endrick, é claro, com 3 atacantes ainda. Ele abre mão dos 4 atacantes, melhora um pouco a armação no meio, mas acho que é pouco tempo pro Veiga jogar. Não sei se vai dar tempo o Brasil criar alguma coisa aí, vamos ver. É futebol, tá Bandeirantes, torcedor brasileiro, 1-0 para a Argentina. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta no toque, ele para vem para o toque, ele para a seleção brasileira, pelo setor de esquerda, campo de ataque, domina Rodrigo. Ele faz o break em cima da marcação, no primeiro prendeu, jogada pelo setor intermediário. Abre o lance novamente, tenta o toque de bola. Rafael Veiga pede a jogada para a direita, a bola volta para Nino. Nino tenta o cruzamento, o levantamento, vem para dentro da grande área, afasta a zaga, vem para tirar de cabeça. Corta o zagueiro dali, tentou o Joelinton sair pro jogo, aperta na marcação a seleção brasileira para a volta pelo caminho de ataque, o Brasil está jogando. Torcedor, chegou a hora do gramado das obras entre os fortaços, na hora de construir ou reformar a fase CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem no Brasil. A bola volta pelo setor de esquerda, campo de ataque da seleção brasileira, vem com Jesus, ele prende o lance para Rodrigo, Rodrigo dominou, cruzou na boca do gol, tiro, zagueiro vem para afastar, a bola volta para a direita para Veiga. Veiga domina para a seleção brasileira, abriu na direita, soltou, jogada curta, abriu para Emerson Royal, ele balança na finta, deu jogada, recolheu, dominou, prendeu, balança na finta, na marcação, dominou o Brasil, tentou cruzamento, dominou Endrick, ele prende o lance e volta, jogada curtinha, domina a seleção brasileira para a direita, aberto Rafael Veiga pelo setor de direito do campo de ataque, para a chuta para ele abre o compasso, enfia a jogada no setor intermediário para Rodrigo, Rodrigo domina para o Brasil, tenta o passe de bola, passe errado, mal Rodrigo, a bola volta, Rafael Veiga vem para fazer a falta, Estrela Bet, a melhor operadora de entretenimento esportivo do Brasil, está com o site novo www.estrelabet.com. Tá parado o jogo, é parado o campo de defesa para a seleção da Argentina ser jogando. A Braspress é a maior transportadora de encomendas do Brasil. Na Braspress você acompanha a sua encomenda via internet totalmente rastreada. Braspress, a sua transportadora de encomendas em todo o Brasil. O tempo não para, Bandeirantes marca. 35 jogados para você conferir. 35 jogados para você conferir. Segundo tempo de jogo, girando o placar do campeonato das eliminatórias da Copa do Mundo Sul-Americanas.
Eliminatórias Sul-Americanas, Maracanã, continua Brasil 0-1 para Argentina, Otamendi de cabeça na cobrança de escanteio de Messi, em cima do André, na Bandeirantes, quem fala é você. Alô, Miniosi. Ulisses, mais cedo o Equador venceu o Chile, placar de 1-0 e ultrapassou a seleção brasileira na tabela. Além disso, o Peru está vencendo a Venezuela em Lima também pelo placar de 1-0. A bola volta do toque, ele para tentar bater pro gol. Alisson sai firme para fazer a defesa. Já também do campo de defesa, sai jogando Coutinho, a seleção brasileira. O toque de bola vem pelo setor de direito do campo de defesa, domina a seleção do Brasil. Recolhe pelo setor intermediário, vai para a finta, balança na marcação. Tenta Joelinton, ele escapa da marcação. No primeiro deu pro Feg, vai ser expulso Joelinton. O árbitro está expulsando o Joelinton. E aí tá parado o jogo, os jogadores da Argentina partem para cima dele. Falando que ele deixou a mão na cara do Depou de novo. O Depou tomou 3 pancadas na cara no jogo. Tentaram amassar de novo a lataria do Rodrigo Depou. Mais um tapa na cara para cima do camisa número 7 da seleção da Argentina. Agora o Joelinton acabou de entrar e foi expulso o camisa número 18 da seleção brasileira. Nesse que é o 5º jogo dele com a camisa do Brasil. Joelinton expulso de campo. O Brasil agora vai com 10 jogadores. E a comissão técnica do Fernando Diniz parte para cima do 4º árbitro, fazendo o sinal de VAR. Por enquanto, manutenção da expulsão do Joelinton. E aí, Pretzel? A primeira imagem que eu tenho não foi para tudo isso. Não, acho que nem pegou muito no rosto do Depou, viu? Acho que pegou no pescoço. Agora com mais calma. Lance normal. Lance normal. O Joelinton se vira para se desvencilhar do Rodrigo Depou, mas não acerta o rosto do Depou. Não é essa a imagem que a gente tem. Não é essa a imagem. Pode dar um amarelo? Pode. Mas vermelho eu acredito que foi um exagero. E aí, pra você ter uma ideia da situação do Brasil, né? Sem representatividade da CBF, a seleção brasileira vive do seu passado. Exato. Pilhado, time pilhado. Pilhadíssimo time, um técnico que inventa umas convocações que nós não entendemos, entendeu? Boa parte da torcida brasileira já deixou o Maracanã. Então essa é a realidade do futebol brasileiro. Na mão de um presidente, a CBF incompetente. E aí vamos tocando a vida. A incompetência, ela tá reinando no Brasil, é impressionante. Impressionante. Sil renova a sua energia a cada dia, fios e cabos elétricos Sil conectada com o futuro, pois não. O Depou é um cara de pau, mas ele é típico daquele jogador argentino, manhoso, esperto. Não aconteceu nada no Depou, tem nada, tá botando água no rosto e tal. O Joelinton se desvencilhou do Depou, mas não agrediu o Depou. Eu daria no máximo um amarelo, mas olha, no máximo um amarelo. Para isso tem o VAR, para tirar a expulsão. E aí não quer interferir na arbitragem e o Brasil é prejudicado. Muito bem, foi expulso de jogo. O Joelinton é bom jogador, Pretzel? Para a seleção não, por Newcastle é. Então tá bom. É Premier League na seleção brasileira, hein, Pretzel? Isso, ele é parceiro do Bruno Guimarães, 2 jogam juntos. Fazem o meio de campo do Newcastle. Tá aí a Premier League, que é uma liga média do futebol europeu. Não é maravilhosa, não. Pega o Real Madrid. Só também, o resto eles ganham todo mundo. A bola volta no toque de bola também da seleção brasileira. Sai jogando Veiga, prende o tempo, o toque de bola para Veiga. Veiga. E essa corneta aí? Você também não acertou um passe até agora, hein? O que foi, Pretzel? E essa corneta aí? Tem que internar o cara, hein? Não, você não tá ligado. Isso aqui é uma das coisas mais ridículas que tem na face da terra. E quando ele vai falar alguma coisa... E o cara vai falar, parece que ele tá gravando um comercial romântico. Mexe a seleção brasileira. Entra Hendrick, sai Rafinha. Cara, é uma piada, velho. Ei, Rio de Janeiro. Domina pela direita do campo de ataque. Tenta o toque de bola da seleção brasileira. Tenta ser jogando a abertura. Vem pro toque de bola de Royal. Emerson Royal perde o lance. Vem pra ganhar a jogada da seleção do Brasil. Tenta a finta. Veiga, toma falta.
Tá parado o jogo pela direita, é falta para a seleção brasileira bater aí. E na bola parada, o próprio Rafael Veiga quem chama a responsabilidade para fazer a batida de pé canhoto. É o jogador que bate as faltas no time do Palmeiras. Nesta temporada já são 19 assistências para gols no Alviverde. Agora vai em busca da sua primeira assistência com a camisa do Brasil. E vem para a cobrança de falta, é falta para a seleção brasileira bater pelo setor de esquerda. Grupo Souza Lima, eficiência em segurança e serviços. Grupo Souza Lima, é falta para o Brasil. Próximo ao banco de reservas, Veiga levantou na boca do gol, toque do zagueiro, vem para tirar. A bola quica para Di Maria, tenta o domínio, Veiga vem para sua marcação, prensa a bola tocada, vai para fora. É lateral para a seleção brasileira bater. Na dúvida, dá para a seleção da Argentina. E o Veiga parte para cima do Bandeira. Foi no grito, né? O Di Maria gritou mais alto que o Veiga, lateral para a Argentina, e depois o Veiga esbraveja com Cláudio Urruti, a bandeira do jogo. O Tenda Atacado tem a melhor estratégia para você economizar das compras da sua casa. Comércio com muita qualidade, economia em todos os produtos. Tenda Atacado, o tempo não para, Bandeirantes marca. 41 segundo tempo de jogo, girando o placar das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Brasil 0, Argentina tem um, Otamendi fez no toque de bola, na cobrança de escanteio do Messi. Otamendi subiu de cabeça nas costas do André e meteu no ângulo direito do goleiro Alisson do Brasil. 1 para a seleção da Argentina, 0 para o Brasil em pleno Maracanã. Alô, Miliose. Situação de tabela, o Brasil fica na 6ª posição das eliminatórias, tem apenas 7 pontos, atrás de Equador e Venezuela com 8, Colômbia a terceira com 12, Uruguai tem 13 na segunda colocação, a Argentina lidera com 15 pontos. Bandeirantes. Tá parado o jogo, tá marcada a falta pelo setor de esquerda para a seleção da Argentina bater. Motorista parceiro na 99, você conta com um pacote de ganhos exclusivo 99. E agora a Argentina faz cera danada para a cobrança de falta. Semi Capital, a corretora de investimentos com mais de 30 anos de tradição no Brasil e na Europa. Abra sua conta grátis, acesse cmcapital.com.br/bandeirantes. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O árbitro não marca o jogador que é a Kaikai Pretzel. Sim. Ele não marca, o árbitro sul-americano pega um jogador brasileiro aí, que nem o Neymar, deixaram de marcar um monte de falta, aquela coisa toda. Não é assim. É assim. É assim. Eles não estudam. Então eles não veem quando a Argentina tá ganhando, que eles praticam o antijogo, Pretzel. Não, sem dúvida. O árbitro ele se perdeu no jogo. E outra, o Veiga agora fez uma falta violenta no McAllister. Foi muito pior do que o lance do Joeliton. Muito pior. E ele não deu nem cartão. Então ele se perdeu totalmente no jogo. Agora, o Brasil, a escalação do Brasil que está terminando o jogo é uma confusão. O Brasil é um pastelão em campo. São 9 jogadores vestidos de amarelo, sem absolutamente nada. Pode empatar só no milagre. Para deixar tudo azul no seu caminho, você sabe, amortecedor HG Nakata, sabe por que hora? Porque é Nakata. E tudo azul pela frente é Nakata, Brasil. Placar do jogo 1-0 para a seleção da Argentina. A bola foi chuta pelo setor de direita, tenta o toque para a seleção do Brasil. Tenta descer pelo setor de direita, pede a jogar a Veiga. Domina pelo comando de ataque, ele abre o lance. O Veiga não joga de meia, ele é ponteiro direito, viu, Pretzel? Jogando com o pé trocado, é isso que ele quer. É o fim, né? A bola volta no comando de ataque, tenta descer pelo setor de esquerda, tenta o toque de bola. E o ponta direita é o meia da seleção, tá, Pretzel? Sim. A bola volta no toque de bola, domina a seleção brasileira. Quem tá soprando isso aqui é o Soler. Domínio do campo de ataque, prende o lance contigo no setor intermediário, levantamento errado para a seleção do Brasil. Vem para ganhar o lance, nossa senhora, hein? Se Douglas Luiz também, vou dizer, capricha, Douglas. A bola volta no toque de bola com a seleção brasileira, domina pelo setor de direito do campo de ataque. Já recolhe novamente Carlos Augusto, balança, ele tenta a finta. Na hora de fazer a troca do fluido de radiador e fluido de freio, escolha quem entende do assunto, Paraflu. A marca número 1 entre os mecânicos do Brasil é Paraflu. A bola volta para a direita, domina a seleção brasileira, a abertura vem à frente. Veiga cruzou pro Jesus do alto. Martini sai para fazer a defesa, agora vai ficar caído um ano aí. Agora é tudo que queria o Dibu Martínez, né? Cruzamento do Rafael Veiga na segunda trave, buscando o Gabriel Jesus. O goleirão defende, se taca no chão e espera algo de novo acontecer. Torcedor, chegou a hora. No gramado das obras, entrem seus fortaços na hora de construir ou reformar a Vade CSN Cimentos. CSN Cimentos, os fortaços que constroem o Brasil. E o que eu vou dizer lá em casa, Pretzel? Você vai dizer que o Brasil teve uma das suas atuações mais fracas depois que levou o gol da Argentina, porque o Martinelli teve a bola do jogo. Se o Brasil larga na frente é outro jogo, mas sempre com o Fernando Diniz é o C. Se as bolas entrassem contra a Colômbia,
o Brasil não perderia. Se o de Fernando Diniz reforçasse o meio de campo, a situação seria melhor. Então sempre tem o C com o Fernando Diniz na seleção brasileira. O Martinez não fez. Na bola aérea, a Argentina chegou uma vez no gol do Brasil e fez o gol e está conquistando uma grande vitória. E o Brasil realmente, essa formação que está acabando aí com um jogador a menos, é uma confusão em campo. Só isso que eu tenho a dizer. É o futebol da Bandeirantes para você, torcedor brasileiro. Domínio do campo de retaguarda, tenta descer contigo no setor intermediário. Prende o lance, a seleção brasileira para ser jogando pelo comando de ataque. Vai para o break, prende a jogada. A abertura vem para o Nino. Nino domina para o Fluminense. Para a seleção brasileira, depois do toque de André para o Fluminense. Nino devolve para o time do Fluminense para André. É a seleção brasileira. André domina. Ele prende a jogada pelo setor de esquerda, tenta descer. Passe errado, a bola perde Rodrigo. A bola volta no comando de ataque, tenta descer a seleção da Argentina. Vem para o toque de bola frente do comando de ataque para ninguém. Alisson sai do gol para dominar e sair jogando. 46 minutos, vamos chegando, teremos mais 5 de jogo. O Brasil perde o jogo para a Argentina no Maracanã por 1-0. Abertura pela direita do campo de ataque, bola foi solta à frente, tentava chegar no Hendrick. A bola não chega, volta no toque de bola, tentou o Douglas Luiz ganhar, o árbitro para. Tá marcando a falta para a seleção da Argentina bater. E é claro que a seleção da Argentina não tem pressa nenhuma, vai vencendo pela terceira vez consecutiva o Brasil, jogando no estádio do Maracanã. A última vitória brasileira por aqui foi em 1989 na Copa América, com gols de Bebeto e Romário. De lá para cá, 3 jogos e por enquanto esta é a terceira derrota. A bola volta com a seleção da Argentina. Di Maria domina na grande área, vem pro toque de bola, soltou o Coutinho errado. A bola batida à frente, explode na marcação, domina pelo setor de esquerda, prende o lance a seleção da Argentina, prende pelo setor de esquerda, Tagliafico, ele prende o lance, solta a jogada para o comando de ataque, domina a seleção da Argentina, tenta descer o Coutinho na intermediária. Nico Gonzalez abriu para Tagliafico, tentou o toque de bola, houve a falta. O árbitro marca a falta para a equipe do Brasil bater do campo de defesa. Falta em cima do André, jogador do time do Fluminense, recebeu a carga do Lautaro Martinez. Seleção brasileira troca a bola no campo de defesa. É o futebol da Bandeirantes, torcedor brasileiro. E aí, Pretzel? E aí que o Brasil vai terminando o jogo de forma melancólica. O Brasil estará na Copa porque quando o Carlo Ancelotti assumir, que é o que parece que vai acontecer na Copa América do ano que vem, o Brasil vai se recuperar, ele vai dar um jeito no time. Agora, até lá, será que é o Fernando Diniz que vai dirigir o Brasil contra a Inglaterra e contra a Espanha? Porque com esse futebolzinho, essas convocações e ele querendo jogar como Fluminense, não adianta. Não vai funcionar. Depois que o Brasil levou o gol, um fiasco a atuação do Brasil. No alto sai Martínez para fazer a defesa. E olha o que o Martínez faz, cara. Olha o que ele faz. Ele não repõe a bola em jogo. Demora. 1, 2, 3... 4, 5, 6. E aí, Pretzel? Não são 6 segundos para repor? Isso aí ninguém marca, né? Só tá na regra os 6, mas é a regra mais descumprida da história. Aliás, no mundo todo, viu? Os goleiros ficam lá zanzando e tal, não liberam a bola e ninguém marca. Te lembra do sobrepasso, Ulisses? Poucos marcavam. Lembro. Né? Poucos marcavam. A bola volta com a seleção brasileira, tenta ser jogando, a bola foi solta para Nino. Nino domina pelo setor de direita do campo de ataque, depois vem para a marcação, abriu para Alisson. Alisson rasga a frente, levanta para Gabriel Jesus. Chega o zagueiro antes dele, cochila, perde o lance para a volta com a Argentina. A Argentina põe na roda a seleção brasileira, domina pelo setor de esquerda, campo de ataque. Eita, na roda! Tá na roda o Brasil! Paredes, ele domina a torcida, Gritolé, abre a jogada da esquerda, salta o lance à frente, domina novamente, prende o lance, depois pediu, abertura frente à torcida, Gritolé, abertura na esquerda, campo de defesa, Nico Gonzalez, ele domina para a seleção da Argentina, sai jogando no seu campo de defesa, a seleção argentina, Otamendi que prende no campo de retaguarda, 48, vamos chegar na 49, abertura para Depou domina pelo campo de ataque, vem Nino, tira a jogada, a bola volta, domina no campo de ataque, vem para a quinta briga, tenta ganhar a jogada da seleção brasileira, já houve a falta, tá parado o jogo, marcada na esquerda, falta em Gabriel Jesus para a seleção do Brasil bater. Falta a favor da seleção brasileira e agora o Rafael Veiga cruza da direita para a esquerda para levantar esta bola dentro da área, quem sabe na bola parada o Brasil não acha um golzinho, 49 minutos de bola rolando. E vem para a cobrança de falta para a seleção brasileira, pode ser o último lance do jogo, 49-30, 1-0 para a seleção da Argentina em pleno Maracanã, que vai ficando vazio, torcedor está indo embora do Maracanã, se posiciona pela esquerda, falta, Veiga vem na bola, bateu a falta, levantou na boca do gol, tentou Nino, de cabeça a bola passa por todo mundo, aí sobrou pro Emerson Royal, ele abre o lance, vem cruzamento na grande área, o toque de cabeça, afasta o zagueiro, domínio do campo de ataque, prende o lance novamente,
Bate pro gol, desviou, pegou, largou também. E faz a defesa o goleirão Martínez. Martínez segura para a seleção da Argentina. Mas o Douglas Luiz, um chute excelente, hein? E ó que ele conhece o Dibu Martínez, né? Os dois jogam juntos no Aston Villa. E aí o Douglas Luiz faz esse servicinho aí. E aí, Pretzel? E aí que as notas serão muito baixas. Olha o Martínez, cara, ele não repõe a bola em jogo desde aquela hora. Já deu uns 12 segundos aí. O árbitro não marca nada. O árbitro se perdeu totalmente, né? Totalmente. A bola foi solta à frente, vem Nino, sobe de cabeça para ganhar, toma falta de novo, tá marcada a falta para a seleção brasileira. Se posiciona Veiga, tem pressa para a cobrança de falta para a seleção brasileira. É falta, Royal não passa, a bola volta no comando de ataque, aperta na marcação. O bola no campo de ataque, batida, gol, Alisson no alto, faz a defesa, o goleiro brasileiro jogando. O árbitro de costas para o lance não viu. A bola volta com a seleção brasileira, Douglas Luiz domina, vai terminar o jogo. 51 minutos, vamos chegando, o Brasil desce no comando de ataque. Erga o braço do árbitro. Messi, a seleção da Argentina vibra. 1 para a seleção da Argentina, 0 para o Brasil no Maracanã. E vibram os jogadores da seleção da Argentina. Argentina 1, atual campeão do mundo, Brasil 0. Mais um vexame no comando de Diniz da seleção brasileira. Professor Pardal se deu mal de novo, com má convocação, com jogadores que não podem vestir a camisa da seleção brasileira, de uma administração incompetente da Confederação Brasileira de Futebol, através do seu presidente. Lamentável, jogadores da Argentina vão junto aos seus torcedores para vibrarem. Argentina 1, Brasil 0, no Maracanã. Maracanã em silêncio e vai ficando vazio, canta a torcida da Argentina. Mais um vexame do futebol brasileiro, Capriotti. Né? É contra o Uruguai, contra a Colômbia. Aí tá, isso é duro. Mas essa era a bola cantada. Tava na cara que a Argentina ia ganhar esse jogo aí. Tá na cara. Esse timeco fuleiro do Brasil aí. Timinho do Brasil. Timinho. E se o Brasil fosse um país sério, amanhã o senhor Edinaldo Rodrigues nem entraria na sede da CBF, estaria empichado pela vergonha que nós vimos hoje nessa organização pífia desse jogo. Pífia! O mundo vendo essa vergonha que nós mostramos hoje no Maracanã. Templo sagrado do futebol brasileiro, manchado por uma organização estapafúrdia, ridícula, medíocre e um time igual em campo. Medíocre a seleção brasileira, medíocre o futebol brasileiro. Vamos lá, Soler, me conta aí, Soler. Vamos lá, Capri, porque os jogadores da seleção da Argentina agora vão na direção das arquibancadas, onde estão os torcedores, e fazem uma festa espetacular, enquanto os jogadores da seleção brasileira saem cabisbaixo do estádio do Maracanã. Brasil completa 34 anos sem vencer a Argentina jogando aqui no estádio do Maracanã. O último triunfo na Copa América de 1989, de lá pra cá, 3 jogos, 3 derrotas e nenhum gol marcado pela seleção brasileira contra a Argentina jogando no estádio do Maracanã. Brasil que pela primeira vez na sua história perde 3 jogos seguidos também nas eliminatórias para a Copa do Mundo. Próximo desafio nas eliminatórias será contra o Equador em setembro do ano que vem, sem contar com o Joelinton, que está suspenso, vai saber se será convocado. Os dois ainda bem, que bom, né? O Pretz, o Capri, e os jogadores foram na torcida e estão vibrando como se fosse um título conquistado, viu, Capri? Claro, mas a Argentina é isso. É isso. Sabe o que acontece? Lá os caras respeitam a seleção. Aqui, a CBF fez o favor de destruir o amor, a paixão, o respeito que o torcedor tinha por essa camisa, por esse time. Incompetência da CBF, que hoje o torcedor não tá nem aí. Sabe o que o torcedor foi fazer hoje no Maracanã? Foi ver o Messi. Não foi ver até a seleção brasileira. Foi ver o desfile do Messi. Isso é uma vergonha, porque o torcedor brasileiro perdeu a empatia, o respeito por esse time, por causa de administrações estapafúrdias da Confederação Brasileira de Futebol, por gente que não é do ramo, por gente que afundou a seleção brasileira. E, infelizmente, essa é a dura realidade.
Enquanto a gente não mudar a estrutura, a organização, a gente vai continuar vendo a seleção brasileira só ladeira abaixo. É ladeira abaixo. É uma vergonha, é uma tristeza. Fico com pena do torcedor que pagou uma pequena fortuna no ingresso para ir ao Maracanã hoje e viu esse espetáculo deprimente em tudo, antes do jogo começar, na organização ridícula e quando a bola rolou com esse time medíocre, com esse time ridículo que envergou a camisa da seleção brasileira. A camisa pentacampeã do mundo hoje sendo envergonhada por uma geração que não tem culpa também, não é? Eles estão aí, ó, não tem culpa. Culpa é de quem colocou o futebol brasileiro nessa situação. Tá bom, Soler, você volta daqui a pouquinho, vamos ouvir aí o Fernando Diniz, a entrevista coletiva do treinador da seleção brasileira, pode ser a última dele inclusive, né? Porque eu não sei também se ele vai ficar para os amistosos aí contra Espanha, Inglaterra. Ninguém sabe nada, né? O futebol brasileiro tá aí, ninguém sabe. O Ancelotti, o que vai ser do Ancelotti? Fico imaginando, viu, Ulisses, Pretzel, o Ancelotti lá na Espanha, agora lá em Madrid, agora lá é 5 horas da manhã, ele lá na sala dele assistindo tudo isso, dizendo, eu vou abraçar esse problema, esse pepino? Eu vou ficar aqui no Madrid. Sabe o que ele tá falando? Sabe o que ele tá falando? Como é que um treinador de seleção pode convocar Emerson Royal? Como é que pode? Carlos Augusto? Como é que pode? Entendeu? Meu Deus. E é reserva da Inter de Milão. Como é que pode ser titular de uma seleção brasileira sendo reserva? É isso que ele está falando. Como é que convoca o Nino? Como é que convoca o André? Entendeu? É isso que ele está falando. Então, como é que pode contratar e convocar jogadores que não pode fazer nada? Entendeu? Pô, vou falar uma coisa pra vocês aqui. O Marquinhos só foi zagueiro bom da seleção quando tinha o Thiago do lado dele. Vocês podem levantar. Até no Paris Saint-Germain. Sim. Pega os números, estuda, vê como é que é, não que vocês não façam isso. Mas veja os números. Então, o Ancelotti espera um pouco. Tem jogador de qualidade grande. E o Ancelotti não vai convocar jogador por pressão. Porque um empresário de futebol não pode ter 12 jogadores convocados pelo técnico que ele é empresário. É uma vergonha. Sendo que são jogadores fracos. Que se fossem fora de série, jogadores de qualidade, poderia convocar os 22 do mesmo empresário. Sendo ele empresário do técnico da seleção. Então é isso que tem que ser dito. E tem que ser falado. Tá certo, Capri? Agora tá certo. É isso. Bom, nós vamos falar muito mais no apito final que tá chegando aí. O Pretzel vai analisar tudo isso também. E é claro, né? Gente, nós não temos mais craque. Não tem mais craque no futebol brasileiro. Conformem-se com isso. Hoje o nosso time é igual a dezenas de outros times mundo afora. Não tem mais quem faça diferença no nosso time. E aí a gente vai ficar sofrendo pra sempre, enquanto não mudar a estrutura do nosso futebol aqui. Vamos falar disso, dessa derrota da seleção brasileira, a primeira derrota do Brasil na história das eliminatórias no nosso território aqui. O Brasil nunca tinha perdido mais um decréscimo aí do nosso time. Mais uma estatística negativa da seleção brasileira. A gente nunca tinha perdido um jogo de eliminatória atuando no Brasil. E nós conseguimos mais essa. Nunca tínhamos perdido para a Colômbia nas eliminatórias. Perdemos. Nunca tínhamos perdido 3 jogos seguidos numa eliminatória. Perdemos. É só recorde negativo atrás de recorde negativo. É uma vergonha. Ou o Brasil discute pra valer o seu futebol, ou faz uma análise séria pra valer, com gente séria, com gente competente, com gente do ramo, com gente que tá afim de mudar o futebol brasileiro, recuperar o futebol brasileiro, ou vai ser só ladeira abaixo? É só daí pra baixo. E os jogadores da Argentina continuam festejando com a sua torcida. Claro. O ambiente ficou todo... O argentino ama a seleção. O ambiente ficou todo propício para isso. Um conflito antes do jogo
uma revolta para deixar o ambiente tenso e uma grande vitória na Casa do Brasil, no templo do futebol do Maracanã. Festa e festa, do jeito que eles gostam. E eles ganharam sem forçar muito, hein? Ganharam sem forçar muito. Sem forçar. Vou mandar um abraço pro Marcelo Mendes aqui. E o Depou foi o cara que desestabilizou o Brasil. Começou antes do jogo já, vocês se lembram? O Depou no Rodrigo lá? Sim. O Depou desestabilizou a seleção brasileira. Provocou a expulsão. Aliás, a expulsão do Joelinton nem era pra ter sido expulso. Sim, o juiz foi bananão. Banana. Ele não é, Preto, a gente vai falar disso. Ele se desvencilhou. Ele nem agride o Depou. Ele só... O Gabriel Jesus, naquele lance do primeiro tempo, agrediu mais o Depou do que o Joelinton. Sem dúvida. Que ele tomou o cartão amarelo. Não, o Veiga fez uma falta do McAllister agora, perto do fim do jogo, muito mais violenta. O de merecia cartão amarelo, no mínimo. Pois é. E o Depou... Ei, Depou, hein? E o Brasil sempre entra numa pilha de um argentino, né? Não tem jeito. Brasileiro não sabe, né? Não faz leitura de jogo, não consegue fazer a leitura do jogo. Entrou na pilha do Depou, desestabilizou todo o time brasileiro e aí ainda conseguiu expulsar o Joelinton no final. Tudo bom, vamos falar disso tudo no apito final, vai. Vamos falar disso tudo no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil. Tá chegando, o Gustavo Soler vai registrar a entrevista coletiva do Fernando Diniz. Tudo no melhor pós-jogo do Rádio Esportivo Brasileiro. Você continua com a gente também aqui na nossa live, hein? No youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vamos juntos aí em áudio e vídeo. Vamos rasgar essa madrugada de quarta-feira aí, falando muito de seleção brasileira. Da falta que a seleção brasileira de verdade, não essa seleçãozinha aí, mas aquelas seleções que nos deixaram saudades, que marcaram época, que construíram o respeito que hoje não existe mais do futebol brasileiro, futebol pentacampeão do mundo. Vamos lá, o apito final tá chegando. Jornada Esportiva. Oferecimento Braspress, Nakata, Grupo Souza Lima, CM Capital, Tenda Atacado, Fios e Cabos Elétricos CIO, 99, CSN Cimentos e estrelabet.com. Futebol é com a Bandeirantes, vai, futebol. Apito Final. Na Rádio Bandeirantes. O pós-jogo completo. Oferecimento Hotel Terras Altas, lazer, diversão e gastronomia pertinho de você. Messi tá saindo na bola. Lo Celso vem para a cobrança de escanteio para a seleção da Argentina. Se posiciona Lo Celso pelo setor de esquerda. Vai partir para a bola. Partiu Lo Celso. Levantou na boca do gol. Toque de cabeça. Otamendi. Gol! Otamendi para a Argentina! Na cobrança de escanteio de Messi, ele sobe em cima do André, ficou na saudade, subiu, meteu a cabeça na bola no ângulo direito do Alisson, que nada pôde fazer. A Argentina abre o placar do jogo, 1 Argentina, 0 Brasil. Otamendi, como emoção maior do futebol, e essa emoção Otamendi que você proporciona à atual torcida campeã do mundo. E aí Messi pro Otamendi pra rede Soler. Cruzamento milimétrico na cabeça de Otamendi, 1,83 m de altura, 7 centímetros a mais do que o seu marcador André, e o Otamendi só 1,83 m, mas parecia um gigantesco. Foi lá no terceiro andar, testou firme no ângulo do Alisson, que nada pode fazer. A Argentina abre o placar no Maracanã, 1-0 Argentina. Otamendi marcando o segundo gol dele nessas eliminatórias, o 6º gol dele pela sua seleção. É isso aí, com esse gol do Otamendi de cabeça, subiu mais que todo mundo lá, né? Não teve ninguém para parar o Otamendi. Com esse gol, a Argentina vence o Brasil por 1-0 no Maracanã. E agora no apito final,
No melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, vamos falar bastante dessa derrota da seleção brasileira. Você vai com a gente aqui na nossa live do YouTube, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, também pelos nossos canais digitais, no site radiobandeirantes.com.br, no aplicativo Band Play e nas nossas frequências pelo rádio. Você que está com as nossas emissoras afiliadas em todo o país, em São Paulo e em todos os cantos do planeta. Na madrugada dessa quarta-feira, já estamos no dia 22 de novembro, 9 minutos da quarta-feira. É hora de a gente falar de mais uma derrota da seleção brasileira. Antes, eu quero saber dos números atualizados, porque é o seguinte: 3 derrotas consecutivas e a gente tá chafurdado lá no meio da tabela das eliminatórias sul-americanas. Vamos lá então com o Bruno Migliozzi. Jogos encerrados, números atualizados depois de 6 rodadas das eliminatórias sul-americanas. Vamos lá, Bruno! Bora, Capri, porque hoje tivemos 4 jogos já encerrados pelas eliminatórias. Mais cedo o Paraguai perdeu para a Colômbia, 1-0 para a seleção colombiana fora de casa, resultado importante para o time colombiano, que agora está na 3ª colocação, já atualiza a tabela, porque o Equador venceu o Chile por 1-0 e ultrapassou a seleção brasileira. O Uruguai venceu a Bolívia placar de 3-0, está na 2ª colocação, e quem lidera é a Argentina, que venceu o Brasil. Nesse momento o Peru bate a Venezuela, placar de 1-0, o jogo ainda no começo da 2ª etapa. Agora, tabela das eliminatórias, de pé ao final da competição, com a Argentina liderando com 15 pontos. Em 6 jogos venceu 5. A Argentina lidera as eliminatórias, seguido do Uruguai com 13, que venceu 4 em 6. A Colômbia a 3ª com 12 pontos. Venezuela na 4ª colocação, mesmo perdendo para o Peru, tem 8 pontos a Venezuela, os mesmos 8 do Equador, que assumiu hoje a 5ª colocação. Brasil é o 6º nesse momento, apenas 7 pontos para a seleção brasileira, que está 2 na frente de Paraguai, que tem 5 na 7ª colocação. Na 8ª posição, Chile também tem 5. Peru está indo para a 9ª colocação, vencendo sua primeira partida nesse momento, vai a 4 pontos, e a Bolívia é a lanterna por enquanto com 3 pontos, Capri. Valeu, Bruno, muito bem. Atenção, Gustavo Soler, prioridade para você, hein? Assim que tivermos condições para ouvir. Eu não sei, acho que os boleiros não vão falar hoje, né, Soler? Mas o Fernando Diniz vai falar na coletiva, aí assim que tiver condições você já chama. Vamos com o Fernando Diniz aí, tá bom, Soler? Tá bom, ele tá se movimentando lá, tá circulando pelo Maracanã com todo o nosso time técnico, não é? Daniel Xingotti, com ele lá, toda a assistência técnica, o nosso timaço técnico em São Paulo, com Michel Lopes na mesa de som, com Caiame Martins na central técnica, Alexandre Marques no nosso switcher. Agora é hora de ouvir Alexandre Pretzel. Vamos lá então, Pretzel, porque o torcedor quer te ouvir, quer entender, compreender o que aconteceu com a seleção brasileira hoje. Por que é que o Brasil perdeu mais uma 3ª derrota seguida nas eliminatórias, algo inédito na nossa história? E por que é que o Brasil não consegue mais jogar futebol de qualidade? Conta tudo pra gente aí, Pretzel. É a primeira como mandante, né? A primeira derrota como mandante na história das eliminatórias, isso realmente é marcante. Agora, vou começar pelo fim, tá? Deu a lógica. O time da Argentina é melhor que o Brasil. O time da Argentina é melhor treinado. O time da Argentina tem um ciclo vencedor com o Lionel Scaloni, que foi um cara que apareceu do nada só para ser um interino e virou técnico efetivo depois, foi campeão da Copa América e campeão do mundo. A Argentina vinha de uma derrota contundente para o Uruguai, 2-0 dentro da Bombonera, onde o Uruguai jogou bem melhor que a Argentina. A Argentina não conseguiu jogar. E hoje a Argentina chegou no Maracanã, primeiro que criou aquele caso, né? Teve aquele problema na arquibancada, é verdade. A polícia contra alguns torcedores argentinos, uma certa violência. Os jogadores ali, antes da bola rolar, se retiraram do gramado, foram pro vestiário, usaram aquilo ali, foram ali também apoiar os torcedores, usaram aquilo ali como um fato, até para ameaçar não voltar pro campo. Depois, com tudo mais calmo, o jogo começou com 30 minutos de atraso e o ambiente mudou. Já seria um jogo tenso por natureza, por tudo que cerca o Brasil e a Argentina. E da maneira como começou, com os argentinos voltando pilhados e os brasileiros também incomodados, aí o primeiro tempo foi um jogo de pegada, um jogo de marcação, um jogo de pancada, um jogo de muitas faltas, um jogo de 3 cartões para os jogadores brasileiros, Carlos Augusto, Rafinha e Gabriel Jesus. E só para ser correto nessa questão, os 3 cartões bem aplicados. Então assim, o Brasil muito pilhado e a Argentina marcando, jogando bem fechadinha, sem forçar muito. Então o primeiro tempo foi apenas um jogo de muita trocação, de muita chegada, de muita intensidade. Foi legal por disputa, por rivalidade? Foi.
Foi legal por técnica? Não foi. O jogo tecnicamente foi muito fraco na primeira etapa e o jogo teve, no primeiro tempo, uma oportunidade. O Martinelli aos 43, chutando depois de um escanteio, né, numa bola cruzada, o rebote ele chuta e o Romero salva dentro da pequena área. Foi a melhor oportunidade do primeiro tempo e do Brasil. No segundo tempo, sai o Marquinhos machucado e entra o Nino. O Brasil volta melhor do que a Argentina, que volta com a mesma formação. E o Brasil fez 15 primeiros minutos do segundo tempo muito bons, ganhando as jogadas do meio campo, atacando bem pelos lados, forçando com o Rafinha em cima do Acunha, que era a grande jogada brasileira, o Acunha totalmente cansado. E aí o Brasil quase fez o gol com o Gabriel Jesus numa jogada individual espetacular, onde ele devia ter feito no primeiro tempo, porque ele teve uma jogada parecida, com mais espaço e não entrou na área. Dessa vez ele entrou, ultrapassou a marcação, passou por 3 jogadores, entrou na área, aí o Romero dividiu com ele, a bola espirrou, caiu no pé do Martinelli para o Martinelli fazer o gol. E o Martinelli chuta em cima do Martínez, na melhor chance do Brasil no jogo inteiro. Ali foi a bola do jogo para o Brasil. E aí a gente vai para o Cs, né? Se a bola tivesse entrado, e o time do Fernando Diniz na seleção brasileira tem uma série de condicionais e uma série de Cs, né? Se o Brasil tivesse recheado o meio campo contra a Colômbia, não teria perdido. Se o Brasil tivesse feito isso, ok. E hoje, se a bola do Martinelli tivesse entrado, seria outro jogo. O Brasil largando na frente, a Argentina visivelmente cansada, visivelmente quebrando o ritmo do jogo para jogar aproximada. Aí o Brasil não fez o gol. A Argentina foi para cima, achou um escanteio. O que aconteceu? Bola na aérea, Otamendi de cabeça. Aliás, subiu muito Otamendi, que é um jogador considerado grosso, né? Um jogador inimigo da bola, mas é um jogador vencedor. Jogou muito bem a Copa do Mundo, por incrível que pareça. E ele cabeceia, ele tira meio corpo do Gabriel Magalhães e do André e cabeceia para o fundo da rede, sem chances para o Alisson. Então o Alisson tocou uma vez a bola. Uma vez, sabe qual foi? Foi para buscar a bola dentro da rede. A Argentina não tinha feito absolutamente nada no jogo na questão ofensiva. E aí, meu caro Ricardo Capriotti, os nossos ouvintes que estão conosco na grande audiência aqui no apito final. O que aconteceu? O Brasil, definhou. O Brasil ficou melancólico, o Brasil botou a cabeça para baixo, os jogadores desanimaram, e aí o Fernando Diniz ajudou, porque o Diniz começou a mexer, por exemplo, eu não tiraria o Rafinha era a bola de escape pelo lado direito, ele botou o Endrick e tirou o Rafinha, e aí tirou o Gabriel Magalhães e botou o Joelinton, transformando o André em zagueiro. Quer dizer, o Diniz acha que a seleção é o Fluminense, cara. O Emerson Royal no primeiro tempo estava no posicionamento igual que o Samuel Xavier tem quando joga o Fluminense. Aliás, amanhã tem Fluminense e São Paulo. Preste atenção. Amanhã o Fluminense vai jogar parecido com o que a seleção brasileira jogou hoje, mas com um trabalho de 2 anos, com um time que é campeão, carioca e da Libertadores. Não numa seleção que chega jogador de tudo quanto é lugar e onde ele tem 2, 3 dias para fazer um trabalho de 1 ano e meio, 2 que ele faz no Fluminense. Não dá. Não tem como. São jogadores diferentes. Não dá. E o Diniz quer enfiar a goela abaixo a seleção jogando como o Fluminense. E aí o Brasil ficou todo uma confusão dentro de campo. Jogadores espaçados, né? Aí demorou para botar o Veiga. Eu teria voltado com o Veiga já no intervalo. O Veiga jogando na ponta direita de pé trocado para fazer cruzamento. Sabe? Uma confusão. O Endrick sem espaço. Aí ficaram Endrick e Gabriel Jesus. Os dois, um ao lado do outro, sem espaço para velocidade, bem marcados pela defesa argentina. E o Brasil ficou abusando de chuveirinho na área. O Emerson Royal de ponta direita, uma confusão. O final do jogo foi uma confusão, ainda que o Joelinton tivesse sido mal expulso. Não merecia ter sido expulso, mas foi expulso pela catimba do Depou, que foi realmente, mentalmente, o principal jogador da partida, na questão mental, o Depou. Então o Brasil acabou terminando com 1 a menos, uma grande confusão em campo, sem grandes oportunidades. Eu até falei aqui, quando deu 35 minutos, vai ser um milagre se o Brasil empatar. O time é uma confusão, o time é um pastelão dentro de campo. E a Argentina ficou só quebrando o ritmo, marcando e quebrando o ritmo até chegar ao apito final. Então, assim, em linhas gerais, eu não estou surpreso. Eu fiquei surpreso, e aí de maneira positiva, entendo o que eu vou dizer, com a postura do Brasil defensivamente. Hoje o Brasil jogou melhor do que contra a Colômbia, depois do time todo espaçado e todo aberto na quinta-feira. Hoje foi mais ajustado, ainda que tivesse quatro atacantes desde o início da partida. Agora, faltaram qualidade, faltaram eficiências ofensivas, faltaram jogadas ensaiadas.
E isso numa seleção brasileira não pode faltar. Então, deu a lógica. A Argentina venceu merecidamente, é líder absoluta das eliminatórias, e o Brasil vira o ano na 6ª posição e 2 pontos à frente do 7º, que é o primeiro da repescagem. O Brasil vai estar na Copa? Vai. E eu tenho a minha tese, que o Capriotti não gosta e que outros brasileiros também não gostam. Ser primeiro ou 6º, dá no mesmo. Todos estarão na Copa. Dá no mesmo. Agora, da maneira como o Brasil está em 6º, uma coisa é você chegar em novembro de 2025 em 6º e sem problemas com o 7º. Entenda o que eu estou dizendo. O Brasil pode se classificar, vamos supor assim, tá? Faltando 2 rodadas para terminar as eliminatórias, a 16ª rodada. O Brasil está em 6º e garante presença na Copa em 6º, certo? Não tem problema nenhum. Agora, o que não dá é para o Brasil chegar em novembro de 25, estou dando um exemplo, eu acho que não vai acontecer, em 6º para disputar 2 pontos à frente do 7º. Aí sim, isso não pode acontecer. Isso é um vexame. Se isso não acontecer e o Brasil terminar em 5º ou 6º classificado com antecedência para a Copa, aí não tem problema nenhum. O que vale a Copa do Mundo é o trabalho antes da Copa. Agora, do jeito que está, esses 3 últimos jogos foram jogos vexatórios. Uma derrota normal para o Uruguai, com o Uruguai dominando o jogo contra o Brasil na questão tática, sem brilhantismo técnico, ganhando por 2-0. A Colômbia, tecnicamente, melhor que o Brasil e aproveitando os espaços defensivos do que o Brasil não teve na quinta. E a Argentina hoje, ó, quebrando o ritmo de jogo e ganhando de uma bola aérea, ganhando do jeito que a Argentina gosta fora de casa e comemorando dentro do Maracanã. Então é isso. E eu estou concordando contigo. Eu não sei se o Fernando Diniz, em março, será o técnico do Brasil contra a Inglaterra ou contra a Espanha. Pretzel, eu também não sei. Vou repetir aqui. Sinceramente, eu não sei. Vou repetir aqui o que eu disse na quinta-feira, depois do jogo contra a Colômbia. Eu vou reforçar. Hoje eu estou mais convicto daquilo, mais ainda convicto daquilo que eu disse na quinta, depois do jogo contra a Colômbia. Nós estamos diante de um raro caso de um técnico que é muito bom para clube, pode ser muito bom para clube, mas que não serve para a seleção brasileira. É um raro caso de um treinador que não dá. O Fernando Diniz não abre mão das convicções dele do futebol. Para a seleção brasileira, não dá. Isso tu tá não certo. Não tem como. Eu tô concordando não tem contigo. jeito. Tô concordando contigo. Então, é o seguinte. Fernando Diniz, muito obrigado. Foi muito bom tê-lo aqui, apesar dos seus recordes negativos aí à frente da seleção brasileira. Muito obrigado pelo empenho, pela dedicação, pela vontade, mas não dá. O seu estilo de jogo, o seu método de trabalho não dá para a seleção brasileira porque a gente tem pouco tempo, reúne 5 dias, 7 dias, uma semana, não tem jeito. A gente vai em busca de uma outra saída. Ele quer transformar o Brasil no Fluminense, não dá. Capri. Tu tem toda a razão, diga, Soler. Oi, Soler. Vamos lá, Soler. E até um outro ponto, né? O Capri destacou, né? Pode ser um técnico para clube, não para seleção. Só que em clubes é apenas o segundo bom trabalho dele, né? Tirando aquele Audax de 2016, esse é o segundo grande ano do Fernando Diniz. E lembrando, né? Aquele Audax de 2016, ele rebaixou para a Série A2 do Campeonato Paulista em 2017. Então, depois ele passou por Guarani, Atlético Paranaense foi mandado embora na zona de rebaixamento, Fluminense foi mandado embora, São Paulo foi mandado embora, Santos foi mandado embora, Vasco da Gama foi mandado embora e agora tá no Fluminense. Então não sei nem se pra clube é tão bom assim também. Pra clube ele é bom, cara. Ele é bom. Também não vamos transformar agora o Diniz num cara que não serve. O Diniz não tem 50 anos ainda. E ele provou no Fluminense, mudou a maneira do Fluminense jogar com 1 ano e meio de trabalho num time muito bom. O Fluminense hoje joga um futebol atraente, um futebol eficiente. Agora, com tempo. Nesse ponto eu concordo contigo, Capriotti. Não é possível que você pegue um jogador vem da Premier League, estou dando exemplo, outro vem da La Liga, outro vem da Major League Soccer, com treinadores, um é treinado pelo Klopp, o outro é treinado pelo Guardiola. Os caras chegam aqui, certo? E aí eles têm um nó na cabeça, porque o Diniz quer que o Emerson Royal, certo, seja o Samuel Xavier. O Diniz quer que o Carlos Augusto seja em determinado momento o Marcelo ou o Diogo Barbosa, mais Diogo Barbosa. Isso aí não dá. Isso aí precisa de tempo para fazer na seleção brasileira. A seleção brasileira não é brincadeira. Não é brincadeira. Nesse ponto eu estou concordando. Então, o trabalho do Diniz, do Fluminense, em clube é excelente. Excelente. Campeão do Carioca e da América.
E provavelmente vai decidir o Mundial de Clubes contra o Manchester City, que vai ser bem interessante, ponto. Agora, a seleção brasileira não se brinca. E ele tirou hoje o Gabriel Magalhães e botou o Joelinton, coisa que ele faz no Fluminense. E transformou o André em zagueiro com o Nino. Para, Diniz! Para! Aí também não. É isso que indigna. E nesse ponto eu concordo com o Capriotti. Precisa de tempo. Seleção brincadeira é diferente. Seleção brasileira não é brincadeira e é diferente. Então, bastante confuso o Fernando Diniz hoje. Não adianta dizer que o Brasil jogou bem. O Brasil jogou uma atuação assim, nota 5,5. Teve vontade, Teve Brasil. vontade, Teve vontade, intensidade, uma certa organização. Mas quando tomou o gol, o time desabou. Você tá no Maracanã, Soler. Quando tomou o gol, o time baixou a cabeça e virou uma bagunça. As mudanças que ele fez também no time foram muito ruins. O Brasil terminou o jogo, atenção, com Alisson, Emerson, Nino, André e Carlos Augusto. Douglas Luiz, Joelinton, que foi expulso, injustamente, mas ele estava no jogo, Veiga, Rodrigo, Gabriel Jesus e Hendrick. Não dá, cara. Olha o time que o Brasil terminou o jogo. Não dá. Realmente não dá. E contra uma Argentina que não forçou muito, viu? Deu a lógica e ganhou facilmente. A gente já vai escolher o melhor em campo, o craque Bandeirantes, mas o que me dói de verdade, que me dói muito, é ver esse afastamento do torcedor brasileiro da seleção. E não é culpa do torcedor brasileiro, não. O torcedor não se motiva a ver esse tipo de coisa, esse tipo de apresentação, esse tipo de estrutura do futebol brasileiro. Não é? Esse comportamento do time, dos jogadores, muitas vezes de comissão técnica, do comando do futebol brasileiro. Isso é a festa que os argentinos fizeram com a torcida aí no Maracanã. A festa que a Argentina fez para receber a seleção campeã do mundo. Aqui não. Aqui o torcedor brasileiro está cada vez mais desesperançoso e não sem motivos com o nosso time. Isso é triste demais. Nós perdemos um patrimônio por incompetência dos nossos dirigentes. Vamos lá ouvir Lionel Scaloni. Esse é bom, hein? Esse é bom. Vai, Soler. 15 de 18. Me imagino que con una tranquilidad diferente a partir de ahora. Bueno, el partido, más allá del... No sé qué palabra utilizar. No sé qué palabra utilizar para no ser grosero, pero es muy feo ver que pase eso, sean argentinos, brasileños, muy feo y algunos, bueno, tenían familiares cercanos ahí, no sabían si estaban, si no estaban y bueno, jugar un partido en esas condiciones era difícil. Aún así creo que el partido fue como lo planeamos, con ellos buscando mucho juego por adentro, creo que estuvimos bien en neutralizar ahí y después, bueno, le embocamos en el momento justo. Ya saben que no es fácil ganar acá, así que estamos contentos. Fernando Cis de Disport Radio y Doble Amarilla. Lionel, hace exactamente un año empezaba el sueño de la tercera estrella. Quería preguntarte en qué lugar ubicás los logros que ha tenido su selección, este triunfo, cortar una racha de 64 partidos que tenía Brasil sin perder como local por eliminatorias, y lo otro, una manifestación de los jugadores argentinos hacia Ángel Di María. Quería preguntarte qué significa para vos tener a Ángel Di María en el plantel. ¿En qué puesto ubico esto? Este es un triunfo, más allá de lógicamente tiene su validez, pero al final es un triunfo importante. Lo otro no tiene ninguna comparación, lo que se consiguió en Qatar. Y lo de Ángel, a mí me duele no hacerlo jugar, ya lo saben, pero primero está el equipo, preparar el partido y lo quiero un montón, lo aprecio, porque cada vez que incluso que tiene que jugar da la talla, 10 minutos, 20, 30 o 60 o todo el partido. Pero son decisiones y por suerte está marcado, porque volvió y jugó en el Maracaná otra vez, ganamos y bueno, me pongo contento. ¿Qué tal, Lionel? Facundo Novillo para Cadena 3 Santa Fe, FM 101.7, el equipo de la Central Deportiva. Te quería consultar dos cosas. Primero, si crees que como se dio el partido complicado de entrada con los incidentes y después la parte futbolística, hoy considerás que el equipo tuvo una gran muestra de carácter para sacar adelante, inclusive ganar en este recinto donde nadie ha ganado por eliminatorias.
Y lo segundo que te quiero preguntar es por Lionel Messi, ¿cómo está? Porque se lo vio con una molestia, después se retiró, ¿cómo está Leo ahora? Bueno, la muestra de carácter creo que este equipo ya la ha dado muchas veces y no digo que lo demos por descontado o que lo van a dar, sino que creo que es una marca de este equipo, más allá de a veces poder jugar bien o mal, o mejor o peor, mejor dicho, la marca de compromiso y de carácter la tiene, así que eso creo que es algo básico que le pedimos a ellos y si no lo tienen es difícil que estén acá. Y lo de Leo, no te puedo responder otra cosa que es el único jugador del mundo que puede jugar en las condiciones que jugó. Tenía una molestia en el aductor y bueno, jugó hasta que pudo, dio una mano al equipo y bueno, sabemos todo lo que significa. Buenas noches, Lionel. Luciano Castañares. Te quería consultar por la postura, ¿no?, de Messi, diciéndole cuando ocurrieron los incidentes de vayámonos al vestuario. Además de eso, digo, ¿qué se charló ahí adentro? Y si la postura era no salir a jugar, si los obligaron a salir, ¿cómo se manejó ese...? No, era un poco calmar los ánimos, a ver, enterarse si había familiares. Es muy duro saber que el sector de las entradas, algunas eran un poquito más arriba, y es muy duro cuando yo no entendía primero qué pasaba, porque estaba en el banco y no me quería acercar para que no sea mayor, pero cuando me explicaron el porqué, bueno, era muy entendible y era solo intentar calmar, que pasen los minutos, que se pueda tranquilizar todo para después volver. Creo que el árbitro lo entendió y los mismos jugadores brasileños também. Tá bom. Foi bom aí do Lionel Scaloni, né? A preocupação, como o Soler já havia dito antes do jogo começar, dos jogadores argentinos, é de que houvesse algum familiar ali naquele local onde havia a briga. Por isso, né, o desespero ali dos jogadores argentinos e depois a saída do campo de jogo até que as coisas se acalmassem, mas Lionel Scaloni, esse é do ramo, hein? E chegou também aí quietinho, não é? Chegou na seleção da Argentina como uma espécie de interino, foi tomando conta da coisa e hoje é um dos principais treinadores do mundo, campeão do mundo com a Argentina, Pretzel. Não, sem dúvida. O Scaloni ele foi colocado como uma espécie de interino porque a Argentina ia contratar um técnico. Depois do fiasco do Sampaoli com o BKSS. Sampaoli de técnico, BKSS de auxiliar na Copa de 18. Aí o Scaloni assumiu como interino. A AFA estava vivendo uma grande confusão, a Associação de Futebol Argentino, com esse presidente Cláudio Tapia. E aí o Tapia chamou o Scaloni, você vai ficar de técnico por enquanto até eu achar o treinador. Só que ele foi fazendo um trabalho de recuperação e foi encontrando uma forma de jogar com o apoio do Messi e das principais lideranças argentinas. E aí a Copa América de 19 já não foi ruim, ele como técnico, a Argentina acabou perdendo para o Brasil, dentro do Mineirão, e depois ele ganha a Copa América de 21, ele é mantido e ganha a Copa América de 21. E aí quando ganhou a Copa América aqui no Brasil, aí o trabalho dele cresceu e cresceu demais, melhorou demais nas eliminatórias, chegou na Copa para mim e para ti, quando a gente debatia isso, como um time forte, perdeu para a Arábia Saudita, é verdade, mas em nenhum momento se perturbou. Depois a Argentina arrancou para o título, ganhando os 2 jogos da primeira fase e ganhando da Austrália, passando pela Holanda nos pênaltis, ganhando da Croácia na semifinal e derrotando a França nos pênaltis na decisão, conseguindo o título. Então o Scaloni teve o contrato renovado. Então o Scaloni hoje é uma realidade, técnico jovem, foi um volante nota 6,5 como jogador, mas ele tem toda a confiança e tem o respeito do grupo. E o time dele é bem treinado, o time dele tem uma forma clara de jogar. Time forte coletivo, time que marca bem, e quando tem a bola, é um time que está, nesse momento, é um time que está cansado. Está cansado, uma equipe que não está atuando tanto em velocidade como atuava nos jogos anteriores. Mas é um time que sabe o que faz. E é um time experiente e um time com mentalidade vencedora. Então, no momento, ele é um treinador certíssimo para a seleção argentina, meu caro Capri. Você sabe uma outra coisa que me chamou a atenção, Pretzel? Eu não sei se você... já volto com você. Pois não, Soler? Só para trazer alguns números, né, do Lionel Scaloni, essa foi a 42ª vitória dele no comando da Argentina em 66 jogos.
70% de aproveitamento para o Lionel Scaloni, 4 títulos disputados, 3 conquistados, né? Copa América de 19 ele perdeu, o resto, tudo que ele disputou, ele venceu com a seleção da Argentina. A Copa América de 21, a finalíssima, né, contra a Itália, a Copa do Mundo do ano passado. Lionel Scaloni, então, alguns números deste treinador da seleção argentina, ele que falou, né, bastante também nessa entrevista coletiva sobre os acontecimentos nas arquibancadas, e a maior preocupação, é claro, eram com os familiares dos jogadores. Exatamente. Bom, olha só, Operação, eu não sei se você chegou a observar, mas no meio de toda aquela confusão antes do jogo começar, não é? Ia muita gente ali em cima do árbitro. Eu não vi ninguém da CBF ali. Eu vi os dirigentes da AFA presentes ali. Perfeito, ninguém. Mas da CBF, Zero. eu não vi ninguém ali. Zero. Nenhum dirigente ali. Porque o árbitro estava recebendo reclamação, estava sendo ali pressionado pelo pessoal da AFA. Da CBF não tinha ninguém ali. Sem dúvida. Até porque eles não vão descer do camarote, né? Deixa que a segurança resolve. A segurança é que vai informar se tem condição ou não. E depois, quando os jogadores argentinos se retiraram, de novo, não tinha ninguém da CBF. Você tem toda a razão. O Edinaldo não foi capaz de descer, porque diretor executivo de futebol não tem, né? Depois o Edinaldo, que é o braço direito do Edinaldo, é o Rodrigo Paiva. Que é um diretor de comunicação. Não desceu ninguém. Você tem toda a razão. Até para isso, na hora de repente fazer uma pressão, não, mas de dialogar, de conversar com o Cláudio Tapia. O Cláudio Tapia desfilou, eu até chamei ele de pavão, porque em determinado momento ele não tinha mais o que fazer. Ficava andando para lá e para cá, conversando com todo mundo. A AFA chamando fez o que atenção. Ali. Exato. Nós vamos esperar 15 minutos. Exato. 15 nós vamos esperar. Dentro então do Maracanã, ele desfilou e não tinha ninguém da CBF. Não para contestá-lo, mas para dialogar e para conversar. Claro, é isso. Para pedir desculpas ali pelo que estava acontecendo, não é? Para tentar organizar, mostrar à opinião pública que alguém ali da CBF estava fazendo alguma coisa, estava preocupado, tinha alguma ação, nada, não tinha ninguém ali. Mas esperar o que da CBF? A CBF odeia futebol, a CBF se aproveita da seleção, a CBF tomou a seleção para si, a CBF acabou com a relação torcida-seleção, acabou, não existe mais relação. Os torcedores que foram hoje pagaram um ticket de média de R$300. E o povo? O povo está afastado do convívio com a seleção. A seleção trabalha no Brasil e não tem um treino aberto para o povo. Um treino aberto. O jogador desce, chega na porta do hotel, ninguém para dar um autógrafo, para tirar uma foto. Certo? É uma má vontade. Os caras chegam aqui, moram todos na Europa, que não tem problema nenhum. A vida deles não tem problema. Mas o sentimento, a proximidade de seleção com torcida, isso acabou. A CBF transformou a seleção, certo, num brinquedinho dela, que fatura milhões em amistosos, como a renda de hoje, 19.989.000. E a CBF não tem dinheiro para disseminar o futebol brasileiro, para criar 8 divisões nacionais, para ajudar times que não têm calendário. Isso ela não tem. Então é patética a CBF. Patética. E poderia ganhar muito mais. Claro. Se tivesse um time decente, sem dúvida. Se tivesse um time campeão, se tivesse uma estrutura organizada, venderia amistosos por um valor muito maior, poderia vender ingressos por valor maior, poderia arrecadar com patrocínio muito mais, porque tem hoje um produto que é igual de tantos outros aí. Né? E está satisfeita com isso que acontece. Mas poderia estar arrecadando muito mais. Se estivesse num outro patamar, num outro nível do futebol mundial hoje. E os jogadores eles dizem que têm prazer em vestir a camisa da seleção, certo? Mas eles não têm a decência de atender o povo e a torcida. Ou até de brigar por isso, por um treino aberto. Porque pode ter vaia no treino. Vocês estão de brincadeira, cara. Seleção virou um produto da CBF, tomou de assalto a seleção, certo? Diniz. Essa que é a realidade, vai lá. Vamos lá, vamos ouvir Fernando Diniz aqui no apito final, melhor pós-jogo do Rádio Esportivo do Brasil, depois de Argentina 1, Brasil 0. Agora é importante, vamos ouvir o Diniz aí, Soler, vamos lá. Opa, pode falar, vai Diniz. Olá, se eu disser que foi o melhor jogo do time, sob o seu comando, mesmo com uma derrota, você concorda ou você não concorda? Que análise que você faz?
Primeiramente, boa noite. Eu acho que se considerar, difícil falar o melhor, né? Acho que contra a Bolívia o time foi muito bem, mas se considerar a rivalidade, a Argentina, por vir num momento de muita confiança e ser o último campeão do mundo, há menos de um ano, a gente com o time bastante mexido, eu acredito que se considerar todas as variáveis que interferiram nesse jogo, se não foi a melhor, foi uma das melhores. Diniz, boa noite. Gustavo Soler, da Rádio Bandeirantes. Primeiro eu queria saber a situação do Marquinhos, né, o motivo da alteração dele no intervalo da partida. E hoje uma partida onde também os dois times finalizaram muito pouco. Queria que você fizesse uma análise do jogo e qual foi a grande dificuldade que o Brasil teve para conseguir chegar à meta argentina, por favor. O Marquinhos, ele teve um desconforto muscular, não foi nada assim muito agressivo e todo mundo achou melhor ele sair, ele junto com o departamento médico, e acho que tomaram a melhor decisão. Em relação ao jogo, é um jogo de dois times tradicionais, muito fortes, e embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer gol. A chance que a Argentina teve foi assim, uma bola de escanteio, que a gente errou na marcação e outra conseguiu fazer o gol. E a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros para poder acertar o último passe, para poder finalizar. Então a gente esteve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina, e o resultado eu achei bastante injusto hoje. Professor Fernando Diniz, o Paraná abraça, cumprimenta, eu estou aqui à sua esquerda, junto da caixa aqui. Como disse o nosso querido amigo Wellington, foi talvez uma das melhores participações do Brasil nessa etapa, nessa sexta rodada. A pergunta que cabe ao senhor, que me faz fazê-la, é de que nós tivemos realmente uma boa apresentação. E há uma frase que nas grandes derrotas encontramos o caminho para as grandes vitórias. O nosso time hoje foi eficiente, mas não foi eficaz? Acho que segundo pelo que você está usando a palavra eficiente e eficaz, talvez eficiente seja o número de oportunidades ou de lances para a gente matar, a gente não matou, os lances mais claros. Nesse sentido, eu acho que sim. A gente teve chance, teve bola na trave, teve um número de escanteios perigosos, a gente estava levando perigo hoje na bola parada. Teve a bola, acho que determinante no segundo tempo, que a gente teve a jogada do Jesus com o Martinelli, mas infelizmente a bola não entrou. Quero ressaltar o comprometimento dos jogadores, a construção do time. Hoje foi um jogo assim que você vê muita coisa de construção coletiva. Difícil você pegar um time, ainda mais mexendo muito na equipe, você conseguir ter a coesão que o time mostrou hoje. Então, assim, se a gente conseguir relativizar os jogadores que jogaram, a idade do time, o adversário que a gente enfrentou, acho que teve muito conteúdo de todos os sentidos, tanto na parte mental, como na parte tática, como na parte física. Os jogadores foram hoje impecáveis na entrega, na questão da marcação, que a gente teve muito erros excessivos contra a Colômbia. E em 5 dias a gente fez uma correção muito grande e enfim, o futebol não... O resultado às vezes não explica o que aconteceu no jogo, como no caso de hoje. Mas e ao mesmo tempo a gente tem que procurar, nas próximas ocasiões, vencer, para poder confirmar, como no dia de hoje, um bom desempenho. Boa noite, Fernando. Zé Alberto, Rádio Gaúcha. Concordando que o resultado de hoje não explica o desempenho, a gente tem que fazer, eu acho que dá para fazer, e eu quero de você uma análise um pouco mais abrangente. Porque mesmo que tenha havido essa evolução, o que se tem em termos de herança do Brasil deste ano, e a tua parte são as eliminatórias, é uma herança muito ruim. Do ponto de vista estatístico, o Brasil tem recordes ou tem números que nunca tinha tido e são negativos. O Brasil nunca tinha empatado com a Venezuela, o Brasil nunca tinha perdido 2 e agora são 3 partidas consecutivas. O Brasil nunca tinha perdido em casa e perdeu hoje na história das eliminatórias. Como explicar, talvez até dentro do grupo, até para profissionais do futebol, que isso acontece em meio a uma evolução que é vista, mas pode ser discutida também? Lógico que
pode ser discutida, a vida pode ser discutida. Essa é uma pergunta que eu adoro responder, porque eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei quando o Fluminense ganhou a Libertadores. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística, achar que a vida é só estatística. Ou seja, se ela for só estatística, está tudo muito ruim. Mas se a gente analisar como um processo de mudança de jogadores, teve muitas coisas. Hoje a gente teve 3 jogadores que disputaram a última Copa do Mundo, a Argentina teve quase que o time completo. Jogando assim com confiança plena, porque se a Argentina perdesse hoje, ou como perdeu do Uruguai, tem uma aceitação do público diferente. Então assim, o desempenho que a gente está tendo, ele está oscilando. Contra a Colômbia, eu falei para vocês na minha fala que o resultado, a gente jogou boa parte do tempo melhor do que a Colômbia. E quando a gente fala, não tem um impacto tão grande. O treinador argentino assistiu o mesmo jogo que eu assisti. Ele concordou, só que o resultado, assim, o desempenho a gente controla. E eu acho que é um caminho, quando você controla o treinamento, as coisas que você pretende fazer no jogo. Mas às vezes o resultado escapa. Agora você fala assim, como é que a gente vai fazer para ganhar? Deixar de evoluir, deixar de construir, deixar de acreditar no que a gente tem, nos meninos que jogaram hoje, um monte de jogadores acima que nasceram nos anos 2000. Isso é o futuro que a gente tem. E os jogadores se empenharam. Se a gente conseguir ir melhorando isso, a tendência da gente é de os resultados aparecerem de maneira consistente. A gente tem oscilado. Na minha participação aqui, a gente oscilou entre bons momentos e maus momentos. Agora, se a gente ficar na tua pergunta, é uma pergunta que a resposta já está dada. Se você falar assim, estatisticamente, perdeu 3 vezes, empatou com a Venezuela empatou, depois meteu 3-0 no Chile. No jogo seguinte não tem mais bobo. A Venezuela não é mais a Venezuela de 40 anos atrás. É uma outra Venezuela. E você vai ver isso nas eliminatórias. A Argentina, não sei se a Argentina tinha perdido do Uruguai, muito tempo, mas perdeu do Uruguai 2-0 agora. E esse é o futebol de hoje. Então, assim, a gente vai só pegar assim, recorde histórico. Eu concordo, assim, a gente não pode perder. Quando a gente veste a camisa do Brasil, a gente tem que fazer de tudo para ganhar os jogos. E isso está sendo feito no sentido de trabalho. Eu acho que se a gente conseguir aprofundar cada vez mais as nossas relações internas, crescer no trabalho, nos treinamentos, os resultados eles devem aparecer. A gente não tem garantia de que vai aparecer o resultado. O que a gente pode garantir é trabalho de muita gente. O presidente ofereceu as melhores condições possíveis, os jogadores se empenharam o máximo. Nesse jogo contra a Colômbia, a gente teve erros, que são erros que têm a ver com a nossa pouca convivência ainda, que a gente conseguiu corrigir para esse jogo, que a gente não consegue corrigir tudo. Então a gente, contra a Colômbia, a gente marcou muito mal em linha baixa, a gente marcou bem o tempo todo. Então é parte de uma construção. A tendência, eu acredito na força do trabalho. A gente conseguir trabalhar e melhorando o time, os jogadores não admitindo derrotas, é uma coisa assim que a gente vai crescendo mentalmente, a tendência do Brasil é de evolução, claramente, no meu ponto de vista. Diniz, boa noite. Roberta Barroso, da ESPN. Eu gostaria que você comentasse um pouquinho também, né, da reação da torcida, que aí acaba cantando o time sem vergonha, depois gritos de olé também. E se puder, por favor, comentar as cenas lamentáveis antes do jogo, aquela briga que teve na arquibancada, a partida atrasada. Obrigada. Eu acho que, começando pelo final, a gente não gosta que aconteça esse tipo de coisa e a gente não tem muito parâmetro para saber o que aconteceu. A gente está dentro do campo. Então eu não tenho como te falar. A gente, infelizmente, lamenta o que aconteceu, mas eu não tenho dados para saber o que aconteceu, por que aconteceu. A outra pergunta, o que era? A torcida, a torcida está no direito de fazer o que ela quiser. A torcida vem, a gente tem que entregar o nosso melhor. E o torcedor, ele é passional e quer vencer. Então, eu acho que ele está no direito de vaiar. Acho que gritar olé para a Argentina é um pouco demais, mas vaiar, ficar indócil com o time porque não está ganhando, eu acho que é extremamente compreensível. Falar olé para a Argentina, eu acho, tanto é que o pessoal que falou foi vaiado pelo próprio público que estava. Do resto, eu acho que a gente tem que saber conviver com as vaias e com a pressão. O torcedor brasileiro, ele quer vencer e jogar bem. Eu acho que o time jogou bem, mas não venceu, e quando isso acontece e a vitória não vem derrota, é um fato normal. As vaias, a gente tem que saber lidar com isso. Lins, aqui. Boa noite, Caio Mota, Globo Esporte.
Seguindo ainda no episódio que aconteceu antes do jogo, tá longe de ser um caso isolado. A gente viu aqui também no início do mês no Rio de Janeiro pancadaria pela cidade. A gente vê também na Argentina casos inúmeros de racismo. Enfim, é uma questão social, obviamente, mas está virando uma rivalidade entre povos e não mais do futebol. Queria que você falasse um pouco sobre isso, por não ser um caso isolado, por ser algo recorrente, e de que maneira vocês que têm voz, que têm influência, que têm esse poder da comunicação também, de modo geral, podem dar luz a um pouco esse processo de pacificação para que isso mude, que muitas vezes a gente vê muito mais silenciarem, não se comprometerem no sentido de se posicionar do que o contrário. Obrigado. Não, eu já na minha primeira resposta, acho que é lamentável quando acontece cenas de violência, né, e de falta de respeito. Isso que aconteceu aqui na final da Libertadores, de pancadaria na rua, mas não é isolado entre Brasil e Argentina, quando essas coisas acontecem, também não acontece de hoje, né? Faz tempo que acontece esse tipo de situação. Acho que a gente, como uma voz que a gente tem, é procurar dar os recados, e no campo eu acho que, embora o jogo tivesse um jogo faltoso e duro, não foi desleal em nenhum momento. Eu acho que esse é o primeiro passo. Acho que dentro do campo não teve nada que estimulasse a violência que teve lá fora. Então, nesse sentido, eu acho que as duas equipes soube se comportar bem, as comissões. Eu acho que o principal exemplo que a gente tem que dar é esse. E quando a gente vai falar, como eu estou falando agora, é lamentar e tentar que as medidas de segurança, que as torcidas consigam ter mais compreensão do estádio para torcer, e que os órgãos públicos também que tomam conta dessas situações consigam agir de maneira preventiva para que não aconteça cenas como aconteceu de hoje. Fernando. Pode falar. Caio Loja Trivela. Fernando, eu queria te perguntar, você está falando dessa evolução. Hoje, claramente, o Brasil fez um jogo melhor do que nas últimas partidas, mas você tem um desafio a mais na seleção que você tem menos no clube, que é a falta de tempo para ter esse trabalho que você acredita, para ter essa evolução. O quanto essa falta de tempo está afetando esse trabalho e também os resultados que aconteceram nas últimas rodadas, e como você pode trabalhar para resolver isso, para diminuir o impacto da falta de tempo? Obrigado. Eu acho que a gente está fazendo isso, a gente tem treinado muito, tá? Então, assim, contra a Colômbia, embora a gente cedeu um número excessivo de finalizações, mas não tantas assim. Então, quando você vai assistir o jogo, eu convido vocês que façam análise, não sei se vocês têm esse hábito, de pegar o jogo depois, tira lá o som e assiste a partida e vê o que aconteceu no jogo. Você vai ver que, tirando a emoção do jogo, é um outro jogo para você fazer a análise, que é o que cabe a gente fazer. E aí você depura as coisas que aconteceram, que é o que eu fiz com os jogadores. A gente separou aquilo que a gente fez de ruim para corrigir e otimizar aquilo que a gente fez de bom. A gente está fazendo isso. É diferente o fato, eu sou um treinador que quanto mais tempo eu tenho para trabalhar, melhor. Porque eu gosto muito de trabalhar e o trabalho é o seguinte, é treino e jogo. Porque o jogo acaba sendo o maior treinamento. Porque você não consegue treinar as emoções que estão envolvidas no jogo na hora da partida no treinamento. Ela é diferente na hora do treino e do jogo. Então, assim, para mim seria muito melhor se tivesse partidas sequenciais e tempo para treinar. Mas eu tenho que me adaptar a isso e fazer com que o time melhore. Cada vez mais, torcer para que não ocorra mais problemas de convocação, que a gente possa ter na próxima convocação aqueles que a gente achar de melhor e que os jogadores não se lesionem. Porque hoje a gente poderia ter aí entre casos que não estão muito no nosso poder, que a gente acha melhor não convocar e lesão, sei lá, 4, 5 jogadores que poderiam jogar como titulares ou serem pelo menos opções. Boa noite, Diniz. Jéssica Lineker, Band Brasília. A gente sabe que você olha além do jogador, né? A gente tem um exemplo do John Kennedy. E eu queria te perguntar sobre o Endrick. A segunda partida dele pelo Brasil, você coloca ele ao longo do segundo tempo. Eu quero saber se isso faz parte do teu esquema tático, de como você está olhando o jogo, ou se isso pega mais do lado pessoal mesmo, psicológico, que é a primeira vez dele na seleção, é um garoto jovem. E também sobre o Veiga, que foi muito pedida, né, a entrada dele no jogo passado e tal. E eu quero saber se isso influenciou na sua escolha. Bom, de nenhum modo. Eu nem sabia que tinha pedido o Veiga, para falar a verdade. Eu coloquei porque eu achei que era pertinente. Em relação a ele, que é um processo de amadurecimento, é um jogador que estava muito seguro de botá-lo. Acredito piamente que ele tem um futuro brilhante pela frente, e tanto no Palmeiras, no Real Madrid, dentro da seleção.
Foi ruim que a hora que ele entrou, logo depois o Wellington foi expulso, que talvez ele pudesse ter tido mais condição e bolas para finalizar, porque ele é um jogador diferente, que tem um brilho especial, e ele por isso que eu convoquei, e ele mostrou isso nos treinamentos, quase todos os treinamentos ele acaba fazendo o gol, mas a gente jogando com a menos ficou um pouco difícil para aparecer o talento do Endrick de maneira mais abrangente. Boa noite, Diniz. Rodrigo Matos, do UOL. Queria que, assim, com o fim do ano e 6 jogos de eliminatórias, e você já falou um pouco sobre a variação de desempenho e como isso e os resultados, enfim, queria que você fizesse uma avaliação desses 6 jogos, essa perna de eliminatórias, possivelmente vai ser que você vai entregar, tanto em relação a desempenho, resultado, o que você acha que funcionou, o que não funcionou, enfim, fizesse uma avaliação geral desses, o que foi ganho, o que você acha que poderia ter sido melhor, enfim, uma avaliação do que foi esses 6 jogos de eliminatória. Acho que em termos de processo para futuro, extremamente válido, tá? Inclusive perder para poder saber o que você faz na hora que perde, como é que você amadurece o time. Se analisar em termos de resultados, eu acho, se tratando do Brasil, muito ruim, principalmente agora, perder 3 jogos seguidos. E a gente já vinha de um empate também com a Venezuela, né? E em termos de desempenho, oscilante o time. Eu acho que a partida mais estável que a gente teve, eu acho que foi até hoje mesmo. Contra a Bolívia também, mas foi um outro cenário, as coisas fluíram de uma maneira... O jogo fluiu muito, a gente foi achando os gols, podia ter feito mais gols, mas mesmo contra a Bolívia a gente teve alguns vacilos, um outro vacilo defensivo, acabamos tomando um gol que não precisava ter tomado. E a entrega, assim, em termos de conteúdo tático, de entendimento daquilo que a gente quer, talvez nesse sentido tenha sido o melhor jogo. Então, dentro das oscilações que a gente teve, hoje provavelmente entrega de uma coisa assim com uma perspectiva muito positiva para frente do que entregou hoje, desse ponto de vista tático, de entrega dos jogadores, de equilíbrio emocional, tirando obviamente a expulsão do Joelito. Eu acho que a gente pode partir, eu acho que você vislumbra coisas positivas para frente. A gente está formando praticamente uma nova geração de jogadores que alguns deles ainda nem se firmaram em grandes clubes da Europa, que estão procurando seu espaço e tem muito talento. E eu acho que a gente ali na frente vai começar a colher coisas muito boas com o trabalho. Alguma coisa mais? Obrigado, gente. Valeu. Boa noite para você. Tá aí, Capri, palavra então do técnico Fernando Diniz, da seleção brasileira. Já estamos aqui na zona mista. Tentar ouvir uma palavra aqui do Marquinhos, capitão da seleção, que acabou saindo machucado. Infelizmente a gente sabe que no futebol os resultados são muito importantes, né, para se avaliar um trabalho, né, então com certeza se a gente olhar falando em resultados, a gente teve um ano pós-Copa ruim, mas creio que é uma mudança, né, uma adaptação, muitas coisas aconteceram aí, né, depois da Copa do Mundo, agora é ter sabedoria e tranquilidade, né, nós mesmos, não é momento de encontrar culpados, né, e sim encontrar soluções, e acho que a solução é o trabalho aí que a gente vai fazer daqui para frente que pode melhorar esse ambiente. Você vê algum problema administrativo ou de metodologia de trabalho? Ou é uma questão mais de campo, bola, resultado mesmo? Tá tudo sendo muito bem trabalhado, né? A questão administrativa, a gente tem muita tranquilidade extra-campo para fazer o que a gente pode fazer de melhor dentro do campo. Penso que a gente pecou aí em algumas coisas dentro de campo que a gente não precisava, né? São detalhes mínimos de jogo que acabam fazendo a diferença no resultado, né? Contra o Uruguai, 2 gols de lateral, contra a Colômbia, 2 gols, a gente estava numa posição baixa e não teve agressividade. Hoje, contra a Argentina, o time campeão do mundo, a gente conseguiu fazer coisas boas, criar algumas chances, não conseguimos concretizar, e uma bola parada a gente acaba pagando, né, o resultado. Marquinhos, como tu te sens? Pourquoi tu es sorti à la mi-temps? Tu as un souci? Pergunta em francês aqui, Capri, pro Marquinhos, jornalista local que acompanha o Paris Saint-Germain, falando com ele. Daqui a pouco tá pintando por aqui o Gabriel... Daqui a pouco não, porque tem muita gente, mas em breve teremos o Gabriel Jesus por aqui, Capri. Então vamos escolher o melhor em campo, craque Bandeirantes de Argentina 1, Brasil 0. Vamos lá, atenção, Ailton Dias.
58 minutos da quarta-feira. Assessoria da CBF, Capri, acabou de roubar o Gabriel Jesus daqui. Ah, levou embora? Então não tem problema. Ele ia a gente falar, vai escolher o melhor em campo. pra ir embora. O Jesus não vai ser o melhor em campo, pode ficar tranquilo, ele não vai ser eleito melhor em campo, então não tem problema, mas de qualquer forma, vamos lá. O melhor em campo, vamos escolher, vai Ailton. O craque do jogo. Começa com você, Pretzel, quem foi o melhor em campo, craque Bandeirantes? Já tem o gabarito, hein? Daqui a pouquinho tem o gabarito, eu sei que vocês estão esperando o gabarito do Alexandre Pretzel. Eu sei que vocês querem as notas do Alexandre Pretzel. Vocês são terríveis. Vocês ficam aí na madrugada só esperando as notas do Pretzel. Saber se ele vai dar nota alta, nota baixa. Calma, daqui a pouquinho o gabarito do Alexandre Pretzel. Agora, o melhor em campo, quem foi, Pretzel? Cara feia, grosso pra muita gente, limitadíssimo em anos atrás, mas um cara que é vencedor, tá botando faixa todo ano. Vou botar no Otamendi pra mim, o melhor em campo. Otamendi, é o voto do Alexandre, quem diria, Otamendi, hein? É isso, é a revolução do futebol. Pra você, Gustavo Soler, quem foi o melhor em campo, Soler? Quem diria, né, Capri, novembro de 2023 e o voto do craque Bandeirantes, Nicolas Otamendi, o homem que tem as tatuagens de Breaking Bad e Peaky Blinders nas suas costas, é um fã de série longa e meio chata. Otamendi, quem diria, hein? Ei, Otamendi, é a revolução do futebol mesmo. Mas ó, eu vou dar uma menção aqui ao Depou. Esse rapaz destruiu o emocional do time brasileiro. O Depou botou todo mundo no bolso. Antes do jogo ele já foi pra cima do Rodrigo, já desestabilizou o Rodrigo antes de começar o jogo. E depois ele foi só botando pilha na boleirada brasileira. Mas Otamendi é isso aí, é o melhor em campo, craque Bandeirantes, de Argentina 1, Brasil 0. E já nós voltamos pro Maracanã, intervalo rápido aqui no apito final, o kit final marcou 1 da matina desta quarta-feira. E nós tem muito apito final ainda, hein? Continue aqui conosco, você tem muito apito final. Já tem o gabarito com o Alexandre Pretzel. E já voltamos ao Maracanã, que hoje foi palco de briga, de confusão e de mais uma derrota da seleção brasileira. Até já. Você ouve aqui na Rádio Bandeirantes, apito final. Meu amigo, procurando um lugar para realizar o seu evento corporativo com muita natureza? O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para a sua empresa, com uma estrutura completa que inclui salas de reuniões, auditórios e espaços ao ar livre. Você pode ter certeza de que seu evento será um verdadeiro sucesso.